Olá, diversos players, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego e vocês estão no Diversos, nosso universo de entretenimento e diversão. Depois dos momentos mais intensos da jornada, chegou a hora de explorar o que ficou para trás. Hoje vamos concluir os extras que ainda estavam pendentes, recrutar alguns preppers que ficaram de fora, fortalecer a amizade com as últimas estrelas, buscar os arquivos de textos perdidos e, claro, ver o que mais surgiu no meio do caminho. Então já deixa o like para não esquecer depois, se inscreve, ativa o sininho para não perder nada. Segue nas redes sociais e verifica na descrição do vídeo, tem playlists, links de afiliados e cupom de desconto no curso de inglês. Não vai perder, hein? Mesmo após o fim, Death Stranding ainda guarda segredos e a estrada continua. Então, vamos jogar? E aí, diversos players, como é que vocês estão? Todos tranquilos, todos felizes, todos saudáveis? Espero que sim. O vídeo de hoje vai ser vídeo de extras, né? Então, tudo que ficou pendente a gente vai ir atrás. Então, temos aí algumas missões pendentes, alguns preppers pra gente conhecer, as estrelas pra gente conseguir, enfim. E tudo mais que aparecer aí no nosso caminho, tá certo? Tem duas missões, uma do Parsa J e uma do Half-Life. Esses aí são os e-mails que a gente vai ver agora, tá? Começando por eles. O restante dos textos a gente vai ler aí no último episódio, que pode ser esse ou pode ser outro, dependendo do tamanho que esse vídeo vai ficar. Mas a gente vai ler todos os arquivos de uma vez só e finalizar aí com essa leitura no quarto como padrão, né? E aí, o que vocês acharam do final do Death Stranding? Surpreendente, né? Mas vamos lá então. Vamos começar do começo, certo? De baixo para cima sempre, né? Desconhecido. Assunto, obrigado, Sam. Estou inteira novamente, graças a você e seu amor por Half-Life e Portal. Certa vez, houve uma explosão. Uma explosão que me destruiu e me espalhou por aí. Mas agora sou uma só novamente. Os 5 cubos que você recuperou se ligaram ao meu K. Agora os experimentos podem recomeçar. Sou muito grata por sua ajuda. Permita que eu agradeça com um presente. É um trípode. Talvez possa ser usado para remover obstáculos estranhos que te impeçam de fazer seu trabalho. Ainda está em desenvolvimento, mas deve ser concluído logo. Mal posso esperar para te conhecer. Vejo você em breve, Sam. Estranho, né? Benjamin Hancock. Você tem recebido mensagens estranhas? Algumas, né? E aí, Sam? Valeu de novo por nos colocar na rede. Meu sonho enfim se realizou e isso não teria sido possível sem você. Então, preciso te pedir uma coisa. É meio estranho, mas leia até o fim, ok? Você tem recebido mensagens de alguém fingindo ser eu? Estou perguntando porque eu estava fazendo a manutenção no servidor e eu achei umas mensagens minhas para você que juro que não escrevi. E não sou só eu. William Lake, Thomas Sutherland, o paleontólogo. Parece que você recebeu pedidos de todos eles, mas ninguém se lembra de pedir nada. Aqueles cubos que você foi atrás e recuperou. Não tem registros deles em nenhum banco de dados da Bridges. Não faço ideia do porquê alguém pediria para você ir pegá-los. E eu apaguei os registros, mas você também recebeu um e-mail de um remetente desconhecido, não é? Sobre um sexto cubo. Em algum lugar além da zona de Alcatrão ao norte das ruínas do shopping em Mid-Knot City. O lugar que foi destruído em um ataque terrorista. Bem, isso vai parecer loucura, mas de acordo com a análise Kiral, esse cubo é o Ra da pessoa que tem enviado as mensagens falsas. Acho que precisamos nos livrar dele, ou sabe-se lá o que pode acontecer. A mensagem dizia algo sobre recomeçar os experimentos, né? E aquele lance do trípode? Parece que é um tipo de arma. Não queremos um desses vindo atrás de nós. Depois de cruzar os metadados do cubo, encontramos registros de um item semelhante que já foi marcado para descarte. Parece que é possível mandar o cubo para o outro mundo se o afundarmos no alcatrão. De qualquer modo, ele precisa ser cremado. E esses experimentos precisam ser impedidos. Você é o único que pode fazer isso, Sam. Estamos contando com você para achar o último cubo e se livrar dele. Então, beleza, a gente tem que achar o último cubo nesse caso, né? E aqui o nosso parça Jay, meu chip, tira ele dos terroristas. Finalmente encontrei o último chip e vai ser o mais difícil de recuperar, vai entender. Ele está num shopping detonado, tem um terminal de entrega lá também, que ninguém mexe faz tempo. Até agora. Parece que os terroristas puseram as mãos no chip e estão usando o terminal para tentar descriptografar os dados. Eu tentei sobrecarregar ele remotamente, mas não deu. Não sei o que tem naquele chip, mas sei que as intenções daqueles pendejos não são nada boas. E fica pior. Eles desativaram todas as estruturas e instalações da área, deixaram tudo inutilizável. Você não vai ver nenhuma estrutura e também não vai poder construir novas. Que droga!
Você simplesmente vai ter que entrar lá e destruir eles antes que roubem os dados. Quando pegar o chip, traga ele para mim como fez antes. Eu devo conseguir reverter o estrago e deixar tudo online de novo depois. Pegue o pedido no centro de distribuição ao sul de Lake Knot City. Esse é o último favor, Sam. Se você conseguir, estaremos resolvidos. Certo, outro cara esquisitinho, né? Mas tudo bem. Então aqui é o final do Portal e do Half-Life, né? E aqui é o final do Cyberpunk 2077. Os demais e-mails a gente vai ver depois, né? E é isso, galera. Vamos pro que interessa aí. Seguindo. Isso aqui acontece 2 semanas antes do final do jogo, tá? É como se fosse uma forma da gente conseguir ter um desfecho para executar todas as atividades que tinham pendentes e tudo mais. Afinal, querendo ou não, o final do Death Stranding é final, né? Não teria como voltar aqui e fazer de novo. Fazer essas missões extras depois de ver qual foi o final que foi dado pro jogo, né? Beleza, então aqui a gente tem o pedido que o Die Hardman falou que tinha para ser feito, né? Sam, é a Mama. Topa fazer um experimento com granadas hemáticas? O Hartman disse que elas mandam as EPs de volta pro além. E aí o Kiralion do ambiente na área ao redor deve cristalizar. É desses cristais que preciso. Queria que trouxesse alguns para analisar. Bom, retomando. Acabe com uma EP usando granadas hemáticas e colete um cristal quiral que se forme. Depois leve os cristais quirais para a distribuição oeste de Capital Norte. Sei que é bastante coisa, mas só peço porque é importante. Beleza, essa aqui é uma das missões, né, que foi pedida aí pra gente. Seria a última missão, né, no caso. A gente ganhou umas granadas hemáticas e tal. Então, beleza. Nada que a gente já não tenha feito, né? Então a gente vai focar em 3 missões principais. Depois a gente passa para os preppers, as estrelas, né, da região que a gente tiver. E o que mais aparecer, se eu lembrar, enfim. Certo, vamos pegar uma caminhonetezinha, né? Para favorecer a gente. Granada hemática sempre conosco. É isso aí, vamos nessa. Vou aqui na caminhonete. Essas coisas pra gente poder usar, né? A caminhonete, senão a gente não vai usar nada. Ah, dá pra pôr tudo no céu, que bacana. Já tô levando um arsenal de coisas, por quê? A gente vai ter um monte de missãozinha, né, pra ir fazendo. Então eu não quero ter nenhum tipo de surpresa. Quero que esse vídeo aqui seja o mais prático possível. Ou seria pragmático a palavra que eu tô procurando? Eu não sei. Mas vamos que vamos. Então vamos lá. O primeiro ponto é a gente ir até aqui, né? Provavelmente para causar uma treta, né? Com EPs. Lembrando que a gente voltou de onde a gente terminou lá, né? Antes do fim do jogo, né? Tava falando 2 semanas antes do fim do jogo. Aqui tem um chip que eu não consegui pegar da outra vez, mas eu vou pegar agora. Eu precisava de uma escada para pegar ele. A Lu tá curtindo o passeio, hein? Tem alguém? E que final, hein, gente? Nossa, eu fiquei na ponta da cadeira aqui o tempo todo. O vídeo ficou bem longo, né? Vocês me perdoem por isso, mas não dá pra parar no meio. Não tinha como. Não sem comprometer toda a qualidade, né? Então, vamos lá. Cadê a escadinha? Aqui, beleza. Ó, o chip tá aqui em cima. Oxe, cadê o chip? Ah, tá ali em cima. A gente vai pra escadinha aqui.
Engraçado, tô tentando pôr a escada reta pra ficar perto. Eu não vou dizer pra vocês que eu vou pegar todos os chips, tá? Como extra, porque não é a questão aqui, tá bom? Eu vou pegar os chips que tiver e a gente vai falar a respeito deles, como a gente já vem fazendo. Isso não é um guia pra pegar esses itens, tá? Bem que deu pra perceber que dá pra pegar muitos deles só jogando, né? Todos os que a gente já pegou foi só jogando, sem muito esforço. Mas, por via das dúvidas, a gente pegar todos melhor, né? Se não, tudo bem também. Podia estar aberto, né? Só dar a volta. É sem preguiça, né? Ó, 2 rodas de novo. Tô animado, viu, galera? Death Stranding 2 aí nas paradas. Vou jogar de novo do começo pra fazer o vídeo de história completa sem comentários pra vocês. Sim, tô bem animado, tô feliz. Tá, então vamos lá. Só recapitulando, a gente vai ter que ir aqui. Aí vai ter um ataque de EPs. A gente anula as EPs. E leva... Vai levar lá pra eles. Ó, belezinha. Quebra mesmo, Sam. Tá pago, né? As estruturas todas estão aqui de novo, né? A gente passou aqui, tava chovendo pra caramba, né? Tempestade. Eu vou só reparar aqui pra não ficar zoada. Aí, maravilha. Toma uns likes aí. Vamos seguir, tem coisa pra caramba pra fazer hoje, hein? Eu quero terminar tudo nesse vídeo, tá, gente? Então eu vou fazer uma edição bem bacana, bem dinâmica, pra vocês não terem que ficar vendo eu ir e vir toda hora até conseguir as estrelas, porque eu acho que isso não tem necessidade. Porque vocês sabem como é que faz pra pegar as estrelas, né? A gente só precisa garantir que faça as entregas. Então, eu vou focar na parte das entregas pra vocês. E aí eu tô pensando em deixar só a última entrega, que é a que pega a estrela. E aí com base nela a gente já passa pros próximos. Assim vai indo, sabe? Eu acho que dessa forma vai ficar melhor. 158 aqui, beleza. Vou fazer o seguinte. Como eu vou arranjar uma briga com EPs, vou deixar a caminhonete aqui. Opa! Calma, Sam. Você tá emocionado, né, cara? Tô ligado. Também fiquei. Vamos lá. Vou arranjar uma briga pra cá. Vocês viram que tem uma tirolesa ali, né? Aqui já é bom já colocar as tirolesas pra facilitar o transporte. Falando de Ludens, ó, é o primeiro prepper secreto que a gente consegue. É só pegar o item e levar pra ele, mas a gente já fez isso. Então tá tranquilo. Vamos arranjar nossa briga aqui. Eu não sei por que pediram isso pra gente. A gente já fez isso tantas vezes. Tem um item que tá fora do esquadro da bolsa, ó. Esse é um problema, que ele vai cair, ó. Nossa, logo o fuzil de assalto. Não tem problemas, a gente tem um monte de granada e é isso que vai levar a gente pra frente. As granadas. Agora. Pouca ideia, gente. Né? Só eliminar ela mesmo. Acabar com a CP e já seguir o caminho. Podia ser uma EP normal, tá? É só questão de derrubar e seguir o jogo. Mas assim pelo menos a gente pega mais matéria aqui. Essa aqui já foi. Próxima granada. Nossa, veio perto, hein? Bora! É isso aqui que a mama quer, tá, gente? Pega aqui os cristais. Vou esquecer de colocar uma plaquinha aqui, né? Nossa, pega aí, tem bastante cristal, cara. Beleza, fechar uma plaquinha aqui.
Boa, plaquinha do sol. Agora vai começar a dança das tirolesas. Opa, apertei o botão errado. Ó, 250 metros aqui. É 300, né? O limite. 350, né? Pra ser mais justo. 300 aqui já deu. Eu vou colocar no alto daquele monte ali. É melhor. Dá mais acesso, né? Ainda tá dando acesso, ó. E aí a ideia é o quê? Nem pegar mais carro, tá, gente? É usar só as tirolesas mesmo. Fazer o restante aí das entregas. O conselho que eu tenho é, assim que habilitar as tirolesas, começa a usar elas e sempre deixar elas no nível 2. Por quê? O nível 2 é 350 metros de distância. Então, leva a tirolesa, né, leva um CQP aí, e leva materiais para fazer ela ficar no nível 2. Pelo menos o primeiro. Daí você vai replicando para os demais, né? Isso aqui que eu tô fazendo é só para facilitar, tá, gente? Depois, transporte. Não precisa ser feito sempre. Vou fazer uma vez só. Ó, 250, então se eu for mais para frente, talvez até mais ali para a ponta. Opa! Calma. Deu ruim porque provavelmente a gente perdeu... A gente perdeu a... Tem uma barreira, né, na frente. A única parte chata das tirolesas é isso. Porque vira e mexe elas perdem a... Por causa tem um obstáculo, né? Aí você perde a distância. Ou você deixa mais curto ou você perde a distância delas, ó. No caso, eu vou pôr aqui. Mas, ó, 287 é um desperdício, né? Vamos ver de costas até onde a gente consegue ir. Aqui já era. Já dá, beleza. Aqui já não dá mais, ó. Aqui dá, ó. 300 certinho. Esse aqui mesmo. A gente desce, pega o carrinho. Não sei nem como é que eu cheguei aqui, pra falar a verdade. Eu fui bem subindo. Beleza. Construção concluída. Maravilha, amiguinho. Vou pegar essa escada aqui. Nossa, minha essa escada, caracas. Olha aí, nem lembrava dela. Espero que tenha ajudado bastante pessoas. Olha, esse esqueleto de terreno é sensacional, galera. O motorzinho tá aqui, ó. Oxe, o Lu nem ficou feliz. Nossa, eu fiquei tão aturdido com o final desse jogo. Parecia que eu tinha visto pela primeira vez, sabe? Eu não sabia nem o que falar quando terminou. Não sei se vocês perceberam, foi bem curta a despedida do vídeo, né? Mas não foi por maldade não, viu, gente? Eu realmente não tinha mais nada a acrescentar, de verdade. O jogo, ele entregou tudo. Beleza, vamos nessa. Entregou tudo que precisava. Eu não precisei falar nada, acrescentar nada. Qualquer coisa que eu dissesse ali seria só encheção de linguiça, né? Bom português. Então aqui a gente tem, acho que 2 preppers secretos, né? Que é o Fã de Ludens e o Músico, salvo engano. É isso aí. Aí, Fã de Ludens, o Músico, nessa área. Aí na outra área a gente vai ter uma outra gama de galera. Valeu pela ajuda. São 5 ou 6, não lembro certo. Mas a gente vai ver todos, tá, gente? Então tá tranquilo. Agora nosso ponto de entrega é ali. Por que eu tô indo pro outro lado, tá? Eu vou colocar uma tirolesa do outro lado. Ai, droga, 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 droga! Ai. Toma!
Isso aqui é novidade. Vou sair daqui antes que a gente piore um pouco mais as coisas, né? Vou colocar uma tirolesa conectando o outro lugar ali para facilitar a nossa passagem posteriormente. Só preciso ver se essa tá muito distante. Vamos ver. 250 e uns quebradinhos. Então, provavelmente aqui vai ser um bom lugar pra gente instalar uma. Beleza. Aqui não, né? Mas pra cá, assim, porque aí já fica de frente pra aquele outro lugar ali. Certo? Ah não, tem pouquinho, poxa. Dá pra ir mais, né? Eu olhei na bússola ali, mostrou, eu achei que já ia ser o suficiente. Se a gente não pode confiar na bússola, ferrou, né? Tá bom. Então aqui, o que a gente precisa fazer? Para ativar o fã de Ludens, tem que pegar uma caixa dele. Desculpa, gente. Deu um soluço aqui. Tem que pegar uma caixa dele e levar até ele. O músico tem a missão do músico, tá? Cadê você? Pra cá, beleza. Aí eu acho 315, hein? Vamos ver. Vou esticar as pernas. Pode esticar, Sam. Estica aí suas pernas. Aí foi muito, hein? Achei que não ia ser muito, mas acabou sendo. Que pena. Tem que ser naquela direção ali, ó. Aí não tem problema, a gente passa para esse lado. Passa pro lado de cá. Passa pro lado do King Kong, né? Escada detectada ainda. Pronto. Oxe, que isso? Um obstáculo? Ela não brinca não, hein? Vou parar de graça. Acabei de ver que ia dar. Agora não vai dar mais? Nossa, realmente as medidas daqui são meio doidinhas, né? Ó, aqui 300. Deu, beleza. Tá, fechou. Vamos colocar aqui. Tá bom. Não vou fazer isso para todos os lugares, tá, gente? Inclusive, eu preciso ver quem que eu não tenho ainda 100% das estrelas, para não ficar perdendo tempo com isso. Construção concluída. Carregar as baterias aqui. Carregando, show de bola. Maravilha. Boa viagem. Verificando o ID. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas. Já vou colocar uma tirolesa aqui porque eu sei que eu não tenho todas as estrelas com eles. Inclusive eu não tenho nem todas as estrelas com ninguém daqui, pra ser sincero. Então eu vou ter que fazer de todos eles. Sam, aí vai ficar muito perto de outra estrutura. Se quiser construir uma nova, tem que ser fora do sensor. Em paz, amigão. Ó, já tem uma tirolesa aqui, então aquele lado tá conectado com esse, beleza? Verificando o ID. Eu vou pegar mais Armas detectadas. CQPs aqui. Bloqueadas até a saída. Certo, o que a gente quer aqui é fabricar equipamento. A gente vai fabricar mais umas escadas. A gente usou alguma escada? Não, a gente nem usou escada, tô viajando. CQPs. Vou pegar aqui mais 3. Isso aí, vamos lá. Foco nas 3 primeiras missões que a gente vai ter, né? Que é essa aqui, a do cubo e a do chip. Aí depois só fazer os preppers
E por fim as estrelas, né? Restrições armas encontradas. Tinha um chip que a gente pegou. Tô vindo por aqui. Ó, já tem uma tirolesa ali, hein? Coisa boa, hein? Se eu não me engano, acho que é aqui que o cara do Ludens fica, né? Esse pegou, hein? Deixa eu ver se dá pra colocar uma tirolesa aqui. Ou por aqui, né? Só pra não perder o... Ah, maravilha, ó, tá conectando ainda. Tem uma outra conexão ali. Eu não queria ter que lutar com você agora, cara, mas tudo bem. Ah, não, essa não. Pera aí. Ah, fuzil de assalto não letal, versão melhorada do fuzil de assalto não letal. Ah, beleza, então dá sim. Achei que eu tava com o fuzil errado. Pipoco no coco! Vou atravessar pro outro lado, então? Ah, tem até uma matéria aqui, ó. Achei estranho que ele ficou paradinho ali, nem fez nada, né? Não me atacou, nem nada. Só ficou paradinho. Oh, droga. Vacilei, hein? Juvenil fui agora, hein? Toma, socão. Então, aqui a gente tem o fã de Ludens, né? Vou pôr marcação em todos eles. Então vai ter um aqui. Outro aqui em capital. A gente já... Incinerador não. Tem o do... Esse aqui também, beleza. Aí vai ter o da usina eólica. O músico. E esse camarada aqui. A gente faz o caminho, pelo menos. Deixar o mais próximo possível deles todos. Eu sou péssimo com essas armas, nossa. Foi Mimi, foi Mimi. Acabou? Aí, acabou. Vamos lá, passar aqui. Eu não entendi o que eu fiz aqui. Quem é esse aqui? Aqui é o músico. O fã de Luda está onde? Não. Oxi. É por aqui, não é o fã de Luda? Inclusive, acho que é aqui em cima. Ou é no outro morro ali? É um morro. Ah, é ali, ó. Fã de Luda. Aqui, beleza. Vou subir ali só pra ver se eu consigo já deixar uma tirolesa no esquema. Tá. De rapel. Vocês ouviram um barulhão, é o trem aqui, tá? O trem passa aqui. Pertinho de onde eu moro. Já falei dele outras vezes, né?
Vamos aqui. Esse é o fã de Ludens, né? Eu acho que eu não consigo pôr uma estrutura aqui. Ó, consigo. Estouramos, hein? Beleza, vou deixar aqui já. Inclusive essa corda foi eu que coloquei, ó. Maravilha. Vou descer aqui. Então, dessa área aqui só falta um músico pra gente trazer pro nosso lado, né? Beleza. Para trazer o músico para a rede, a gente só precisa ir até onde ele tá, até o abrigo dele, pegar a missão dele, pegar os itens que ele pede e seguir em frente. Fez as entregas, aí uma hora ele entra para a rede também. O legal é que ele dá uma gaita, se eu não me engano. Ele dá algum item pro Sam que dá para tocar pro bebê. Nossa, aqui tem EP? Você não lembrava, não? Ai, droga. Ah, sai fora. Vai. Oh, dá pra acelerar, é? Caramba, vacilei. Vamos embora, então. Vamos acelerar. Vamos, não. Sai. Acelera, Sam. Acelera. Acelera, Sam, não deixa eles te pegar, não. Deixa eles te pegar, não. Caramba, Sam. Você vacilou, amigão. Não tem problema, não. A gente tá bem munido de anti-peso aqui. Vamos jogar onde? Cuidado, hein? Ali do lado. Tá, cadê você? Ih, caraca, você tá aqui, beleza. Oi. O que acontece? Ah, tá. Pô, vacilei, hein? Tô achando que ela é igual a outra. Essa aqui não é, ela tem que... Aí, ó. Essa aqui é de colar. Bacana ela. Eu esqueci que tinha esse modelo também. Nossa, vacilei então na baleia, hein? Podia ter acabado com a baleia bem mais rápido. Vacilei. Pronto, vai dormir. É aqui mais, ó. A missão da mama que ela pediu. Colocar aqui uma plaquinha de solzinho. Vou pegar nos carros no meio. Agora que eles não tenham destruído tudo. Tem que não tem nada ali pra destruir, né? Então. Então, Sam, você é bom nisso, cara. Ixi, jogou tudo pra fora, ó. Bomba de animais. Não precisava disso? Não precisava nada. Pronto? Vambora. Opa, bora lá. Bora lá. Bem, ali tem uma tirolesa, né? Será que a gente tá numa distância bacana? Vamos ver. Vou esticar as pernas. Vamos ver aqui. Nossa, bem longe, né, Sam? Caracas. Aqui é só atravessar. A gente sabe que o bebê não gosta.
mas temos que fazer sacrifícios todos. Fora do alcance ainda. Esse aqui eu ferrei com tudo, muito longe, né? Esse 40 ainda, poxa. Quatro. Oh, estamos chegando em algum lugar, hein? Estrutura próxima? Foi. Maravilha, aqui tá bom. Pra conseguir as estrelas desse lugar aqui não é difícil, porque a área é muito próxima às coisas, né? Tirando a eólica ali, ó, os outros são bem próximos. Construção concluída. Vou pegar logo esse da Mama. Ou do Die Hartman, não sei quem que é o responsável pelo pedido. Beleza. Só mais um pouco agora. Escaneando o ID da Blitz. Vamos. Aprovado. Oi. Tudo bem com vocês? Liberado. Bem-vindo, Sam Porter Bridges. Beleza. Fazer essa entrega aí. Recicle os cristais quirais para concluir o pedido teste de equipamento granada hemática. Tá, beleza. Primeiro eu vou ter que tirar. Para depois doar. Pronto, agora sim, ó. Oxi. Aí, senta, beleza. A lenda retorna. Como é que vai, Sam? Você quer deixar todo mundo no chinelo? Por mim, tudo bem. Cara, nem foi o caso agora. Nesse momento não foi o caso. Aí, conseguimos a estrela dele já. Um a menos. Ah, antes que eu me esqueça. Isso é pra você. Presente. Eu acho que a única coisa que a gente ganha é um troféu, tá, gente? Colhendo todas essas estrelas. Não sei ao certo, tá? Eu nunca recolhi elas todas. Vou fazer aqui com vocês. E o bom é que a gente vai recebendo os arquivos de entrevistas e tal, né? Tchau, Sam. Bem, um a menos aí pra gente se preocupar. Agora a gente vai ter que ir pro outro... Seria o outro continente, né? O depois do mar. Aí pra fazer isso, a gente vai ter que ir pra usar a Mama, né? Mama não, a Fragile. Aí tem essas entregas aqui, que são entregas pro Sam. Muito bom a gente fazer também depois, né? Isso aqui é parte da missão secundária também. A gente vem e faz depois, tranquilo. Vou passar em todas as estações para ver se tem alguma coisa do Sam. Mas vamos manter o cronograma que a gente fez pra gente não se perder. Então vamos para o quarto aqui. Podem ficar tranquilos, a gente não vai ler e-mail, não vai fazer nada disso. É só pra gente poder pegar a habilidade da Fragile Bom dia, Sam. e fazer as outras missões que precisam. Obrigado por sua generosidade. Disponha, meu amigo. A gente já tem ali, ó, um e-mail do Benjamin Hancock. E aqui o que seria o nosso Fast Travel. Então a gente tem a região central, né? Tem aqui a região leste.
O que a gente quer é essa área aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui não. Essa aqui já é o finalzinho, né? Essa aqui, ó. A região central. A gente não pode levar nada. Já faz um tempo, Sam. É muito bom te ver. Ainda lembra como se faz? Tem que fechar os olhos e pensar no local do destino. Muito bom, né? Nossa. E esse guarda-chuva aí não é um guarda-chuva, hein? É como se fosse uma bússola. O ruim de dar esses saltos é que a gente não traz nada pra cá, tá, gente? Então tem que criar tudo de novo pra gente poder usar aqui. O foco aqui vão ser as missões do Parsa J e do Cubo. Então, vamos lá. Certo, aqui a gente vai ter que ir mais pro centro, não é esse centro de distribuição que a gente precisa ir, mas já arrumei as coisas pra gente partir. Claro que com o milagre da edição vocês não vão precisar se preocupar com isso, mas tá aqui a nossa caminhonete super colorida. Ouso dizer com a temática do Coringa, né? Roxo e verde. Mas as missões que a gente precisa, a gente vai pegar ali na frente. Ali onde tem o... eu não me lembro, acho que é Central Knot City. Eu não posso estar errado. Enfim, a gente vai seguindo aqui, vai passar o Artífice. E aí a gente vai conseguir a missão. Aí, vem me pegar! Bom que aqui a maioria dos lugares já tem estrada pronta, né? Onde não tiver eu posso construir depois. Claro que eu não vou construir com vocês assistindo, porque senão vai demorar bastante. Vocês também já sabem como é que constrói, então não precisa se preocupar com isso. Daqui a gente tem o primeiro Prepper como secreto, né? Prepper secreto. Tem o primeiro Prepper, o primeiro portador, o editor, o filho do escritor, também é considerado secreto. Eu acho que acabam, são esses só. O restante a gente encontra normalmente jogando, né? Durante a missão. Aí fica a critério de quem estiver jogando. Usar tirolesa, usar estrada. Essa área aqui já é mais conhecida, né? Boa viagem. Olha lá os mulos, ó. À vontade eles vão ficar. Não vou dar chance pra eles, não. Oxi, do nada, vocês viram? Veio o facho aqui falando que estava sendo monitorado. É aquele centro ali, ó. South Knot City. Valeu pela ajuda. Tem uma galerinha, né? Uns preppers que a gente conheceu já. Essa é pra você. Ó, pra ir o primeiro prepper, ele fica nessas montanhas aí, ó. E atrás dele é espiritualista. Tudo juntinho, né? Eu prefiro usar as tirolesas, tá, gente? Nas montanhas. Mas aqui, eu prefiro usar as estradas. É o caminho que a gente já vai fazer normalmente, né? Beleza. Vou focar agora no cubo. Não, vou focar no chip. Liberado. Bem-vindo, Sam Porter Bridges. É só pegar a missão ali no painel. Sem muita novidade.
Olha lá, pedidos para o Sam. Recuperação do chip das ruínas pelos terroristas. O pedido não pode ser cancelado se for aceito. O último chip que Jay está procurando foi encontrado, mas os terroristas o pegaram e parece que querem usar um terminal abandonado para acessar os dados dele. Isso está afetando a rede Kiral da área. É mais ou menos o que estava escrito no e-mail, né? Impedindo que qualquer estrutura ou instalação seja usada ou construída, derrote os terroristas e leve o chip de volta para o centro de distribuição ao sul de Lake Knot City. Beleza, já vamos pegá-lo. Vamos com a caminhonete, claro. Do jeitinho que ela tá aqui, bonitona. Vamos nessa. Primeiro pedido atribuído. Esse episódio 15, galera, é o episódio que a gente tá, né? Por estar nas suas mãos. E como eu tava falando lá no quarto, é um episódio que não tem fim, tá? É só pra você ir jogando e fazer as coisas que vocês deixaram pendentes. Então não é algo para ser concluído, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Não precisa ser concluído. Tá, aqui a gente vai lá atrás da Casa do Artifício. Dá para ir por aqui, dá para ir pelo outro lado. Aí vocês escolhem por onde vocês preferem ir. O importante é chegar do outro lado, né? Quebrei uma caixa ali sem querer. Não vi. Ups, foi mal. Daqui já dá pra ver onde é. É lá no fundo. Inclusive, o fundo desse lugar que a gente vai, que é o antigo shopping, né? Ele... acho que é um shopping, não sei se é um shopping ou se era uma cidade que foi destruída. Dá pra chegar no abrigo do Higgs. Né? Uma surpresa pra ninguém aí que assistiu o vídeo anterior. E o Englert, na verdade, era o Higgs pedindo pizza pra gente, né? Sem vergonha. Enfim. Beleza, é aqui, né, que a gente vai. Vou aproveitar aqui e dar uma passada por aqui, beleza. Ó, já tem uma tirolesa aqui no jeito. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas estarão bloqueadas. Ah, é uma Knot City ali, ó. Área de EPs e tal, beleza, não sabe. Não vou colocar uma tirolesa aqui, porque a gente não precisa sair daqui correndo, né? Vou deixar o carro aqui no jeito também. Tá cheio de terroristas. Bom que a gente já tá com um monte de armamento também, né? Estamos bem munidos. Escada, âncora, vamos levar no trator. Trator é importante. Escadas também. E é isso. Vamos levar aqui uma âncora de escalagem, não é que a gente precisa, né? Vou deixar o nosso carrinho aí. Vamos começar a brincadeira, né? Faltando uma arma aqui, não tá não? Vamos ver. Lança-granadas, beleza. Escopeta. Ah, tá. Não, só tem esses dois. Eu não peguei um fuzil, né? Vacilo meu, galera. Vacilo meu. Foi mal. Vamos de escopeta, então. 40 balas. Acho que vai dar, né? A gente pega as munições extras ali. Ah, ok, ó. Vai pra lá. Vou até pegar a munição extra que a gente usa, né? Beleza, caiu ali. Vamos sendo. Legal. Cerâmica ali, beleza?
isso na simulação, né? Não, deixa meu sangue aí, vamos. Aí, ó. Toma. Toma, toma. Vamos lá, gente. Enche aí. Vamos. Tô sem bolsa de sangue? É isso mesmo? Ah, é sério? Nossa, que vacilo. Eu vim sem bolsa de sangue. Ótimo. Parabéns, Diego. Você é oficialmente um maluco. Vamos lá. Com essa galera pra dormir. Jeito, né? Pera aí, quem tá atirando em mim, gente? Ah, tá ali, ó. Pronto, outro foi dormir. Uma galera ali. Podia jurar que eu tava com um negócio de sangue. Bolsa, né? Tem nenhuma alma abençoada aqui tem, né? Pra me atender. Vamos trocar aqui de novo. Botas, as bolsas de sangue não tem, né? Peraí, não atira não. Amigo. Oh. Quer fazer amizade comigo? Caracas. Uma bolsa de sangue lá embaixo. Tô bancada, né? Oh, vou pôr vocês pra dormir à distância, hein? Ó. Todo mundo dormindo. Nossa, mas você tem uma sniper aí, é isso? Caramba, cara. Tirou com o quê? Bom, aqui que você usou aí foi um rifle de precisão. Possível. Olha. Não foi do jeito que eu esperava, mas foi tão bom quanto. Fica aí dentro, vai. Bonitão. Dormiu? Não mais vai, né? Não, ele não tá dentro. Ele tá do lado aqui, ó. Não seja por isso. Dorme. Só não vem pra todos. Você vai deitar, gente? Vai, deita. Eita. Vou pegar aqui munição extra. Muito bom, por sinal. Eu não sei como usar. Bolsa de sangue, que a gente precisa, né? E por fim, o chip. Armário privado, chip do Vin. Certo. Já podemos ir embora daqui. Eu acho que tem um caminho aqui direto. Vamos ver. Se eu já não deixei ele aqui no esquema. Se eu não deixei, a gente arruma isso agora. Já vamos colocar uma escadinha para ajudar os próximos. Oxi. Aê. Beleza. Aí, uma escadinha aí, ó. É bem, meu.
Bem alto mesmo. Nem precisava da escadinha, né? No final das contas. Certo. Vamos voltar a entregar o chip. Já pegar a próxima missão. Que é a do cubo, né? Que também é por aqui, tá, gente? Mas é pra lá, ó. Aquela direção ali. Dá pra conectar aqui com o Khan, olha lá. Ali que o Khan fica. Escaneando agora. Escaneando o ID das linhas. Verificando o ID. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas ficarão usadas agora. Liberado. Bem-vindo, Sam. Restrições de armas encontradas. Nossa, eu fui sem nenhuma bolsa de sangue. Eu tô ficando doido, né? Totalmente despreparado eu fui. E ousado pra caramba, né? Ai, caracas. Fica fácil ser bagunçado, né? Eu vou resolver isso assim que a gente chegar lá no outro centro. Eu já consigo resolver. Tá um tempo bonito lá fora, uma noite bonita. Uma lua grandona, sabe? Bonito. Às vezes eu dou umas viajadas nessas paradas, sabia? Eu particularmente prefiro quando tá meio chuvoso, sabe? O tempo. Eu sou adepto do ai, que sol lindo. Eu gosto mais do frio, do clima mais... clima que as pessoas chamam de mais triste, melancólico. Vamos ver o que o Jay vai dar pra gente agora. Fazer entrega, beleza. Você conseguiu? A gente faz o que pode, né, meu amigo? Parece novinho. Meus parabéns. Tiramos das mãos dos mulas lá, né? Os terroristas, no caso, né? Não dos mulas. Cyberpunk 2077, criador. Jack Wallace. Os recursos dela possuem um alcance maior agora. Aprimorou a bússola. Parar pra respirar não é pecado. Beleza. Novo pedido disponível. Acesse Então vamos ver aqui o e-mail dele. Opa, lugar errado. Sim, galera, dá pra ver e-mail fora do quarto. É que eu prefiro fazer no quarto pra não quebrar a imersão, mas como aqui já é a missão, encerramento da missão a gente já lê agora. Valeu, acho que isso é um adeus. Lembrei, Sam, lembrei. Foi uma saída e tanto. A gente pulou direto pra dentro do carro. Eu e o Vi. Um amigo do trabalho, digamos. O plano era bom, devia ter funcionado perfeitamente, mas não sei, eu errei. A gente morreu, acho. Até onde eu sei, eu sou um fantasma. Olha pra mim, cara. Uma porra de um fantasma vagando entre mundos. Que merda. A rede Kiral é a única coisa na qual posso me segurar. Mas graças aos chips que você encontrou, tô lembrando de tudo. Do V e do resto. Só preciso descobrir onde e quando eu errei. Aí eu vou poder voltar pra casa. Não teria motivo pra eu não poder. Até onde sei, não tenho um corpo pra me preocupar. Sou só dados, lembranças e rancores. Nada a perder e tudo a ganhar. Vale a tentativa, sabe? O que significa que é hora da gente se despedir. Nem sei como te agradecer, Sam. Sério. Como presente de despedida, mexi na sua bússola uma última vez. Agora você deve conseguir desativar caminhonetes e postes com sensor de ainda mais longe. Também quero te dar alguns hologramas, um do gênio do nosso mundo e outro de um hermano bonito pra caramba. É só olhar pro cara. Espero que você pense em mim. Adiós, Sam. Talvez a gente se encontre de novo um dia. A gente vai lá na... pegar o cubo, né? Que é um dos e-mails aí também. Depois a gente vai atrás dos novos preppers. E por fim, as estrelas. Por fim, as estrelas não. Aí vem as estrelas e por fim os arquivos que a gente conquistou aí no meio desse percurso.
Beleza? Parece muita coisa e de fato é muita coisa. Não vou tentar diminuir pra vocês não, viu, gente? É o que é e é isso mesmo, tá? Não tem muito pra onde fugir, não. Agora a gente vai ali atrás da... mais ou menos onde a gente lutou com os terroristas agora há pouco. Aquela direção que a gente vai. Só que ao invés de entrar na área que a gente entrou, a gente vai dar a volta pela lateralzinha ali. Tudo tá descrito no e-mail, tá, gente? Não é impossível de descobrir sozinho, não. Beleza, chegamos aqui. Aqui, ó, sem muito segredo. A gente vai sentido a cidade destruída ali, ó. Escaneando agora. Escaneando e rede Abrites. Só que ao invés de entrar reto, que é o caminho que a gente faz geralmente, é só jogar aqui pra esquerda. Vira aqui à esquerda. E aí vai indo em volta. Tem duas abordagens aqui. Ou você luta com as EPs que vão estar aqui, ou você não enfrenta elas, pega o cubo e vai embora. Fica a seu critério. Então tem uma abordagem aí, né? Tá vendo aí as medusas. Tem um chip ali pra gente pegar. Nem sabia que tinha um chip aí, tá bom? CPs. Tem uma pontezinha ali, ó, bacana. Bacanuda pra gente. Nem que chove e vira uma carroça, né? O trator. O que antes era um trator, agora se torna uma carroça. Vamos pegar. Nem dá muita trela pra essas medusas aí. Dá muita atenção, não. Vou pegar o nosso chipzinho. Caminha por aqui mesmo, tá, gente? Não estamos no lugar errado, não. Por incrível que pareça, não estou perdido, olha aí. Beleza, vamos indo. Aqui tem uma tirolesa que a gente pode usar, ó, pra voltar. Beleza. A gente não vai tentar atravessar o rio de Alcatrão. Por aqui, ó. Só que o negócio já começa a ficar mais sério, tá? Então aqui é... precisa estar pra lá, ó. Carga perdida, cubo, companheiro final. Como eu falei, tomar cuidado com as EPs. Não são só medusas que tem aqui. Olha aí. Ali é pra gente ser ousado e pular ali, mas eu não vou fazer isso. Caiu aqui, acabou. Né? Vocês já sabem pra onde a gente vai parar, né? Tivemos aí o prazer de passar por umas situações complicadas no último episódio. Tentou? Tentou, beleza. A gente passa pra lá. Ai, sai fora. Me pegou ainda, que safados. Vai. Bora. Vê que a gente deu um like de graça.
Por causa do herói, que a gente fez aquelas missões com classificação maior. E aí elas garantem isso. Bom, aqui é o seguinte, ó. Tem essa EP gigante, né? Menorzinha ali. Dá pra gente fazer o seguinte. A gente vai pertinho, mas não tão perto, né? A gente tá com a luva. Com a luva especial, né? Aí com essa luva a gente consegue pegar aqui, ó. Sem arranjar briga. Se a gente não tivesse com essa luva, aí a pancadaria ia ser um pouquinho mais intensa, né? Mas não é o caso, então tá de boa. Ah, droga. Não trouxe nenhum CQP. Daria pra ter colocado um CQP aqui e linkar direto pro outro lado ali. Vacilei. Pena. Tem uma IPzinha ali, ó, tá vendo? Problemaço pra gente. Dá pra pôr uma escada aqui, gente? Do ladinho dessa? Será? Vamos ver. Tem escada de monte também, então não tem problema. Não vai dar. Que pena. Não queria ter que... Enfim, vocês entendem, né? Ah, mas eu acho que dá, vamos ver. Ela pegou a gente no finalzinho, né? Da passagem. Aí, ó. Ai, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Sai, 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 sai. Ai, deu. Que bom. Pronto, maravilha, galera. É isso aí. Nem foi tão difícil, né? Achei que ia ser mais. Eu realmente achei que a gente ia cortar um dobrado pra fazer essa travessia aqui. Se vocês levarem um CQP, dá pra colocar uma tirolesa ali do outro lado e atravessar. Porque eu vacilei, era justamente pra ter feito isso, tá? Acabei não fazendo. Mal. Pronto, agora a gente volta. Entrega o cubo e termina as missões do Portal e do Half-Life. Eu não cheguei a jogar o Portal, mas eu acompanhei alguns vídeos justamente da história, né? Alguns canais que eu acompanho, inclusive eu até comentei um deles que é o Sandman. E aí, acho que foi no Sandman. E eu acredito que esse RA que precisa ser montado é a inteligência artificial que faz os experimentos no Portal. Mas como eu não joguei, eu não posso afirmar nada, tá, gente? Eu não estou afirmando. Eu estou sugerindo que talvez seja isso. Aí, vamos lá. Dirigindo meu carro. Faltou uma buzininha, né? Não tem buzina, né? Escaneando o ID da Bridges. Verificando o ID. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas ficaram bloqueadas na saída. Liberado. Bem-vindo. Não arranjamos nenhuma briga, hein? Caramba, achei que a gente ia acabar arranjando. Tem umas estruturas que foram construídas que parece que foram construídas de sacanagem, né? Pô, aquela escala, aquela pontezinha ali que não leva pra lugar nenhum. Uma viagem agradável. Beleza, a gente entrega esse cubo. E aí começa a conectar os preppers, que são os preppers secretos. Vamos começar com o editor. O editor, se eu não me engano, ele dá uma proteção para mochila. Se eu não me engano. Que é bem útil. Todos os itens que estão protegidos pela mochila, por essa proteção, não deteriora. Você tem que tomar cuidado para não se esquecer e não melhorar ela de tempos em tempos, né? Vou falar uma ponte que a gente não terminou ainda.
Ali leva, eu acho que pra artífice. Artífice não, pra roboticista. Aquela estrada ali. Escaneando o ID da verificando o ID. Mesmo que não persistirá. Ah, esse jogo vai fazer falta, viu? Ainda bem que eu ainda vou jogar ele pra fazer a hora sem comentário, né? A jogatina completa sem comentário, então... Ainda vou conseguir matar a saudade. Não é aqui que é pra entregar, não? O cubo? Ah, tá. Olha aí, eu vacilando. Tem que levar pro incinerador, galera. Esse aqui não é de entregar, não. Ei, juvenil, hein? Cadê? Aqui, ó. Levar pro incinerador. Esse aqui ou a gente joga no alcatrão ou leva pro incinerador. Vacilei, viajei. Foi mal, galera. Foi mal. Fui juvenil, fui moleque. O incinerador tá... Tá, beleza, eu lembrei onde tá. Tá lá no caminho pro Khan, né? Sentido Mountain North. Não tá longe, não. Tá uma caminhadinha, mas não tá longe, não. Essa caminhonete nem tem bateria, né? Essa aqui é a primeira caminhonete, ó. Eu peguei lá porque tava na garagem. Nem criei uma caminhonete. Certo. Nossa, vacilei total agora, hein, gente? Foi mal. Isso porque fica desenhadinho, hein? Onde é pra ir. Você imagina se não ficasse. Bem ali, ó. Como é que eu vou fazer com relação aos preppers, galera? Eu vou pegar um ponto de saída, que seja próximo de onde eles estão, e aí eu vou mostrar pra vocês aonde é. Eu vou lá com o Sam e faço a conexão com eles. Então, como eu falei, eu vou fazer uma edição para vocês terem um melhor aproveitamento e a menor perda de tempo. Eu não vou ficar indo e voltando com coisas para levar, não, só para... Eu vou tomar o tempo de vocês com isso. Eu vou mostrar onde eles estão, conversar com eles, fazer as missões. Quando completar as estrelas, eu mostro pra vocês. Então vocês vão ver os preppers, os secretos, né? Que a gente não viu ainda. E depois só quando for a última estrela, né? Que é o último comentário que eles fazem que é diferente. Porque eles se repetem, né? Os diálogos. Eu não quero ficar tomando tempo de vocês com isso. Senão o vídeo acaba ficando muito maior do que tem necessidade de ser, sabe? Jogar eu vou ter que jogar tudo. Eu vou ter que fazer todas as entregas até conseguir as estrelas. Mas não quer dizer que vocês precisem ficar vendo isso, né? Depois de um tempo realmente fica um pouco monótono, né? De um lugar pro outro, levando itens, né? Essa é pra você. Tem a leitura dos arquivos também, né? Pra quem gosta, vai ser um prato cheio. Tem coisa pra caramba pra ler. Aí eu vou aproveitar, já pego todas as estrelas. Aí o que tiver de arquivo pra receber, que a gente recebe quando faz amizade com eles, né? Aí eu já vou juntar tudo, fazer um pacotão, ler tudo de uma vez. Então esse vídeo vai ser só isso. Os extras e o final, né? E tem as missões também. O que tiver de missão pro Sam, eu vou fazer também. Eu acredito que só tem ainda dependência da Fragile, né? Mas se tiver alguma outra, eu vou deixar pra vocês verem também. Mas eu acho que o que tá faltando é só essa aqui mesmo e a da Fragile. Que é aquele lugar secreto, né? Que a gente foi. Incinerador. Nossa, fui meio longe, né? Podia ter deixado a caminhonete carregando. Foi criança de novo, hein? Tem um poste ali, ó.
Pronto, tá aqui, ó. Cremar. Bebam água, importantíssimo. Aí, Half-Life Alyx Tripod. A gente recebeu um e-mail, ó. Já vou dar uma olhada, porque é o fim, né? Dessas missões. Você impediu os experimentos. Eu soube que você conseguiu cremar aquele cubo. Bom trabalho, Sam. Você salvou o dia mais uma vez. Acho que estamos fora de perigo por enquanto. Mas eu ainda tenho um monte de perguntas. Tipo, o que era aquela coisa, afinal? O que eram todas aquelas mensagens marcadas com... Aí o símbolo que eu esqueci qual que é agora. Lambda, né? Acho que é Lambda. Não lembro. E de que tipo de experimentos aquele impostor estava falando? Bem, acho que a única coisa que podemos ter certeza é que foi ótimo você ter conseguido impedir eles. Sobrevivemos para enfrentar mais um dia e é tudo graças a você, Sam. Nosso grande entregador. Mas e aí, será que a mensagem é de verdade ou é outra agora? Fica aí a dúvida, né? Já mostrar aí o que a gente ganhou, já aproveito e mostro o que a gente ganhou também do Parça J, né? E beleza, ali é nível 2, já vai dar pra gente usar. E-mail recebido de GLaDOS. GLaDOS? Ah, tá. Tem a ver com a lição também. Muito obrigada, Sam Porter Bridges. Não estou mais no seu mundo, então talvez você não receba essa mensagem. No entanto, se a receber, quero que saiba que sou muito grata. Você me ajudou a despertar para a verdade de que esse não era o meu mundo. O meu propósito é a busca interminável pela ciência, mas se eu tivesse continuado com aqueles experimentos específicos aí, os resultados teriam sido imprevisíveis e possivelmente catastróficos. Os mundos são governados por princípios lógicos. Mundos onde esses princípios estão comprometidos tendem a não durar muito tempo. Olhe para o seu, por exemplo, onde os mortos se misturam aos vivos. Felizmente, ao destacar aquele cubo, você ajudou meu K a retornar ao meu mundo. Agora estou em casa e continuo viva. Bom trabalho, Sam. Bom trabalho. Gostaria de dar um último presente, uma lembrança para marcar o tempo que passei em seu mundo. É o holograma de um tripod. Pode parecer bem assustador, mas, por favor, pense nele como um lembrete digital da minha existência. Espero que nos encontremos de novo um dia, Sam. Vamos marcar um chá com bolo, vai ser lindo. PS, ainda estou fazendo ciência, não se preocupe. Tá bom. GLaDOS. Deixa eu descer. Vou mostrar pra vocês o holograma dela. Tripod. Então, personalizar a estrutura. A gente vem aqui nas que são raras, né? Ó, a Emily, que a gente ganhou também, né? Aí tem o Die Hard, Mamama. Ó, o Higgs. Higgs 5 grandes. Aí tem um robô de entrega, desce. Aeronave Trauma. Aqui é o Kojima, né? Kojima Cyberpunk, é isso? Parecendo, né? Criador. Jack Willis, que é o cara que... É o Parça J, né, na verdade. Contou a história lá, que foi fazer o trabalho e morreu, né? É esses dois aqui, e aí acabou. Só falta o Tripod, cadê? Aqui, ó. Tripod, Half-Life. Essa criatura doidona aí, ó. É uma arma isso, né? Fechou. Beleza. Beleza, vamos nessa. Vamos nessa, Sam.
Agora a gente vai voltar. Vai lá pro primeiro mapa inicial, né? Que a gente vai a primeira vez. Ah não, eu posso já fazer aqui. Eu vou ativar os preppers secretos aqui primeiro, depois eu vou pra lá. E aí eu vou atrás das estrelas. Acho que assim vai ser melhor, porque eu já tô aqui, né? Não faz sentido sair daqui. Então aqui a gente tem 3 preppers pra achar. Que é o diretor... Não, diretor não, é o editor. Que é o editor da revista, que eu falei que é a revista famosa, né? É o editor, vamos cortar aqui, ó. É o editor, o primeiro prepper e o primeiro entregador. Aí um fica perto da fazenda de chuva temporal, o outro fica aqui perto dos mulas, e o outro a gente já viu lá o acampamento dele, né? Só não fez a missão dele, mas a gente viu o acampamento dele. Aí eu vou seguir aquela lógica que eu falei pra vocês. Pego o lugar mais próximo deles, vou até lá, faço a missão, libero eles e depois eu vou atrás das estrelas. As estrelas vão levar bastante tempo para concluir. Aí eu edito legal para vocês e deixo só o conteúdo refinado. E aí a gente encerra aí Death Stranding, pelo menos o 1, né? Vocês podem esperar que eu vou trazer o 2 aqui para vocês também. Só não vou conseguir trazer agora, né? Nesse momento, porque já tem uma agenda de vídeos no canal, né? Eu já sigo uma agenda. E também eu não tenho não teria acesso aí ao jogo antecipado. Então não daria para criar conteúdo e colocar no lançamento, por exemplo, né? No dia do lançamento. Mas vai ter, galera. Se vocês gostam da forma que eu faço aqui os vídeos, podem ficar tranquilos que eu vou trazer. Vocês vão poder assistir por aqui. Beleza. O primeiro prepper tá ali, ó. Na montanha ali. Encontrar eles não é difícil, tá, gente? A única forma é... Só tem que ver qual que é a forma de pegar a missão deles, né? O primeiro prepper, se eu não me engano, tem uma missão própria que você faz pra ele. Você vai até lá, pega uma missão e executa. O editor também tem, o músico tem. Eu acho que o primeiro entregador é o único que você precisa pegar uma remessa de alguma coisa pra poder levar pra ele. Mas até aí não tem mistério. Geralmente as remessas ficam próximas dos abrigos, né? Como foi com o filho do escritor, por exemplo. Tem uma caixa na frente do abrigo dele. Tem até uma sensação boa ter terminado o jogo, sabia? Não por ter terminado, mas por ter conseguido terminar. É um jogo grande. Eu não imaginei que... Eu imaginei que daria certo, mas eu não imaginei que seria dessa forma. Achei que ia dar muito mais trabalho. Mas é bacana, né? Desafio conquistado aí. Então, beleza. Agora começa o reconhecimento dos preppers. Então, esse aqui fica próximo do editor. Então, eu vou sair daqui pra lá, certo? Só entregar esse chip aqui que a gente pegou. Valeu, hein? Quebrou um galhão. Agradecemos sua contribuição. Então vamos lá. O nosso carrinho aqui, todo detonado, tadinho. Mas tá funcionando, isso que importa. Então a gente vai pro editor. Tenha uma viagem agradável. O editor tá aqui, ó. Vira aqui. Vai na direção do acampamento dos mulas ali. Restrições áreas. Só conferindo pra ver se não é ali, porque é bem num canyon. Um
canyon desse, sabe? É aqui, ó. Se não for aqui, é mais pra frente. Vamos ver. Tem um desenho na entrada. Vamos usar essa passagem aqui. Eu acho que não é aqui não, hein? É um desses canyons, gente, mas... não me lembro ao certo qual é. É aqui não. Será que é nesse outro? Tchau, os brigões. Esse menino que gosta de brigar. Eu não consigo enxergar, né? Aí não ajuda também. Pode vir aqui, amigão, vai. Vamos resolver aí nossas risgas. Pronto. Vai em mim, vai. Dormir com seu maior sono. Nossa, por essa eu não esperava, hein? Cair assim. Eu acho que eu caí no lugar errado ainda. Vou acabar de ferrar com tudo. Poxa, caí mal, hein? Vou arranjar um lugar pra sair agora. Acho que encontrei. Deixa eu voltar pro carro. Coletor. Caraca, eu podia jurar que era o editor. Calma, Sam, só mais um pouquinho, vai. Força, amiguinho, vamos. Força, força, força. Você consegue, cara, vai. Coletor ou colecionador? Agora eu tô em dúvida. Bem, vamos descobrir. Podia ter feito isso antes, em vez de tentar ter ido às cegas, né? Esse carro não é meu. Ah, tá ali o meu. Mas eu acho que é ali mesmo, galera. Eu que comi bola achando que era mais pra cá. Mas é mais pra lá, ó. Já briga com esses caras, não. Nossa, tava ali do lado, sério mesmo? Lugar erradaço. Vamos dar a volta. Dei maior sorte de a gente não ter perdido, né? Porque eu caí. Nem doeu. Beleza, aqui, tá. Puta ferro. Cacetado. Vai, Sam, só mais um pouquinho, cara. Vamos? Vamos? Não sei, deve ser difícil. Não sei. Aí, ó. Você pode tudo. É isso aí, você pode tudo, cara. Dos limites do aceitável, você pode tudo. Pronto, aqui, ó. Maravilha. A entrada aqui. Calma aí, Sam, não vai muito rápido não. É aqui, ó. Vou colocar uma... Opa! Colocar uma corda.
Vamos, Sam. Escolhe a corda aí, cara. Uma âncora aqui, ó. Que obstáculo que você tá detectando, meu amigo? O único obstáculo aqui é a sua falta de vontade. Aí, ó. Vem aqui. Escaneando agora. Escaneando e rede abrindo. E rede Ah, então é coletor, gente. Desculpa. Ó, colecionador, ó. Então aqui tem o pedido dele, ó. Videogames antigos roubados pelos mulas. Então a gente vai lá. Recupera. Acho que é até um PS Vita, se eu não me engano. Não tem nenhum item, né? Restrições a armas invocadas. Vamos subir. Aí. É ruim de subir com muita coisa, tá, gente? Ah, mentira que fizeram isso. Que sacanagem, meu. Ai, caracas. Dá pra dar uma migué aqui? Vamos ver. Não, não dá. Vai dar não. É, eu queria ter feito o rapel, né? Mas, enfim, não deu certo. Vai de escada mesmo. Isso é melhor, mais seguro, né? Ah, mas que sacanagem também. Atravessou o chão o negócio aqui, né? Vou pegar de volta. Não tem necessidade de ficar aqui, não. Vou pegar a nossa caminhoneta. Ah, antes disso, deixa eu... Não, tô sem CQP. Deixa eu pegar na caminhonete. Vou colocar um CQP ali, né? CQP não, uma tirolesa. Pra gente usar depois. De caminho, né? Ah, tá, não vai dar agora porque eu tô sem cobertura da rede Kiral. No problema. Dá uma resinha aqui, pause, dá a volta. Os videogames estão ali, tá, gente? A gente já vai lá buscar. Opa! Só por aqui? Uhul! Não façam isso em casa, crianças. Perigoso. Ó, tem uma tirolesa aqui, ó. Dá pra usar. Talvez eu nem precise criar. A gente vai passar lá pro outro lado, né? Pegar os videogames. Provavelmente tá numa caixa de mulas. Não vai estar jogado assim. Tá aí, panguando, vai. Olha lá, tá ali. Eu vou atropelar, né? Não consegui. Que pena, hein? Não queremos que eles atirem na gente, então eu vou quebrar as torretas deles. O alvo nem é eles, tá, gente? Aqui a questão é a torreta, tá? Venham, meninos. Oxe, peraí, tô ruim aqui. Aí. Oi, toma. Droga, errei. Toma ele. Toma. Oi. Quem desceu? Oxi. Que doideira é essa aqui? Nossa. Pegaram, ó. Toma. 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 Vai. Toma mais um. Mais um. Próximo. Nossa. É o último chefe esse aí. Nossa, que QP que derrubou. Não, a fumaça eu não queria. Ixi, acabou aqui, hein. É, um pouco agressivo, eu acho, mas vai lá. Acabou? Não, né?
certo. Vai, dorme. Dorme, dorme, dorme. Boa. Tá aqui. Toma. Nossa, tá resistente, hein? Pronto. E que acabaram, né? Acabaram. Agora é a pancada. Mas antes disso... é os videogames, né? 1, 2. E são 3, cadê o outro? Falta uma parte ainda, hein? Olha que safadinhos. Deve estar em outro lugar. A gente acha, sem problema. Toma! Oh, acabou. Tem que achar mais uma. Tá lá embaixo, ó. Oh, e aí? Ó, perigo. Toma. Oh, não consegui. Pronto, aí, ó. Tem outro ali, ó. Não, não, não. Pera. Seja por isso. Toma. Eu caio, mas você vem junto. Não tem problema, a gente vai correndo ali e tá tudo certo. Poxa, tinha mais um, é? Oi, e aí, tudo bem? Vamos pro mano a mano? Então vem. Sério isso? Tropeçou? Oh, me senti o Aquiles agora. Tropeço me trouxe a vitória. Aí, pula. Aí. Pronto, aqui é a última peça, né? O que mais nós temos aqui? Vamos ver. É só essa mesmo. Agora a gente tá com ele completo. Achei que você ia cair, sério. Ainda bem que você não caiu, cara. E de quebra a gente ainda limpou a área para outros entregadores passarem, né? Não é bom, né? A sensação de dever cumprido. Beleza, então vamos lá. Fazer as nossas entregas. Só isso, isso aí. Ixi, a minha tá descarregando. Eu me atentei a isso, né? Detalhes, detalhes. Beleza. Não, ainda não. Tá bom. Ali, ó. Achar um poste para recarregar, né? Beleza aqui. A gente passou por aqui, né? Um caminhozinho horrível. Estava exigindo de novo do Sam fazer malabarismos. Ali, ó. Quase chegando. Boa, Sam. A gente é sempre bem-vindo, cara. Agora, cadê os videogames? Estão comigo já? 1, 2, 3, estão. Beleza. Quase que eu caí. Quase, quase.
ID da Fred Jackson. Fazer a entrega. Tô lá. Ah, uma entrega. Você com certeza gosta de impressionar. Se existisse uma lista de honra dos portadores, o seu nome com certeza estaria no topo. Algum S. Aí tem os arquivos, ó. Por isso que é bom a gente fazer as conexões, né? Caso precise dos seus serviços de novo, entrarei em contato. Bem, ainda não conectamos ele, né? Disponível. Acesse. Eles são um pouco difíceis, né? O negócio é fazer missão pra eles, né? Aqui é a revista de videogame Famitsu, que é a revista dele, se eu não me engano. Vamos ver. Entregue mais unidades de carga solicitada para coletor. São as revistas. Tem que ter pelo menos uma estrelinha, senão a gente não fecha com eles. Esse aqui é jogo de tabuleiro. Esse a gente já completou. Ah, mas é caminho, né? Vamos lá. Foi nas costas, beleza. Pedido atribuído. Mas a gente já sabe que ele existe. Isso aí já é um bom sinal. Suas armas revogadas. Beleza, boa. E aí daqui a gente tem que ir pra cá. Depois trazer as revistas pra ele. Parece ser meio chatinho, né? Mas é basicamente o que a gente fez com o Filho do Escritor, vocês lembram? A gente teve que fazer umas 2 ou 3 missõezinhas pra ele e tal. Oxi. Olha lá, tinha umas coisas chamadas revistas. Ela tá querendo conversar com a gente? Eu preciso trocar essa caminhonete, hein, galera? Então meio que na hora de dar tchau, né? Onde dá pra carregar a bateria? Ali, Sam, ó. Bem ali na frente, ó. Mas não vai precisar não, a gente vai direto para o centro de distribuição, já entra ali, deixa a caminhonete. Tá tudo lindo. Escaneando agora. Escaneando o ID da Bridges. Verificando o ID. Action certo. Arma de 2 rodas. bateria fraca. Carregue o veículo. Entrega aqui, ó. A carga de alguns pedidos padrão pode ser coletada em armários privados. Tá tranquilo aí, Sam? Sempre. E você, como é que tá? Parece novinho. Meus parabéns. Acabei de trazer, cara. Peguei e já trouxe direto pra você. No caso, a gente não precisava ter feito esse, tá? Parar pra respirar não é pecado. Ok, mais uma mensagem de alerta aí. São as 2 revistas que ele pediu, né? Agradecemos sua contribuição. Tranquilo. Tamo junto, cara. É assim que a gente faz. Vai se ajudando. Eu sou o Zé. Troquei a capinar com a caminhonete. Tem umas coisas pra colocar aqui, ó. Mas não precisa, aqui já é level 2. Então, bora fazer essa entrega aí. Restrições armas revogadas. Acho que nem precisa passar pra lá, né?
Ah, melhor passar, né? Vamos pra cá, depois a gente vai pra lá. Fazer o caminho que a gente já conhece. Mais seguro, né? Pra cá. Já aproveito e coloco uns itens ali naquela tirolesa. A gente trocou a caminhonete agora, ela tem uma bateria extra, galera. Não é bacana? Orar, beleza. Agora ela alcança 350, hein? Vou pegar aqui, ver se já completa uma estrelinha. Se completar, ele já vai entrar na rede final. Aí sobra aí pra nós dessa área o primeiro prepper e o primeiro entregador. Beleza. Portador, né? Descendo. Pô, de novo, Sam. Caracas, cara, que doido. Olha o penhasco. Escaneando agora. Escaneando ID da Atreides. Aí não, né? Muita ousadia, credo. Aí, ó. Ora, se não é Sam Bridges. Muito bem, muito bem. Oh, oh, oh. Você com certeza gosta de impressionar. Se existisse uma lista de honra dos portadores, o seu nome com certeza estaria no topo. Tá vendo como se repete as conversas? Então vai ser só a primeira. Aí, beleza? Só pra colocar ele na rede. E depois a última. Você despertou um pouco o meu interesse no mundo exterior. Entretanto, como ainda tenho ressalvas quanto à UCA, prefiro firmar um acordo por enquanto. Não é um problema, certo? Beleza, olha aí. Bonitinho o mapa, né? Cidades Unidas da América. Dados para a seguinte cor de armação da máscara Ludens. Amarelo emergencial. Beleza, a gente já consegue usar essa área. Está feito, então? Excelente. Vou tratar de testar a conexão em breve. Tinha razão em ligar para você. Cuide-se. Entro em contato. Informações. Certo, vamos lá. O próximo da nossa lista vai ser o primeiro prepper. Primeiro prepper, cadê você, meu amigo? Tá lá, ó. Primeiro prepper. Ih, tirei. De novo. Primeiro prepper aqui. Um longinho, né? Agora eu consigo colocar um tirolesa. Não dá, Sam. Não pode fazer estruturas tão perto. Você vai ter que achar outro lugar fora do sensor. Ah, já tem uma tirolesa ali, eu tô viajando aqui, galera. Vamos lá. Pegar tudo que a gente tem a oferecer. Vamos para o nosso próximo amiguinho, a rede pirata. Primeiro prepper, ou seja, a primeira pessoa que decidiu morar sozinha no meio do nada.
Seria isso numa linguagem mais simples, né? Só acho que não vai ser uma boa ideia aí de caminhonete, né? A gente vai usar um tratorzinho flutuante. Muita boa vontade. E é isso. Escaneando agora. Escaneando o ID da Bridges. Verificando o ID. Aprovado. Armas detectadas. Certo. Como ela tá pra lá, Liberado. vou ser bem ousado e vou tentar uma abordagem direta. Não vou mentir pra vocês, não. Vamos lá. Essa é pra você. Obrigado. Valeu pela ajuda. Mas, cara, é isso que nós estamos aqui. Ó, agora já tem item pra ele, ó, coletor, ó. É um PSP mesmo, galera, não tava errado não. Não falei groselha não. A escadinha que eu coloquei. Certo, então vamos lá. Vou quebrar aqui. Oxe, não tem nada de tirolesa aqui? Caracas, que doideira. Como assim, gente? Tá, então vamos lá. Vamos pegar as cargas. Colocar você no chão. Colocar tudo em cima de você. Menos os equipês. Isso aqui vai ficar comigo. Tem escada aqui, gente? Não lembro se eu... Tem uma escadinha aqui que eu vou pegar. Beleza. Isso aqui também para me proteger, né? São tempos difíceis. Isso aqui pode pôr no prato. Fechou. Muito bom fazer... Ô, caracas. Não era pra você entrar não, Sam. Pode descer, cara. Acabou o passeio de carro. Pode conectar aí o tratorzinho e vamos, bora subir. Vamos pra cima agora. Ai, é uma escada clearão, hein? Não é qualquer escadinha safada, não. Das boas. Beleza. Deixa eu ver aqui se... Aí, beleza. Tirolesa. Vamos pra passagem que a gente quer. Tem uma pavimentadora, né? Certo. Aqui é que tem um obstáculo, mas a distância não tá ruim, não. O obstáculo é justamente a estrada, né? Porque eu não sei por onde essa pavimentadora passa. E realmente, se ela for passar por algum lugar onde a gente... Olha lá, onde tem estrada, ó. Ele não deixa. Também não faz nem sentido deixar, né? Aqui a pavimentadora passa. Não vai dar bom pra gente. A gente usando as estradas que a gente construiu, ó. Tá meio longinho. É 350 o máximo, então essa aqui não ia dar mesmo, não. Porém, para aquela outra ali, não tá tão ruim, né? Olha lá. Presentinho. Presentinho tá bom, né? Já é alguma coisa. Aquela direção ali ainda.
tentar subir por aqui, tá, gente? Não quer dizer que eu vá conseguir. Descer seria muito mais fácil, mas eu teria que dar a volta e passar lá pela espiritualista. E eu não tô afim, de verdade. Por outro lado, eu não vou colocar nenhuma tirolesa subindo. Porque eu não tenho ideia de onde eu vou colocar ela. Quando a gente tá de cima, é mais fácil de entender, né? Onde a gente tá e tal. Aqui. Por curiosidade, vamos ver em que pé que a gente tá. Subindo. São meio chatinhos de colocar na rede, né? Conseguir a confiança deles é difícil. Você, tem um pouquinho, cara. Mentira que não dá pra subir aí. Poxa! Já vi você subir nos lugares piores. Mas tá bom, né? Você que manda, chefia. Se for só alto assim, ó, não tem problema. A gente vai demorar um pouquinho, mas vai chegar lá. Agora, difícil vai ser se tiver uns lugarzinhos esquisitos pra passar, né? Umas rochas deslizando, essas coisas, sabe? Água aqui. A subida vai ser íngreme, ó. Dá pra ver, né? A energia indo pro Beleléu. Bom, aqui eu podia ter subido com um carrinho, né? Fui juvenil também. Aí, bem ali, ó. Depois dá pra pôr um monte de corda descendo, e desce em linha reta. Aí, tomara que tenha entrada ali, gente. Não seja de sacanagem, sabe? Um paredão ali que não dá pra transpor. Já acabou a rede viral, ó. A cara é a coragem. Muita vontade de vencer. Vamos ver. Não tá tão longe. De um em um dói, né? Melhor nem olhar. Só não vale escorregar, Sam. De resto, pode fazer o que você quiser, cara. Ó. Menino aquela patinista. A gente chamava de roller antes, né? Que era... Quem era do patins era roller e quem era do skate era SK8. Ser criança é zoado demais, né? Ai, a adolescência é uma vergonha atrás da outra, né, gente? Tá bom. Ah, tá surtindo efeito. Estamos chegando. Ó, 400. Já foi 100. Opa! Já foi 100 nessa brincadeira aí. De SK8 e roller. Isso aqui tá bem pior, hein? Tá mais íngreme, será? Porque ó a energia indo embora. Não, isso não vai rolar. Ah, vai sim, Sam. Para de fazer corpo mole, cara. Já passou por outras bem piores que essas, mas daria pra vir com um carro assim. Respira.
daria pra pôr uma corda aqui, engatar uma corda e ir subindo, né? E aí ficaria o apoio pra baixo. É, não faz sentido. Melhor não. Respira, vamos lá. Ah, que cenário bonito, gente. Caramba. Vamos lá. Sem perder o foco, hein? Quando a gente usa o esqueleto, a gente economiza energia. Quando a gente economiza a energia do Sam, né? Quando a gente corta o uso do esqueleto, ela consome muito mais rápido. Olha aí que belezinha. Eu acho que vai dar pra fazer um esquema de tirolesa da hora aqui, viu, gente? É bem alto o lugar, né? Estamos quase lá. 263, pouquinho. Até aqui a gente não teve dor de cabeça, né? Praticamente uma subida que dava pra ter feito com o carro. Uma patinada, mas dava pra fazer. Vamos só mais um pouquinho. Falando assim até parece fácil, né? É só um pé depois do outro. Aí, ó. Estamos quase lá, sabe? Como você disse, cara. Com um pé depois do outro. Aí, ó. Boa, garoto. Um pé depois do outro. Vamos lá. A gente se ensinou, vamos. Mas até pra ver a casinha, ó. Pra ver a casinha quer dizer que tá bom. A bateria indo pro saco. Chega. A gente vai com força da vontade. Dá mais um suquinho aqui, ó. Espera mais um pouquinho. Vamos subir. Ali, ó, bem na moda. Aí, ó. Sensacional. Pertinho o lugar, né? Ai, gente, desculpa as piadinhas. Vai ter que dar uma distraída, né? Sobe mais um pouquinho. Vamos, olha aí. Vamos ver o pedido dele, ó. Recuperação antigos componentes de armas perdidos durante a entrega. Nossa, mas tá longe, hein? Mas vamos lá, a gente vai pegar. Que a gente não faz pelos nossos clientes, não é? Pedido atribuído. Que é de resgatar itens, né? Pra lá que a gente tem que ir. Ah, tá tão longe, né? Nossa, mas essa nevasca aí vai quebrar o esquema todo, hein? Eu acho que vai dar pra fazer um negócio bem legal aqui, hein?
Restrições. Ah, não tem Kid Kiral aqui. Vou fazer assim. Vem aqui. Ele joga lá pra baixo. Achei que ia ficar legal, mas não deu muito certo. Pra saber, porque aí depois a gente consegue usar, né? Já deixa aqui. Se a gente perder o esqueleto de terreno, já era. O que aconteceu? Ah tá, a gente localizou o lugar. Ah, entendi. Ah, ele perdeu nas montanhas. Eu achei que a gente ia ter que descer. Quer dizer, descer a gente vai ter que, né? Eu só achei que ia ser mais. Então, beleza. Vou subir um pouco pra cá. Então, o que eu faço? Pego os itens por cima, né? Sou bobo. Por aqui, ó. Pegar um ali e o outro ali. Então, beleza. Desconecta aí. Isso, fica aí. Bonitinho. Não vai embora. Coloca você aqui. Bora lá pegar a carga. Será que dá 30 metros, gente? Vai precisar de mais. Acho que dá, né? Tomara que dê. Cadê o sim? Beleza. Aí a gente pega essa. Sobe. Faz uma outra passagem para outra caixa. Ele perdeu. A gente garante a nossa passagem e dos próximos entregadores que vierem para cá também. Eu não acho que ele vai aceitar entrar na UCA de primeira, tá, gente? Então, tem esperanças? Tenho. Por que não? Mas eu acho pouco provável. Pronto, aí subimos. Maravilha. Agora, reconecta. Vamos indo. O próximo tá ali. Mesmo esquema. Só desconectar aqui. Pegar outro esqueminha de escalada. Lugar e descer. Seguro morreu de velho, né, galera? Como dizem por aí. Pra que eu vou arriscar uma coisa que eu sei que pode ser feito da forma mais tranquila possível, né? E nem é um lugar de fácil acesso, hein? Ó, que horrível. Não sei nem... Eu acho que se eu soltar aqui, ele cai, inclusive. Não. O teste de campo que é ótimo, né? Deixa eu ver se cai. Cair já era, né? Dá pra ir pelos lados também, né? Mas eu acho que a gente fez a melhor escolha. Pronto. Aí eu acordo pra lá. Vamos indo. Vamos indo. Vou voltar a entregar agora. Tão perto, mas tão longe. A cordinha que a gente deixou. Cordinha de emergência, né? Custa. Já tava ali mesmo, né? Escaneando agora. Escaneando o GW.
Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. Nada, disponha, meu amigo. Ver se a gente põe, vai ver a cara. Você deve ser o lendário Sam Bridges, então? Finalmente. Muito bom. É mais do que o suficiente. Pô, então já entra aí na UCA, cara. Uma parceria com a gente. Não há nada como a sensação de conseguir o que você estava esperando. Tô mentindo? O grande entregador não precisa ver isso. Até a próxima. Bom trabalho. Pois é. Pedido disponível. Vamos ver aqui se tem mais pedidos para ele, né? Não, tem dele para outras pessoas. Mas aí vocês já viram ele, né? Que ótimo. Beleza, daqui infelizmente não tem mais nada para ele, né? Então a gente vai ter que pegar de outros lugares e trazer para ele poder entrar na rede com a gente. Eu não vou conseguir fazer isso aqui. Então o próximo vai ser o Prepper Veterano. Prepper Veterano não, Portador Veterano? Bem, mas aqui já abre precedente pra gente começar a trabalhar junto com ele. Vamos subir pra cá. E a gente vai pro próximo, que é o... Eu acho que é Portador Veterano o nome. Se eu não me engano. Eu vou subir pra falar com a... Pra falar com ninguém, na verdade. Eu só vou subir aqui porque... Eu sei que tem uma caixa para entregar. Nossa, mais um pouquinho. Eu acho que mais essa aqui já era, né? Pera aí. Mas pior que eu vou... Posso colocar aqui? Não, pera aí. Vamos pensar melhor com isso aqui. Motor. Essa aqui já pode deixar, tá presa no traje mesmo. Pode colocar aí de volta. Não viaja não. Deixa assim mesmo. Vamos indo. Vamos devagar e sempre. Achei que tinha que pegar a corda para subir, mas não vai precisar. Então, ó, tem uma carga aqui que é pro Portador Veterano. Aí, ó. Foi bom conhecê-lo finalmente. O prazer foi meu amigo. Espero revê-lo em breve. Beleza, a gente vai pegar aqui. A ideia aí, sentido paleontólogo. Vamos ver se a espiritualista de repente não tem alguma coisa pro primeiro prepper, né? Beleza, descendo. Aí, precisava disso, ó, bateria. Ótimo. Escaneando agora. Escaneando ID da Bridges. Verificando ID. Aprovado. Armas detectadas. Todas as... Temos os pedidos pro Sam dela, né? O que for pedido pro Sam, eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu fazendo. O que não for, aí só pra pegar a estrela eu não vou mostrar, não. Que ainda pode ter alguma coisinha diferente, né? Espiritualista, alpinista, cosplayer. É, nada pro camarada, né? Poxa, que mancada. Eles não gostam do cara, é isso?
Comece. Não desista. Jamais. Não desistir jamais. Restrições à área revogadas. Já recarregou. Escaneando agora. Ah, sim. Deixa eu pegar... Escaneando agora. Escaneando ID da É difícil de andar aqui, hein? Aprovado. Pegar material pra colocar nas tirolesas. Até a saída. Agradecemos Beleza, sua vamos lá. contribuição. Disponha. Vamos aí pra se ajudar. Restrições à área revogadas. Opa, desce, Sam. Ele desce pelo outro lado, né, malandrão? Todo malandrilcio. Ah, é 480 mesmo. Ó. 480 desse e 280 desse outro aqui. Esse aqui que eu peguei a mais. Por que eu tô fazendo isso? Pra aumentar o alcance, galera. Aumentando o alcance a gente consegue ir mais longe, né? Parece óbvio? Parece, mas... às vezes até o óbvio tem que ser dito. Vamos lá. Estrutura aprimorada. Beleza, já veio com a Lockman ali, ó. Então, no paleontólogo tinha, né? Puxa, não tá dando engate ali, gente. Que bad, hein? Vamos subir pra depois descer. Vamos ver se dá. Mesmo, subir para depois descer, né? Pra ver se eu tô indo pro lugar certo, né, gente? Beleza. Ali é o alpinista, né? Mas eu não quero ir pro alpinista. Não faz sentido não. Vou fazer o caminho que eu fiz aquela vez que eu fui pegar o cubo. Aquelas ruínas, aí tinha o item lá, lembra? Pra levar pra ele, eu vou pegar aquele item. Fica mais fácil do que eu adivinhar onde ele vai estar, né? Tem estrada aqui pra fazer, né? Sair dessa tempestade logo, né? A gente fica só o básico do básico, né?
naquela direção ali. O bebê tá adorando o passeio. Será que é só felicidade? Chegamos aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês esse. Aí tem um músico. E aí acabou os Preppers secretos. É só colocar eles na rede e pegar as estrelas, os arquivos, ler os arquivos e é isso. Terminamos aí o Death Stranding. Certo, estamos indo no caminho correto. Incrível que pareça, 25 episódios, galera. Tudo separado aí na lista pra vocês, na playlist, né? Aproveitarem aí. Que jogo magnífico, galera. De verdade. O Director's Cut eu não tinha zerado ainda, né? Que é esse que eu tô jogando agora. Eu zerei o primeiro que saiu. E o primeiro já era ótimo. Não tinha nada pra falar que desabonasse o primeiro. Mas esse aqui ele acrescentou bastante coisa, né? Inclusive o uso dos armamentos que não tinha no outro, né? Pra cá, né? Olha aí, o componente foi modificado. Não tem problema se danificar, porque é só o componente, não pode danificar a carga. Vou aproveitar e já vou colocar aqui, inclusive. Ele já evita de estragar, né? Só esperar aí. A gente vai usar essa tirolesa, né? A gente vai subir. Daqui a gente vai lá pro paleontólogo, para as ruínas, né? A gente precisa chegar até próximo das ruínas. É lá que tá a mercadoria que a gente precisa para poder achar o primeiro portador. Perdoem se os nomes estiverem errados, tá, gente? Que nem eu errei ali do editor, ele era na verdade o colecionador, né? Me perdoem. Mas é que assim, a sinceridade é novidade até pra mim. De verdade, eu fiz uma pesquisa pra ver se estava faltando alguma coisa, se tinha alguma coisa que eu deixei passar, né? E a ideia é deixar o mais completinho possível. E aí me surgiu essa dos Preppers secretos. Eu nem sabia que existia isso. A nave que a gente deixou. As ruínas estão ali. Beleza. Já pode seguir. Então, só pra gente ficar alinhado, as missões que são pro Sam, eu vou mostrar pra vocês, porque são pro Sam, meio que são missões secundárias oficiais, né? E as demais missões são missões de entrega padrão, essas eu não vou mostrar. Puxa, aconteceu aí. Não vou mostrar porque é só pro intuito de pegar as... Será que cabe tudo, gente? Ah, acho que agora vai caber, hein? Quero pegar essa motoca aí. As missões pra pegar a estrela eu não vou ficar mostrando pra vocês, porque vocês já sabem como é que é, né? As do Sam geralmente são mais legais, né? Tem alguma interação e tal. Tomara que tenha, né? Tenha vindo aqui em vão. Eu lembro que tinha a carga aqui. Bióloga. Estação
ser muito triste se não aparecesse a carga, hein? Fotógrafa. Ih! Será que eu vi demais, galera? Fazenda politicista. Ó, portador veterano. Ah, ali em cima. Não via mais não. Que era a área de EP antes, né? É, ainda continua sendo. Cadê? Ixi, cadê o item? Laboratório do Hartman, beleza. Granada hemática, geólogo. Não, sai fora, não quero nada com você. Ué? Caramba, o que aconteceu? Eu acabei de ver o item. Cerâmica, estação. Nossa, que doido. Peraí, tem algo errado aqui. Médico, fotógrafo, engenheiro, biólogo, beleza. Olha lá, portador veterano. Marca essa caixa aí, hein? Cadê essa bendita? Nossa, aí me ferrou de vez, hein? Vamos, Sam, corre, menino, corre! Vou deixar isso aqui. Melhor, né? Para de ficar inventando moda, que vai dar ruim. Vamos lá no bom e velho passinho de elefantinho. Veterano, beleza, tá ali. Tá bem no pico do negócio, hein? Caramba, que azar o meu, hein? Detalhe que eu nem sei ao certo. Eu sei que é no meio das montanhas, perto da Fazenda Kiral. É Fazenda de Chuva Temporal. Ele fica mais ou menos, mas eu não sei ao certo onde é. Pra cá aparentemente não tem ETs, né? Tudo indica que elas estão do outro lado, né? Pronto. Cadê? Peguei. Sério? Pega ou não, pega ou não, pega ou não. Pedi demais, né? Nossa, galera, para de ser assim grudento. Ninguém gosta de gente assim. Bora. Não, não quero fazer amizade com vocês. É foda. Certo. Tá aqui, ó. Portador do veterano a um monte de metros. É descendo, né? Beleza. Vamos sair daqui. Merecemos mais. Ali, daquelas é das brabas, hein? Não dá pra fazer amizade, não. Aí, rapidão elas vêm, né? Credo. Bora. Ufa. Certo, cadê? Nosso lugar. Precisa ir. Você consegue escapar, meu amigo. Agora, cadê onde a gente precisa ir? Aqui, lá embaixo.
Tô indo com a cara e a coragem, hein? Esse é um prepper que eu não conheço, tá? Esse aqui eu nunca cheguei a habilitar ele jogando. Eu joguei a última vez. Diz pra mim que é uma descida só. Não é... Ó, é uma descida mesmo, bacana. Esse aqui vai ser destruído. Olha aí, vai dar pra ir de motinha, sério? Bacana. Tá empinando por que isso? Descer aqui, ó. Essa moto eu não lembro dela. Moto com suportezinho. Carregada nas baterias aqui. Dica aí sobre estruturas em más condições, né? Aí, beleza. Isso que eu queria mesmo era energizar a motinha. Lembrei da música do Pequeno Urso. Não dá pra vir de moto, ótimo. Uma boa pedida. Perdida textos raros. É uma forma de descer aqui pra fazenda Kiral, né? Opa, calma aí, vai devagar, carinha. Que isso? Aí, pra que essa pressa toda? Aqui não tá na rede Kiral, então estamos próximos. Olha ele aí. Aleatólogo, portador veterano, ó, tá na porta dele, igual o outro cara. Filho do escritor, né? Cuidado. Carga perdida, medicação, hein? Vamos lá. Tomara que ele já entre de primeira na UCA, né? Parece. Sam Porter Bridges, é um prazer finalmente te conhecer. Belo trabalho. Um portador não devia carregar um peso assim, mas você se superou. Ganhou o meu respeito, e eu não digo isso pra muitos, hein? Olha aí, ganhou o respeito dele, hein? Se não deu pra notar, também sou um portador. Era, quer dizer. Com essa minha saúde, já faz um tempo que não consigo fazer entregas. Acho que vou te chamar de novo, Sr. Sam Porter Bridges. A gente se vê por aí. Bom trabalho. Olha aí. Novo pedido. Vamos ver aqui se a gente tem pedidos dele pra ele mesmo. Não tem, ó, só tem para outras pessoas. Certo, vamos ver aqui. Estação meteorológica, tá. Vou fazer o seguinte, eu vou para um centro agora para poder usar o quarto e me teletransportar para vocês conhecerem um músico. Eu não me lembro se eu fiz todos... Ah, fiz todos desse, acho que... Ah, não, eu posso descansar, não posso usar o quarto. Mas beleza, vamos descer então. Daqui a gente vai para outro lado. Vamos levar esse. Beleza. Pedido atribuído. A gente desce pra lá, ó.
Nossa, é do lado, né, da fazenda? Caracas. Bacana. Impressionante eu não ter visto nunca esse lugar. Eita, pera, Sam. Pera, Sam. Pera. Que isso, cara? Calma. Não é assim que faz as coisas. O menino ia se jogar. Faça assim. Um lugar mais tranquilo, mais íngreme, talvez. É, ó. Assim, por exemplo. Por que não, né? Menos perigoso. Vamos dar uma aceleradinha, né? Vamos. Passar por aquele toldo ali para dar uma carregada. Só para melhorar as coisas. Aí, beleza. Portador veterano, obrigado. Você salvou minha vida. Bom, né? Salvei sua vida, tá ótimo. Feliz em saber. Escaneando o ID da Bridges. Verificando o ID. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas Aí, tem um carro aqui se eu quiser. verificadas. Obrigado. Aí. Deixa eu entrar, obrigado de nada. Vou fazer essa entrega aqui. Muito gentil nos visitar de novo. Caramba! Não parece o tipo de carga que se transporta pra todo lugar. É incrível. Sinceramente, Sam, não sei como consegue. Olha, muito amor envolvido, viu? Vou dizer pra vocês. Antes que eu me esqueça, temos uma coisa pra você. Cerâmica, olha aí. Não tenho nem onde colocar, eu acho, mas vamos levar. Se cuide, Sam. E volte sempre que quiser. Sempre será bem-vindo aqui. Dá uma olhada nos pedidos, de repente já tem pro veterano, né? Aqui não, paleontólogo não. Caracas, eles não se comunicam, que tristeza. Olha. Aí dificulta um pouco, né? Mas beleza. Só tem que achar um abrigo, galera, pra poder fazer o salto da Fragile, né? Tem um abrigo aqui, ó. Deveria, pelo menos. Tem um abrigo por aqui. Ou eu tô viajando? Nossa, pode ser que eu esteja viajando e muito. Opa! Tô confundindo, galera. Ponte, beleza. Restrições a armas revogadas. Tem uma estrada ali. Que é a estrada de corrida, né? Ah, tem um abrigo sim, ó. Não tô doido, não. Olha lá. Cadê? Vai pra cá, ó. Sabia que tinha, poxa. Inclusive a gente tem que fazer uma corridinha, né? Não fiz. Quando eu for fazer as missões do veterano, eu faço uma corrida aqui. Pra vocês verem. Eu nem sei como é, de verdade. Realmente é uma coisa que nunca me despertou interesse. De verdade, eu nunca tive interesse nenhum. Aqui a gente só precisa do quarto mesmo pra dar um salto, né? Vamos pro quarto. Seu trabalho é Olha aí, beleza.
Nosso principeso desperta. Bom dia, Sam. Coleta de sangue concluída. Obrigado por sua generosidade. Disponha. Tira aí o quanto você precisar. Vamos dar um salto agora. De volta, no caso, para a região leste, que é onde está um músico, né? E estamos aqui. Depois, se vocês quiserem, eu mostro a estante de bonequinhos também. Tá, o músico, galera, ele tá pra cá, ó. Bem aqui, ó. Músico. Certo? Todas as armas ficaram bloqueadas. Você pega umas coisinhas aqui pra gente poder ter insumos pra conseguir fazer as missões, né? No caso ali precisa de escada, essas paradas. Estamos prontos, galera. Vamos lá. Só o mínimo necessário. Tem uma viagem agradável. Beleza. O ruim é que manda a gente muito pra trás, né? Do outro lado que o músico fica. Tá marcado lá. Hora de usar as tirolesas que nós instalamos, né? Tem uma viagem agradável. Eu acho que tem até como ir por aqui, ó. Mas é muito longe. Vai valer a pena. Deixa eu colocar uma tirolesa aqui, que é logo na saída, né? O ruim de ficar dando esses saltos com a Fragile é que você fica com o lance dos itens tudo zoado. Eu nunca sei o que eu tenho, aí eu tenho que mandar fazer tudo de novo. Continue persistindo. Vou pegar uma tirolesa aqui, ó. E agora? Esperar aí. Foi, maravilha. Construção concluída. Vem pra cá. Pra lá. Até chegar pelo menos até a metade do mapa. Eu fiz certinho, né? Vou dar umas curtidas no meio do caminho. Oh, não! Como assim? Colocaram no lugar errado, gente. Que zoado. Desperdicei a tirolesa ali. Tudo bem. Não é o fim do mundo, não. É chato, mas não é o fim do mundo. Aqui, beleza. Poxa, que triste. Uma pena, né? Porque gasta. Vou ter colocado aquela ali um pouco mais pra frente, né? Mas enfim, o leite já derramou. Não tem o que fazer. Depois eu tiro, sei lá. Era só dar uma adiantadinha, mas eu acho que essa aqui vai servir, ó. Vamos ver. Não foi o que fizesse, hein? Olha aí. Essa foi a que eu coloquei? Foi, né? Agora você imagina vir andando, né?
Pra fazer as estrelas aqui vai ser muito fácil, gente. Aí tem um obstáculo. Ih, aqui já não dá, ó. Aqui já melou o esquema, hein? Que bad. Pelo menos deu pra vir até aqui, né? Mas eu instalei outro em algum lugar, não instalei por aqui? Ah, não lembro onde eu instalei, mas eu sei que eu instalei. Aqui, que eu mereço. Não tem nenhum padrão. Tem que andar com CQP, né? A gente nunca sabe quanto que vai ter uma oportunidade aí, né? A oportunidade se mostra pra nós. Aí, ó. Que belezura. É só esperar agora e testar. Vai. Com você, Sam. Vai. Vai, menino. Aí, a tirolesa bonitona. Vamos jogar aqui pra cima pra ver as nossas opções. Tem o colecionador ali, né? O fã de Rubens. Ah, quero ver pegar eu aqui em cima, viu, amigão? Eu entendo a sua animação, mas eu duvido que você chegue aqui. Será que dava pra mirar daqui em cima? Não, né? Ó, um contra outro. Dessa vez a gente vai entrar na base ali, ó, da Fragile também. Nossa, sensacional, hein? Mais um tequinho. Tá bem mais próximo, ó. Fica depois dessa base central aí. Oh, não coloquei nenhuma tirolesa ali, hein? Que vacilo. Eu achei que era uma boa ideia ir direto. Olha o que eu achei mesmo, hein? Que doido. Não foi uma boa ideia. Vou pegar aqui outro CQP. Boa. Vou fazer melhor do que colocar uma escada aí, meus amigos. Tem um íconezinho de escada, né? Um CQP aqui, ó. Conectando os dois pontos. Esse aqui, né? Ó. Tá bom. Eu não vou esperar porque o meu caminho é aqui, né? Eu tô sendo bem preguiçoso. Gente, perdoem as motos, tá? Em um certo horário aqui o pessoal fica alucinado. Eu não sei qual que é a tara que essa galera tem de ficar acelerando moto, viu? De verdade. Não são todos, claro, né? Mas me incomoda um pouco a falta de noção dessa galera, sabe? E aí temos
Sol, nosso amigo Sol. A gente vai colocar outra tirolesa. Ali é a usina eólica. $250. Dá mais, né? É melhor. Vou esticar o máximo que der. Pra fazer valer, né? Carga detectada. 290. A de 300 ali eu nem preciso pegar. Ah, tá, entendi. Mas tem outra aqui, ó. Será que dá pra conectar com aquela ali? Acho que dá, hein? Vamos ver onde ela tá. Ah, não, tá muito longe. Queria que ir pro outro lado, vamos ver. Não é um problema, né? A gente já ajusta, não precisa fazer de novo. Olha a estrutura que o Benjamin colocou para nós. Aqui, ó. Os efeitos sonoros são muito bons, né? Aqui, ó. Caraca, gente, vai, conecta aí. Não custa nada. Tá muito longe ainda. Opa! Agora deu, hein? Aí, ó, sensacional. Oh, será que a gente tirou a sorte grande aqui, gente? Vou conectar as 3? Ah, não deu. Eu pedi demais. Tem um obstáculo ali, né? É a ponte. Se bem que eu acho que se eu for indo pra cá, uma hora a ponte não vai ser um problema mais, né? Ó, belezinha, ó. Vai dar, galera. Tô otimista, hein? Tô Clarencio, hein? Clarencio otimista. Aê, cadê? Conectou? Oxi, mas... aí tá de brincadeira, né? Vamos, vai dar certo. Vai dar. Tô confiante, hein? Aí, ó. Caracas, galera, deu. Pronto. Opa, aqui não. Tá quase lá, hein? Construção concluída. Não é um lugar de fácil acesso, tá, gente? Gostaria que fosse, mas infelizmente não é. Mas é bonito, né? Caraca, olha. Esse jogo é bonito até hoje em dia. Acho que é de 2016, não é? Opa. Vou pegar o nosso último CQP. Ele para todos governar. A estrutura aqui não conecta a lugar nenhum. Mal, hein?
Aí eu curti, hein? Aqui, ó. Eu vou subir ali pra ver. Porque o lugar onde ele tá é ali, ó. Se eu for por cima, descendo, acho que é mais fácil, né? Bem, é um teste, né? Vamos ver. Talvez dê certo, talvez não. Mas bebam água, galera. Muito importante. Construção concluída. Boa. Vamos lá. Pode ser que desvie muito da rota? Pode. É possível, né? Ó, mas já dá pra ver o abrigo daqui, ó. Nossa, não é mesmo uma boa ideia. Que é praticamente a passagem pra outra área ali, ó. Não, péssima. A ideia foi horrível. Vamos voltar um pouquinho aí nessa estratégia. Eu queria que fosse mais prático, mas enfim, vamos fazer da forma que der. Eu não me lembro se tem fundo, se é muito fundo. Tem fundo, né? Tem fundo tem que ter, né? Mas isso é muito fundo para atravessar. Em todo caso, vamos tentar. Aqui o bebê não se incomoda, né? Tô apertando toda hora o Odredeck pra ver se não é algum lugar que a gente pode afundar, tá, gente? Se a gente afundar aqui, já sabe, né? O torre de Fial já era. Não, é tudo azul, ó. Que boa. Precisa arranjar um lugar pra passar, né? Porque não faz muito sentido passar por aqui, não. Talvez desse lado, né? E a tirolesa aqui vai fazer uma diferença, hein? Eu não lembro de ter deixado uma escada largada em algum lugar. E aí? Conseguimos. Agora é uma hora boa para usar escadas, né? Vou colocar aqui no Sam para facilitar. Facilitar o uso, né? Então, vou colocar uma aqui para subir. Era só essa que precisava. Isso aí, galera. Vocês acabaram de ter o som maravilhoso de uma moto. Como isso me irrita. Vocês não têm noção de como me irrita a falta de noção das pessoas. Caracas. Não tem necessidade dessas esticadas, sabe? Aqui não tem nem espaço para fazer esse tipo de abordagem. Então, certo, aqui são cargas para música, são partituras, né? Vamos pegar, beleza. Pedido atribuído. E é coleta, né? Então... Peraí, vem pra onde? Ah, vem pra aqui. Eu tava perdido. As partituras estão jogadas na água aí, né? Em algum lugar. Duas de duas ali. E uma
de duas aqui. Nossa, tá uma bem longe da outra, né? Pra que facilitar, né? Pode atrapalhar tudo. Facilitar pra quê? Pelo menos são só duas, né? Nossa, sabe o que eu podia estar usando aqui? Vacilei. Aquela arma de... que puxa as coisas. Como é que ela chamava? Arma elástica, não? Arma... Vocês sabem qual que é, né? E aí era só mirar... puxar. Acho que é elástica, né? Ela cola no inimigo e puxa o item. Quase sem bateria, hein? Venha, beleza. A primeira já foi. Passar ali pro outro lado, vamos, de repente a gente consegue um caminho legal, né? Acho que dá ali, ó, por cima. Vou tentar. Mal não vai fazer, né? Afinal de contas. Já eram as baterias. Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou um pouco mais pra cima. Nossa, tem um mula ali em cima, ó. Caraca, esse tá perdido, né? Quem sabe o que ele tá fazendo ali? Aqui, descer. Aproveita, pega aqui. Oxi. Olha só. Agora a gente sobe. Nossa, não tá perdido não, tem uma galera. Perdido tô eu aqui. Nossa, é lugar de mula ali mesmo. Caracas. Caramba. Tá aí. Área de mula, gente. Tá ali, ó. Ah, pera aí. Ah, não é possível. Cadê meu armamento? Dá um jeitinho você, pera aí. Pronto, ó. Vem aqui, vem aqui. Ah, tá embora. Tá bom. Vai embora então. Eu ia incomodar, alguma coisa assim. Aparentemente ele não quer. O bom é que fuzil, a escopeta, todos esses têm lança-granadas também, né? Posso trocar a munição aqui e usar contra um EP, por exemplo. E por cima, porque passar pela água é osso, né? Calma, menino. Muito afoito, menino. Passar devagarzinho aqui, porque se cair... Aí acabou a graça. Agora é só descer por aqui e acabou. Pegar as partituras e ser feliz.
entregar as partituras aqui. Ai, só não vai cair, hein, cara. Não vai cair esse tabacá todo. Carga detectada, mas na onde, gente? Vamos descer aqui, ó. Isso aqui. Ah, vamos descer, vai. Não tem nada aí mesmo. Quebre. No máximo ele vai cair de uma vez, ó. Ah, lá se foi o filme. Tudo bem, Sam. Deixa de ser resmungão, cara. Escaneando Rede Rede Fragile Express. Chegamos. Vamos conhecê-lo. O músico. Cacete! Sam Bridges? Sério? Eita porra, o que eu faço com tudo isso? Não tô reclamando, mas... Olha aí, sem reclamações. Sujeitinho bom. Gostei dele. Olha aí, Confissões do Die Hardman. Pô, acho que ele já vai entrar, hein? Olha aí. A rede tá me ajudando pra caramba, então... Beleza, eu aceito. Me coloca na UCA aí, parceiro. Boa, mais um lugarzinho aí. Aqui eu acredito que todos já estão conectados, né? Então é isso. Tô me sentindo igual, mas acho que sou parte de algo maior. Bom, vou procurar umas músicas novas pra ouvir. Sempre tem coisa boa por aí. Sam, você curte música? Tem uma gaita aqui pra te dar. É o instrumento do viajante. Você pode tocar onde quiser. Pode pegar. Toca com a alma. Olha aí a gaita. Me deu uma gaita. Mas sério mesmo, que honra. O Sam Bridges. Nossa. Certo, galera. Então daqui vai ser o seguinte. Eu vou pegar o restante das estrelas que faltam. Fazer as missões que ficaram pendentes. As missões secundárias, né? Que são destinadas para o Sam, mas não tem nada a ver com a história. Com o desenvolvimento da história. Mas antes de começar a fazer essas missões que eu vou editar, com certeza. Porque senão vocês vão ficar aqui horas vendo eu pegar as estrelas. Eu vou mostrar a gaita que a gente acabou de ganhar, né? Então, a gente fez um músico aqui, beleza? Aí ele dá a gaita pra gente, que está aqui, os nossos equipamentos. Então a gente equipa a gaita, e quando a gente descansar... Senta aí, Sam, pra gente mostrar pra galera como é que faz, hein? A gente consegue tocar a gaita. E a música que é tocada é a música tema, né? Do Cliff. Se eu não me engano. Dá pra tocar a música inteira. Aí a gente vai descansando, né? O bebê vai ficando mais feliz, olha lá. E é isso por enquanto de item que a gente vai pegar diferentão. Eu não lembro se tem mais algum outro item legal nesse sentido, mas se tiver, eu trago aqui pra vocês. Valeu, Sam. Tenho que admitir, você é mesmo o cara.
Eu não sei se ajuda, mas pode levar isso aqui com você. Boa viagem, Sam. Toma cuidado, tá? E aí, Sam? Que bom que veio. Cara, isso é demais. Só de ter isso eu já ficaria feliz. Mas você se superou mesmo. Ah, é. Eu tenho um presentinho, se não for incômodo. Tomara que facilite um pouco sua vida. Sempre um prazer, Sam. Pena que só te vejo quando busca alguma coisa no fim do mundo pra mim. Pega leve, hein? Tipo, quando você puder. Valeu pela entrega. Trouxe uma baita carga. Aí, tem uma coisa pra você. Até mais, cara. E aí, Sam, beleza? Você foi rápido pra cacete, hein? Nossa! Peraí. Guardei isso aqui pra você se voltasse. E nem pense em recusar, hein? Você merece. Bom, os dois têm mais o que fazer. Principalmente você, né? Tamo junto, parceiro. Força! É sempre bom te ver, Sam. Difícil acreditar que uma pessoa só carregue tanto. Eu sei que vocês viajam com pouca coisa, mas se quiser isso, é todo seu. A gente vai rezar por você. E aí, Max? Nossa, como é que trouxe tudo isso até aqui?
especial pra você. Não faz mal dar uma pausa no quarto, sabia? Valeu por vir. Sério mesmo. Ah, fala sério, qual é o segredo? Não fala que é amor e carinho. Não tem nenhum arranhão sequer. Isso é incrível. Boa, cara. Pega, pra você. É um símbolo da minha gratidão. Tudo de bom, Sam. Não desista. E aí, cara? Como tá? Nossa, tem muito mais do que a gente esperava. Valeu, Sam. Ah, a propósito, preparei uma coisinha pra você. Pode pegar quando quiser. Sempre um prazer, Sam. Olá, Sam. Oi. Nossa, quanta coisa. É mais do que o suficiente pra gente. A gente tem uma coisa pra você. Toma aí. Tem espaço pra levar? Volta logo, hein? Obrigada. Oi de novo. É sempre bom ver uma cara conhecida. Ah, olha só isso. Parece novinha em folha. Olha, eu sei que tem muita coisa pra você carregar, mas se tiver um espacinho sobrando, tem uma coisa que eu quero te dar.
obrigada de novo por tudo. E toma muito cuidado por aí. Uma entrega pra mim? Que demais. Sempre fico feliz quando recebo uma, sério mesmo. Tudo isso aí é pra gente? Caramba, espero que não tenha dado muito trabalho. Todo mundo queria que você ficasse com isso. Valeu mesmo, se cuida. Nossa casa é tua casa, Sam. A gente sempre arranja um tempinho pra um herói. Aí está você. Tudo bem? Preciso admitir que essa entrega foi rápida. Muito rápida. E no momento oportuno, tem uma coisa para te entregar. Um símbolo da nossa gratidão. Ainda não acredito que temos um cara como você do nosso lado. Valeu, amigo. Valeu. Olá, Sam. É um prazer ver você de novo. Um homem que entende a importância da pontualidade. Gosto disso. Aliás, encontrei uma coisa que deve ser útil para você. Fique à vontade para pegar. Eu gosto de receber você aqui, Sam. Até um velho como eu pode se inspirar pelo seu trabalho. Aí, Sam. Olha, cara, me desculpa te incomodar de novo, mas a gente não ia pedir se não fosse importante. Nossa, você realmente cuidou de tudo mesmo. Na real, cara, ninguém diria que isso não é perfeito. Eu tenho uma coisa pra você, se não for te atrapalhar.
Valeu. Você é uma inspiração pra gente. Obrigado pela visita. Bom te ver. E pensar que você trouxe isso até aqui sem um arranhão sequer. Um dia, me passa umas dicas. A propósito, tenho uma coisinha pra você. Não é nada demais, mas se facilitar a sua vida. Se você precisar de alguma coisa, é só avisar. Oi, Sam. É ótimo te ver. Jamais pensei que receberia uma entrega em condições tão excelentes. Olha, é meio patético, mas eu tenho uma coisa pra você. Eu entendo, se você não quiser, é claro, não tem problema nenhum. Você não vai demorar pra voltar, né, Sam? Entrega concluída. Exibindo avaliação de desempenho. Carga destinada a portador aguardando coleta. Agradecemos pelo seu apoio constante. Ainda bem vivo, pelo jeito. Carga em excelente condição, hein? Nenhuma surpresa. Agradeço muito. Toma, é pra você. Eu espero que goste.
entrar em contato de novo. É sempre um prazer, Sam. Você chegou cedo. Maravilha. Eu separei isso aqui pra você. Acho que vai gostar. Tem espaço pra levar? Se cuida, Sam. Saudações, Sam. Agradeço pela entrega expressa. Deveria ficar com isso. Certamente vai ser útil na sua jornada. Os nossos únicos limites são os que nós mesmos impomos. Você é uma ótima pessoa, Sam. Não acredito que trouxe tudo isso. Você é um exemplo para a sua profissão. Admito que você é de confiança. Tá. Eu aceito o seu convite para me juntar à UCA. Só precisa desse seu dispositivo para oficializar, né? Adicionamos uma função holográfica ao seu Odradek. Pode criar um holograma de rocha para se esconder. Mas consome bateria e não vai poder ficar escondido. Nossa, olha isso. Tem filmes antigos nos arquivos que eu posso assistir a qualquer hora. Excelente. Obrigado, Sam. Devo ligar para você de novo no futuro. Que bom ver você, Sam. Desculpa o incômodo. Não acredito que trouxe tudo isso. Você é um exemplo para a sua profissão. Tenho uma coisa para você. Um símbolo da minha gratidão. Pegue. Eu insisto. Boa viagem, Sam. Aí. Tenta não morrer.
Ora, se não é Sam Bridges. Muito bem, muito bem. Você com certeza gosta de impressionar. Se existisse uma lista de honra dos portadores, o seu nome com certeza estaria no topo. Você despertou um pouco o meu interesse no mundo exterior. Muito bem, Sam. Quero fazer parte da UCA. Não há muitos homens como você. Uma raça especial. Você deve ter muitas histórias para contar. Talvez possa ouvi-las da próxima vez? Tinha razão em ligar para você. Cuide-se. Entro em contato. Olá. Olá. Ah, uma entrega. Você com certeza gosta de impressionar. Se existisse uma lista de honra dos portadores, o seu nome com certeza estaria no topo. Para expressar minha gratidão eterna, gostaria de lhe dar um presente. Acredito que será do seu agrado. Ah, Sam. Sempre confiável. Perdão se incomodá-lo novamente. Muito obrigada, Sam. Você é o melhor. Eu tinha aceitado que teria alguns arranhões, mas parece que eu me enganei. Bom, Sam, sempre que a gente fala da Rede Kiral, ele fica todo: eu tô dentro do CA até o fim. Que é exatamente como eu me sinto. Pode oficializar? Obrigada pela ajuda, Sam. Ótimo, você conseguiu. Você é tipo o portador dos sonhos. Que bom que você passou aqui, porque eu tenho um presente muito especial pra você. E não aceito não como resposta.
novo. Sempre um prazer, Sam. Você é o cara por trazer isso tão rápido. Quer saber? Acho que vocês estão certos. Quero fazer parte da OCA. Eu só falo isso e acabou, certo? Então tô liberado? De alguma forma o mundo já parece muito maior. Você não deve precisar da ajuda de um cara como eu, mas achei que deveria oferecer. É pra você, se quiser. Se cuida, Sam. Vou chamar você de novo. Até mais. Você parece bem, Sam. Pronto pra tudo. Tá muito bom. Melhor do que bom. Você não deve precisar da ajuda de um cara como eu, mas achei que deveria oferecer. É pra você, se quiser. Toma cuidado, Sam. Não podemos perder você. Bem-vindo, Sr. Sam Bridges. É bem rápido. Você pode me conectar à rede, certo? Só à rede. Até aí eu aceito, mas me deixe longe pra cacete da sua grande nova nação, entendeu? Bom, vamos ver se todo esse seu esforço valeu o incômodo. Tô de olho em você. Tenho algo que pode ser útil pra você. Pegue se quiser. Deixe aí se não quiser. Valeu, Sam. Vamos repetir, hein? Obrigado por vir, Sam. Obrigado. Talvez
Talvez não seja mentira o que dizem sobre você. Tenho algo que pode ser útil para você. Pegue se quiser. Deixe aí se não quiser. Sabe, Sam, acho que você é o mais próximo que eu tenho de um amigo nesse mundo. Apareça sempre que quiser. Ainda na vida boa, Sam? Poucos portadores conseguem carregar tudo isso. Será que é todo esse equipamento da Bridges que faz a diferença? Ah, é mesmo. Tá tentando colocar todo mundo na sua rede. Eu entendo a vantagem, de verdade. Mas ainda não tô pronto para algo assim. Então não vou me unir à UCA. Se não for um pré-requisito, pode me conectar. Já estou online agora? Faz tempo desde a primeira vez que eu ouvi a proposta, então não me lembro como isso deve mudar a minha vida. Enfim, vou dar uma olhada e pensar no que a UCA tem para oferecer. Se cuida, Sam. Tenho muita fé em você. Sam Porter Bridges. É um prazer finalmente te conhecer. Poucos portadores conseguem carregar tudo isso. Será que é todo esse equipamento da Bridges que faz a diferença? Tenho uma coisa para você, de um portador para outro. Acho que vai precisar. Obrigado, Sam. Até mais. Certo. Então, depois de ficar aí horas a fio para pegar as estrelas que estavam faltando, agora a gente vai fazer as missões do Sam, que seriam as missões secundárias, né? As missões que ficaram pendentes aí, pelas minhas contas, se vocês me corrijam se eu estiver errado, é a do Benjamin, fã de Ludens e espiritualista. Eu acredito que eu não esteja errado, mas pode acontecer. Então vamos lá. Pedidos para o Sam. Essas aqui são as missões secundárias, né? A gente fez várias ao longo dessa trajetória da história, mas são missões específicas, né? Que são secundárias. As outras são entregas padrão. Tanto que elas não têm aquela dificuldade maior, né? Que é a dificuldade lendária. Então vamos lá. Esse recipiente está lotado de Vogue. Fique atento.
Se o gás vazar, você vai acabar numa nuvem de fumaça tóxica. Isso não é nada agradável, então é bom levar spray de reparo extra. A gente assume o risco porque ele é um material de pesquisa essencial. Então, se conseguir entregar ele intacto, vai ser um favor para você e para todo mundo. Beleza. Eu vou precisar do carrinho. Eu acho que eu tenho um carrinho aqui sobrando. Não tenho, mas eu resolvo isso. Só voltar um aqui. E pegar um carrinho aqui. Trator flutuante. De jurar que eu tinha um. A gente descarrega aqui. Coloca no trator. Coloca aqui nas costas. Vamos ver se isso aqui cabe no trator direto. Não vai caber tudo, não. Uma só é melhor do que levar um monte, né, galera? Então, beleza. Vamos lá. Como eu não sou bobo nem nada, na missão de fazer as 5 estrelas, eu garanti uma passagem segura lá pra baixo, né? Porque eu não sou bobo. Eu aconselho a fazer a mesma coisa se vocês forem jogar. Prepare o caminho pra vocês antes de pegar essas missões. Porque é como o Die Hardman falou, se der ruim, já era. E aqui é a finaleira, galera. Eu consegui, peguei todas as 5 estrelas de todos os preppers. E não foi fácil pegar as 2 últimas, que foram as do primeiro prepper e do veterano, né? Entregador veterano. Mas saiu. Isso que importa. E eu precisava pegar porque eu decidi que eu vou fazer os chips também, né? Pra vocês. Todos os chips restantes. E para fazer todos os chips restantes, eu tenho que ler todos os e-mails. E para ler todos os e-mails, eu preciso fazer 5 estrelas por todos eles. Então meio que uma coisa está conectada na outra, né? Mas definitivamente esse vai ser o vídeo mais completo que eu poderia fazer com o conhecimento que eu tenho. E eu espero que vocês gostem, claro. Se porventura vocês sentirem falta de alguma coisa ou virem que eu esqueci de alguma coisa, deixa nos comentários para eu saber, tá? Mas eu acho que eu não deixei nada. Acho. A carga já tá começando a ficar detonada, hein? A gente já tá quase lá. E o problema é só nas montanhas, né? Aqui embaixo não tem tanto problema de chuva quiral, né? Chuva temporal. Não, como é que é? Não é chuva temporal, é chuva quiral, né? Vai pra esse lado aqui. Criei um sisteminha muito mais prático de colocar as tirolesas. Sim, eu tive bastante tempo para isso. Que é usando a bússola, mas usando de uma forma diferente da que eu mostrei para vocês aquela vez. Um pouquinho mais para lá. Que ali é a área dos terroristas. Mas basicamente é traçar uma linha reta e seguir essa linha reta, né? Independente das outras tirolesas. Eu vou mostrar como é. Ó, o caminhonete ainda tá aqui. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, porque talvez vocês possam usar. Vou pegar como exemplo essa área aqui, ó. Deixa eu só dar uma ajeitada nisso aqui. Ó, vocês podem ver que eu tenho uma proteção para bolsa também, né? Presente aí do nosso excelentíssimo coletor ou colecionador. Mas então é assim, ó, seleciona a bússola
quadrado, criou a linha. Só iria reto e ia colocando tirolesas de 350 e 350. Digamos que tem aí um ponto que não dá pra fazer porque tem uma montanha, alguma parada assim. Não tem problema. Só desvia e segue o caminho. Agora que eu percebi que tava rolando uma música ali, galera. Espero só que não dê direitos por causa disso. Achei que ia dar pra usar o caminhãozinho ali, mas não deu, não. Tava cheio. Mas é isso, ó. Segue a linha aqui, vai colocando as tirolesas pro caminho que vocês querem. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Só não deu pra usar aquela tirolesa ali porque eu coloquei na verdade, aquela eu não coloquei. Mas ela tá a 1 centímetro... Perdão, 1 metro diferente, se eu não me engano. Eu vou até lá pra ter certeza. Mas vou dizer pra vocês, foi uma experiência bem legal fazer a busca por essas estrelas. Aprendi bastante coisa. Eu aprendi, por exemplo, que o mapa não é infinito. Então, não dá pra você ir direto de um ponto a outro, por exemplo. Você tem um caminho meio que estipulado pra você passar. Tipo, não é porque tá atrás da montanha que você consegue transpor a montanha e ir pra um lugar, por exemplo, sabe? Então meio que tá determinado os caminhos que vocês vão passar. Eu montei a estrada toda, deixa eu mostrar pra vocês. Essa parte amarela é toda a estrada, ó. Então ela sai daqui, dá a volta, sai aqui e vem pra cá. Salta. Mas nessa parte das montanhas é só com as tirolesas mesmo, galera. Bem, como eu fiquei muito tempo sem falar com vocês, tem bastante coisa pra falar. Ó, 1 metro. Mas não fui eu que coloquei ela aqui. A outra, eu acho que fui eu que coloquei sem calcular direito. Mas como é o último pedido pra esse lugar, não faz muita diferença. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. E essa aqui é a última missão secundária dessa área. Aí a gente vai pra área leste, que é o início do jogo, né? Aí lá tem Pão de Ludens, que eu falei, né? E tem também o Benjamin, né? Aí o do Benjamin eu acho que é o da Fragile. Aquela que a gente foi numa base e tal. Oi, Sam. Você conseguiu, então? Que alívio. Caramba! Você carregou tudo isso sozinho mesmo? A gente tem as estrelas dele aí, né? Ainda não acredito que temos um cara como você do nosso lado. Valeu, amigo. Valeu. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Bem, achei que a gente ia ganhar um e-mail ou alguma coisa assim, mas aparentemente nada. Só a satisfação de ter terminado da espiritualista. Então a gente vai pro quarto agora, para poder fazer o teletransporte, né? Beleza. Pra quem tava com saudade do quarto, ó. Faz tempo que a gente não olha, né? Esse é o Sam acordando. Pra quem não lembra, né? Bom dia, Sam. Coleta de sangue concluída. Obrigado. Já vou aproveitar e vou mostrar pra vocês umas coisas aqui. E a gente já vai pra lá. Aqui estão os bonecos, né? A coleção de bonecos tá completa já. Então já mostrar pra vocês, ó. Todos os momentos que a gente passou, né? Então aqui. A EP gigante ali. E dá pra gente reviver esses momentos usando esse pesadelos e lembranças. O que mais nós temos aqui de diferente? O stand tá concluído, né? Tá com todas as armas. Então, tá aqui, ó, elas bonitonas, ó. Completinhas. Ah, dá uma satisfação ver isso. Vocês não têm ideia. Temos ali um gorro do Papai Noel. Deixa eu mostrar. Você não tá compenetrado aqui, peraí.
Aqui da mochila a gente tem umas coisinhas novas também, uns botões, umas baterias. O máximo que aconteceu aqui foi aumentar o level das coisas, aí tem os botões, né, que tá completo também. Ó, aqui tudo isso aqui é completando as estrelas, tá, gente? Então são 24 lugares, né, para você completar. Esse aqui a gente ganhou do portador veterano. Aí tem aí todos os botões. Tô fazendo uma vista para vocês, porque eu falei que a gente vai ver tudo, né? Então tá aí. Uma moeda de dólar que a gente ganhou da espiritualista. Eu não lembro de quem a gente ganhou esse. Tem o sino que a gente ganhou, acho que do escritor, do filho do escritor. Esse aqui foi do Alex Winter. Esse aqui foi do portador lá, do veterano. Esse aqui eu não me recordo de quem foi. Mas cada item desse faz alguma coisinha, dá um perkzinho, né? Tipo um boost no Sam, né? E aqui é a capa. O bom dessa capa é que a gente consegue manter algumas cargas intactas. A gente ganhou mais cores também, né? Então tem mais cores aí pra gente escolher. Tem um esquema que a gente consegue mudar a roupa. Agora a gente altera a cor. Então a gente tem o boné, né? A gente já tinha como alterar as cores do boné. Os óculos também, a gente ganhou algumas cores novas para os óculos. É que eu praticamente não usei, né, na nossa campanha. Mas no vídeo completo sem comentários eu vou usar mais esses itens para ficar diferente as coisas. Então tem aí todas as cores, completinho. E o traje, a gente consegue escolher qualquer cor agora, né? Lembrando que as cores, elas significam alguma coisa, alguns padrões de cores, né? Vamos deixar essa aqui, ó. Amarelo mula, não. Ó, tem o grupo de descarte, os entregadores e tudo mais. Aí na perna esquerda do Sam ali tem as estrelinhas, né? Que a gente conquistou. Vou ficar com essa aqui, ó. Marfim Engenheiro. Acho que era isso que tinha. Ah, é o gorrinho do Papai Noel ali, que a gente ganhou do primeiro Prepper. E o bebê que tá de boas. Aí só tem as cores mesmo. Pra trocar, mas a gente já tinha visto todas, né? E é isso aí. Vou devolver a cor original. Isso é o que tem de diferente aqui no quarto, galera. E o resto vocês já conhecem. Então, vamos fazer o salto aí e terminar as duas missões que faltam. Então, a gente vai para a região leste. Ó, tava certo. Beleza, cá estamos. Vamos sair aqui. Beleza, a gente não tem nada para usar quando a gente faz o salto, né? Vou aproveitar e já vou mostrar para vocês uma outra coisa aqui também. Deixa eu fabricar um robô amigo. Porque a gente consegue alterar as cores dele. Hangar. A gente já tinha ganhado algumas cores, né? Mas eu não tinha mostrado para vocês. Então aqui a gente muda a cor da base inteira dele, né? E aqui da outra parte. E dá para personalizar e tal. Não é só isso, tá, gente? Tem outras coisas bem legais que o robozinho faz também, que eu vou só descobrir depois. Deixa eu pôr uma corzinha diferente aqui, pronto. Vermelho. Tem uma opção que você pede para ele seguir você.
aqui. E aí a gente consegue montar nele. E aí a gente pode pedir para enviar para uma base. E aí ele vai levar a gente. Ó, vai levando, ó. No caso aqui é a base mais próxima, então ele levou a gente até aqui, né? Mas se a gente estiver no meio de algum lugar, a gente consegue fazer com que ele leve a gente. Cair de curiosidade. Beleza, agora a gente tá preparadaço, né? Todos os equipamentos e tal. Já coloquei umas proteções aqui também. E é isso, estamos preparados para tudo agora. O lance com o chip vai funcionar como, galera? Eu vou pegar os chips que estão faltando, né? Que a gente não pegou ainda. E eu vou sair de uma unidade que esteja próxima desse chip. Se não tiver unidade próxima do chip, eu vou fazer uma edição no vídeo e mostrar aonde eu tô, que é onde vai estar o chip e onde está no mapa. Pra facilitar, né? Eu acho que assim vai ajudar vocês. Ó, radical. Podem usar essas rampas sem medo, galera. Não importa a altura, não importa o que você tiver, o veículo que vocês estiverem usando, tá? Ele vai fazer o trampo dele. Independente aí do local. Eu tô feliz porque o Death Stranding tá chegando aí, o segundo já, né? E a parte boa é que vai meio que casar com o encerramento desse. Eu tô bem feliz com o resultado, viu, galera? Eu espero que vocês gostem também. Lembrando que eu vou terminar aqui e eu vou fazer o vídeo completo, sem comentários, né? É só a história mesmo, não vai ter extra, não vai ter nada, é só a história diretona mesmo. Vai ser bem legal também. Quem gosta, né? Eu particularmente gosto. Consumo bastante esse tipo de conteúdo, que é a história completa sem comentário de alguns canais, né? Enfim, é isso. O que mais que a gente tem de novo? A gente tem uma bolsa para carregar agora, bolsas de sangue que a gente não tinha antes, né? Essa bolsinha aí do lado, ó, amarelinha. E é isso. A gente tem a das granadas, minto, essa é a da granada no cantinho e essa é de sangue. Todas a gente ganha completando as missões dos abrigos, né? Agora a gente tá indo lá no Fã de Ludens. Tá fácil assim, cheio de tirolesa, galera, porque eu sacrifiquei bastante do meu tempo pra fazer ficar desse jeito, tá? E eu recomendo que vocês tirem um tempinho pra vocês fazerem também, porque facilita demais. Nossa, demais. Até pra fazer as missões lendárias, né? Que são as mesmas missões de entrega que vocês já faziam, mas vocês escolhem a opção de lendário. Eu vou mostrar pra vocês como é que é. Eu ganhei também uns hologramas novos. Eu vou mostrar também. Bastante coisinha, assim. Eu fiz a corrida, tá? Vai ser o desfecho desse vídeo. Eu vou colocar na parte final. Deixa eu mostrar pra vocês aqui os hologramas que eu ganhei novos. Tem uma viagem. Aqui, Amelie a gente já tinha visto, Fragile também, Die Hardman, Mama, Lockney, o Higgs, beleza. Robô de entrega a gente tinha visto, Endoroid também. Lobo é novo, a gente consegue ele com o primeiro Prepper. Guaxininha da Espiritualista. Tem a EP também. Quem mais aqui tinha de diferente? Acho que o restante vocês já conheciam, né? Acho que sim, não tem mais nenhum aí diferente, não. Vou deixar o Guaxinim. Certo, temos aqui... Quando tem essa exclamação, é que a gente tem algum pedido aqui.
Então, só pegar. E entregar, né? Tudo certo, Sam? Se não existissem caras como você, a gente estava ferrado. Todo mundo reconhece. Não sei como você consegue. Sério mesmo. Eu te respeito, cara. Respeito demais. Muito obrigado, amiguinho. Sempre um prazer, Sam. Pena que só te vejo quando busca alguma coisa no fim do mundo pra mim. Pega leve, hein? Tipo, quando você puder. Maravilha, amigão. Certo, o que a gente quer é isso aqui, ó. Pedidos para o Sam. Entrega a bandeira lança do Ludens, Port Knot City. Beleza, tá aqui a bandeirola. A gente não vai precisar de nada, porque tá tudo no jeito. Vocês não tinham visto a luva ainda em uso, né? Eu vou colocar aqui a luva do Silverhand. E vamos nessa. O que eu aprendi nesse período aqui, galera? O melhor exoesqueleto para ser usado é o de multiterreno, tá? Multiterreno level 3. Porque, assim, matéria de peso você carrega o suficiente, ele serve para qualquer terreno, então você tá sempre munido, né? Eu só troquei por de velocidade, porque para pegar os chips o de velocidade vai ser melhor. Vai ser mais rápido para chegar nos lugares, né? Mas o multiterreno é bem bacana. O próximo tá aqui também, mas a gente tem que fazer um de cada vez, tá? Então eu vou fazer essa entrega primeiro, volto aqui e faço a dele na sequência. É isso, galera. Esse aqui, como prometido, vai ser o último vídeo do Death Stranding da parte de saga. Dá até um calorzinho aqui no coração, sabe? Foram 25 episódios, né? Bastante trabalho. Estou feliz. Tô bem contente com a evolução do canal no geral, sabe? Tô conseguindo trazer bons jogos, tô conseguindo fazer os jogos pra vocês. Tô bem animado. Assim, eu tô me sentindo realizado, sabe? E vocês estão participando de tudo isso, né? Isso que é bacana. Processo do começo ao fim aí. Acertos, erros, mudanças. Tá tudo aí. Essas tirolesas eu fiz o mesmo esquema, tá, gente? Eu tracei uma linha e fui colocando elas, né? Até onde dava. Vocês veem que adianta bastante, né? Tava 12 mil quilômetros, né? Não, 12 mil quilômetros? 12 mil metros. Gente, eu sou péssimo pra medidas, tá? Mas enfim, era longe pra Dedel. E a gente conseguiu dar uma reduzida aí bacana, né? Aprendi a usar a gaita com mais frequência. Principalmente quando ela tava fazendo a atualização do personagem. De alguma estrutura, aí eu tocava a gaita pro bebê. Likes infinitos, ele dá vários joinhas toda hora. Fiquei eufórico, e é bacana pra gente, né? Nossa, colocaram uma ponte ali, ó. Uma rampa. Se jogar o carro ali, acaba, tá, gente? É óbito. Nunca fiz o teste, mas ali não tem como passar, né? Vou fazer a entrega dele. Vai ter a leitura dos e-mails também, tá, gente? Vou deixar aí nos capítulos. Tudo separadinho. Todos os e-mails que ficaram faltando, né?
fazer a entrega aí. Ora, se não é o céu. Bebam água, muito importante. Praticamente intocada. Bom, até eu colocar as minhas mãos. Isso mesmo, senhor Victor. Beleza, fizemos a entrega. Cacete, tem alguma coisa que a lenda não faça? Valeu. O quarto é todo seu se quiser. Bom trabalho. Novo pedido. Show de bola. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. Aqui a gente não tem mais nenhuma entrega para fazer também. A gente tá com as estrelas completas dele. Agora é a missão do Benjamin. E a gente finaliza essa parte das missões, né? Então, como prometido, 5 estrelas, todas as missões secundárias. Vão ter todos os chips agora, que não tava meio assim, se ia fazer, não ia fazer, né? Decidi que vou fazer. Um trabalhinho extra aí que vai deixar mais redondinho o jogo, sabe? Vai valer a pena. E aí a gente finaliza, eu vou mostrar pra vocês uma corrida, né? Por fim, leitura de e-mails e os chips. É isso aí, Death Stranding completo. Tô muito animado, galera, vocês não têm ideia. Eu tive que dar uma mexida no microfone. Tive que reconfigurar ele, na verdade. Mas se vocês sentirem alguma diferença aí, vão me sinalizando, por favor, tá? A ideia é sempre fazer o máximo possível aí para favorecê-los. Ó, o exemplo que eu tava dando é o seguinte, ó. Ali é onde fica o músico, tá? Se eu quisesse atravessar essa montanha para ir lá pro Victor, chegando lá em cima ele não deixa, tem uma parede invisível. Então assim, é mundo aberto, sim, mundo aberto. Mas embora seja gigantesco, você não pode ir para todos os lugares. Vai ter uma hora que vai ter uma parede invisível te barrando. Eu nunca tinha testado isso, tive a oportunidade de testar, tentando descobrir o menor caminho possível entre os abrigos, né? Beleza, aqui é o Benjamin. Essas estruturas estão amarelas e vermelhas porque elas estão se deteriorando, tá, gente? Escaneando o ID da Bridge. Verificando o ID. Aprovado. Arma detectada. Descontaminando. Liberado. Acabou que até agora a gente não usou nada, né, do que eu trouxe. Mas beleza. Aqui, ó, pedidos para o Sam. Tem 2, né? Um é aqui, fábrica destruída, e o outro é para Capital Knot. Eu acho que não dá para pegar os 2 de uma vez, porque tem limite de tempo, né? Esse é um pedido meio incomum. É bom rever os pontos-chave no resumo. Certo, mas é que a gente já fez outros, né? Então, entrega criptobiontes em Capital Knot City. Os criptobiontes são conhecidos por restaurarem os níveis de sangue depois de consumidos. Mas cuidado, eles não vão sobreviver por muito tempo dentro dos recipientes de carga. Você precisa concluir a entrega em menos de 30 minutos para garantir que cheguem vivos. Aí tem aqui a caixa, né? E o CQP. Eu acho que essas missões foram feitas para você concluir elas durante o jogo, né? Não para deixar tudo, que nem eu fiz aqui, deixar tudo pro final, né? Vai dar para pegar outra sim, ó. De acordo com as informações que você recuperou, há alguns dados importantes armazenados em um terminal da fábrica destruída a leste do centro de distribuição que fica a oeste de Capital Knot City. Precisamos instalar uma unidade de transferência de dados para podermos acessá-la remotamente. Você deve encontrar muita resistência no interior da fábrica, então tome cuidado.
Aí tem aqui a unidade pra gente instalar lá. Ah, eles vão dar bastante coisa pra gente. Caracas. Vamos pegar as duas, que aí eu vou lá, entrego o criptobionte, já volto e vou pra fábrica. Já resolve tudo de uma vez. Bacana. Não vamos precisar. Lembrando que esse é um recipiente ventilado. Pelo bem do passageiro, não mergulhe na água. Pode deixar, mamãe. Nada de águas pra ele. Vamos ver se vai dar pra levar tudo aqui, né? Eu vou levar as escopetas e tudo que ele entregou aqui, mas eu acho que a gente não vai nem chegar a usar, tá, gente? A lança-granada já faz um excelente trabalho pra gente. Uma viagem agradável. Boa viagem. O que eu recomendo se vocês forem jogar, tá? Pra jogar bem, assim, pra não ter grandes surpresas e nem ter tantas dificuldades. Vai fazendo as missões dos lugares assim que você chega neles. Né? Tipo essa área aqui. Encontra todos os preppers, consegue pelo menos 3 estrelas com todos eles. Pra vocês pegarem os itens que eles vão fornecer pra vocês. Que já ajuda bastante, tá? E aí vocês já ficam um pouco familiarizados com a história de cada um deles, né? Pelo menos 3 estrelas. O que mais que é interessante saber pra começar jogando bem? Deixa eu ver se tem mais outra passagem. Não tem? Pra cá então. Tenha pelo menos 3 estrelas com todos os peppers das regiões, né? Se possível, façam as missões secundárias quando você chega e tem acesso a elas. Porque aí vocês vão conhecer mais da história no momento apropriado. Leitura de arquivos quando ficar mais confortável para vocês. Mas eu optei por ler no final de cada episódio para não quebrar o ritmo de jogo. A minha voz indo embora. Mas no caso de vocês, o que eu sugiro? Apareceu que recebeu um e-mail, já vai lá e lê. Já vai lá, lê logo e já vai se inteirar do que se trata e tal. E senão vocês vão ficar com um monte de arquivo e vocês vão ficar com preguiça de ler depois, eu acho. Ó, uma musiquinha nova aí. Essa música a gente só ganhou porque veio fazer essa missão, tá, gente? Aqui daria pra colocar uma tirolesa lá na porta da instalação pra usar essa aqui. Inclusive eu vou fazer isso. Eu acho que eu tenho um CQP aqui. Pra facilitar. Porque pra voltar ele deixa, mas pra vir de lá pra cá ele já não deixa. Muito louco, né? Vamos descer aqui. As entregas que vocês podem fazer com dificuldade aumentada, eu recomendo vocês fazerem depois que vocês terminarem o jogo, tá? A não ser que vocês queiram muito se desafiar e fazer de outra forma, mas caso não seja essa a questão, deixa pra fazer no final. Vocês não vão perder nada. Aqui... não, tô sem. Eu tinha no outro, provavelmente tá naquele quarto, lá na área central lá. Mas sem problema. Essas botas, esse exoesqueleto de velocidade que a gente usa, ele já dá um adianto muito bom na velocidade. O que mais que eu descobri? O caminhão é o que carrega mais peso, tá, gente? Não tem nenhum outro que carregue mais. Vou entregar aqui. Bem-vindo de volta, St. Bridges. É sempre um prazer.
Obrigado pela entrega. Foi rápido demais. Evoluiu pra caramba desde a última vez. Os criptobiontes estão ótimos. Legal que é a voz do Ikki, né? De Fênix. Se eu não tô enganado, é a voz do Ikki. Ok. Boa viagem. Tem alguma coisa diferente em você. Eu não consigo definir o que é. Mas eu juro que não é da minha cabeça. Beleza, agora a gente segue daqui. Já vamos fazer aí a última missão, né? Essa aqui vai ser a final. Depois vocês só vão ouvir a minha voz novamente quando for a leitura dos e-mails e dos chips. Até lá, vocês estarão livres da minha voz. E aí a gente fecha o jogo, né? Eu, sinceramente, eu tinha muito receio de não conseguir. Olha! Caraca, Sam! Deixou a Daniela Hipólito no chinelo, hein? A Daniela Hipólito ou é a Daiane dos Santos? Nossa, eu não sou muito bom com esportes, galera. Mas é isso. Estamos aí na reta final. Ah, lembrei, eu tava falando. Quando eu comecei essa saga, por muito tempo eu hesitei em fazer ela, né? Justamente porque ia dar muito trabalho. Eu não estava me sentindo preparado para fazer, não tinha experiência suficiente para isso. Não que eu tenha agora, né? Mas vamos colocar assim, a minha falta de bom senso é maior do que a minha experiência, né? Mas aprendi bastante fazendo essa saga aqui com vocês. Principalmente liberdade de edição. Né? Eu tinha muito receio de fazer uma edição e não ficar legal e tal. Mas enfim. O que eu quero dizer é que eu aprendi bastante aqui com vocês, fazendo esses vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado de todo o trabalho que eu fiz aqui. Os números do canal, eles têm mostrado que vocês têm gostado. O que eu acho ótimo, né? Eu sempre tento fazer pensando justamente no que vocês gostariam de ver, né? Certo. Fica em cima, né, da casa do abrigo aí do Conde Ludens. Beleza. Certo, já vou me preparando aqui. Uma coisa sobre a arma de sono, tá, gente? Vocês não são imunes a ela, tá? Então, quando for usar, toma muito cuidado para não usar e ficar no raio de ação dela. Se ficar no raio de ação, vai dormir também. E se o Sam dormir, é nocaute, tá? Acabou, vai tirar uma sonequinha. Vai ter que voltar do último ponto de save. Então, muito cuidado quando vocês forem usar esse tipo de arma. O tiro, literalmente, não sair pela culatra, entendeu? Sam, você só tem que levar o transmissor até o terminal dentro da fábrica. Envie ele para o processamento e a unidade se prende automaticamente, permitindo o acesso remoto. Beleza, Die Hardman. Certo, um tá ali, ó. Então, não fiquem próximos, tá? Da ação do gás. Porque senão vocês vão dormir também. Nocaute, acabou. Eles sabem, mas não sabem, né, que eu tô aqui. Sei lá, a gente suspeita, né? Aí já me viram.
Pronto, vai dormir que seu maior sono. Soltou o gás, fica distante. Espera passar. Uma distância segura. Aí, ó. Pôs pra dormir também. Tomar cuidado com aquele cabaço ali, ó. Tá usando armamento pesado contra a gente. Mas não por muito tempo, né? Pronto. Sem armas, meu amigo. Sem armas. Armas geram EPs. EPs são um problema. Ixi, tô sem bateria. Vacilei, hein? Deixei descarregar, sim. Chegamos. Sam, a gente quebrou a segurança da porta. Sabe o que fazer? De novo, encontre um painel perto da porta. Beleza, vou tentar no modo stealth aqui. Vamos ver se vai funcionar, né? Sempre tem alguém que olha pra trás na hora H, né? Mas se ninguém olhar pra trás, não vai dar problema nenhum. O problema é alguém olhar pra trás na hora que não deve. A galera toda tá eufórica, ó. Nível. Beleza, vamos de escopeta então, que é uma área mais fechadinha, né? Aqui é perigoso usar a arma de sono, porque o espaço é bem curtinho, né? É arriscado a gente usar e ficar preso. Mas se ficar difícil de atirar com essa arma, troca pra essa aqui, ó. É só mirar na do coco, ó. Acabou. Ali também, ó. Então, precisou de precisão, é ótimo, né? Precisou de um pouco mais de mira, usa o rifle, né? O fuzil de assalto. Se for em área, usa aqui a escopeta ou a granada. Não vai sofrer muito não, galera. Só toma cuidado com o gás do sono ali, viu? Se usar aqui e usar errado, vai dormir.
Foi mal, Sam. Acho que você acionou um bloqueio de emergência. Para desativar, vai ter que eliminar os inimigos desse lugar. Eu sei que já sabe, mas matar é a última opção. Nossa, não dava pra ter mais referências ao Metal Gear Solid. Primeiro o ratinho aqui, ó. Você tinha que passar com o Snake, né? Então, aqui são matrimortas ali, não? Ó, eu acho que aqui a melhor solução é isso aqui, ó. A gente tá no melhor lugar, né? Lugar alto. Levanta. É pra dormir. Eles vão se aglomerando. Olha lá, bonitinho. Já me viram mesmo? Aí, ó. Maravilha. Sem estresse. Sem barulho. Tem uns que são mais resistentes, né? Mas na maioria, ó, todos foram tirar uma sonequinha. Aí, todo mundo vendo o meu holograma ali. Aí tem um que tá acordado, hein? Olha ele aí, ó. Ah, então você vai acordar o seu amiguinho, é mesmo? Acho que eu vou ter que ir de fuzil. Fuzil não, de escopeta, hein? Não vai acordar mais ninguém. Eu quero todos vocês mimindo. É isso então. Não tô vendo mais nenhum inimigo nas proximidades. Saia daí e continue procurando o terminal. A gente tem que fazer o acesso remoto. Tem até uma caixa aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui pra nós. Tem bastante coisa, hein? Ó, granada. Muita violência, né? Achamos a outra passagem. Devia ter trazido 2 lança-granadas, né? Se tiver outro encontro aqui, vai ser tenso. Sam, o terminal tá aí, não é? Envie o transmissor por processamento. E aí, hein? Fragile. Beleza, tá aí nossa entrega. Mandou bem, Sam. Com o transmissor posicionado, podemos acessar e decodificar os outros registros. Agora que o terminal está sob nosso controle, a gente não tem mais que se preocupar com os mulas ou quem mais queira arranjar encrenca por aí. A gente vai enviar o que encontrou para os arquivos de dados para você poder ver depois. Mais uma vez, bom trabalho. Então aí os arquivos decodificados e mais uma série de coisas pra gente. Cores pro bebê. Tô gravando isso
Pro caso de você não voltar a tempo. Me desculpa. Eu não cumpri minha promessa. Você lembra quando a gente ocupou essa instalação? A gente queria impedir a Bridges de sacrificar mais vidas. Eu achei que podia salvar os bebês, eu achei mesmo. Mas não dá para restaurar uma vida roubada, não é? Eles nasceram nesse mundo. Faziam parte dele, como eu e você. Eles mereciam uma segunda chance. Mas no fim, eu só consegui salvar uma bebezinha. E até ela não durou muito tempo. Mais uma criança na minha consciência. Junto com todos os bebês que fizeram a gente carregar. Tudo em nome da Nova América. Tantos crimes. E a gente foi cúmplice. Acontece que tudo foi ideia da vice-presidência. A Bridget não sabia de nada. Descobri esse segredo depois que você foi embora. Isso só mostra que a gente nunca sabe quem é o verdadeiro inimigo. Enfim, eu tô nas últimas. Se você ainda não percebeu. Câncer terminal. Se for tarde demais, quando você vier, não inventa de fazer minha lápide. Parte pra cima dos malditos que construíram esse lugar. Eu quero que você entregue uma mensagem para a melhor e mais frágil parte de mim, que eu rezo para que continue viva. Me desculpa. Eu fiz tudo o que eu pude, mas não foi o bastante. Eu tinha que tentar, mesmo tendo que te abandonar, mesmo tendo que tirar de você a mãe que você merecia. Acho que você não tá usando a outra miçanga agora, ou tá? Eu penso em você todo dia. Eu espero que acredite, pelo menos nisso. Eu nunca deixei de te amar. E eu nunca vou deixar. A Bridges quer construir a Nova América sobre os corpos de crianças assassinadas. Eu abandonei a minha família para reunir homens e mulheres como você e torná-los os soldados que eu precisava para detê-los. Peter, você e minha menina podem mostrar o caminho. Podem criar um mundo melhor. Juntos. Você consegue. Você é um guerreiro e dos bons. Eu sei muito bem. Confie nos outros. Nos seus métodos. Na sua visão da América. E por favor, cuida da minha menina. Protege a minha Fragile. É o certo. Você é como um filho para mim. E isso te faz irmão dela. Caracas, mano. O Peter Englert, né? O Higgs. Que doideira, meu. O jogo, então, tem muito mais coisas pra mostrar pra gente do que só finalizar ele, né? Caracas. Uma nova música aí pra gente, né? Nossa, sensacional. Acredito que seja o Peter Englert, né? O único Peter que a gente conhece, né? Mas o que vocês acham?
Caracas, que final. É um final dentro do final, né? Deus. Em cada lápide dessa tem uma coisa escrita, né? Caracas, que sensacional, gente. Bem, a borboleta. Então é isso, galera. Essa foi a última missão que faltava, né? E aí a gente finalizou todas as missões. E é isso. Eu espero que tenha valido a pena essa parte. Se vocês acham que faltou alguma coisa, por favor, me avisem. Mas relaxa que ainda não acabou. Ainda falta a corrida, os chips e as leituras de e-mail, tá certo? Então, até daqui a pouquinho. Certo, galera. Então, ó, aqui eu tô na pista de corrida, como eu disse, que faria, né? Antes de terminar o vídeo. Estou aqui. Pra quem não sabe, a pista fica ao lado aqui da fazenda de chuva temporal. Mas provavelmente, se você está acompanhando os vídeos, vocês sabem disso. Inclusive, a minha relutância em vir correr, mas para ficar completinho, tô mostrando para vocês aqui como prometido, tá certo? Eu não faço a mínima ideia de como funciona, tá bom? Então, não fiquem bravos comigo pela minha ingenuidade ou falta de conhecimento. Então, vou colocar aqui corrida única. Eu acho que cada pista é com um veículo, aparentemente, né? E eu vou correr as 12. Uma vez. Tá? Então, vamos lá. Veículos de corrida. Você pode participar de corridas com o seu veículo atual ou com um veículo que você ou outro jogador mantém na garagem. Se você não tiver um para usar, um veículo gratuito será fornecido próximo à pista de corrida. Você pode ganhar muitas curtidas por deixar outro jogador usar o seu veículo em uma corrida. Legal, então. Vou com essa aqui, que é a do Cyberpunk, né? Regras básicas de corrida. As provas de tempo exigem 3 voltas, os pilotos competem pelo melhor tempo. As baterias dos veículos são recarregadas continuamente enquanto eles estão na pista, exceto quando se usa o impulso. O impulso gasta bateria, então fique de olho na quantidade de carga que você ainda tem. Para ver as regras da corrida em detalhes, conselhos sobre pilotagem e mais, abra suas algemas de ela e selecione manual e depois dicas. Fechou. Vamos nessa, então. Bem, não vou colocar música para evitar aí direitos autorais, né? Vamos jogar. Ó, de capacetinho e tudo, hein? Olha aí, grande Sam. Boa, começou a corrida. É pelo melhor tempo, tá, gente? Então, a gente tem que correr, aparentemente, aqui e conquistar o melhor tempo, né? Aí ficou o holograma da galera. Muito bom. Como é que dá impulso aqui? Achei que ia ter, tipo, sei lá, na pista alguma coisa pra dar uns turbos, sabe? Mas aparentemente você usa as mesmas funções que usaria no jogo normal, né? Então eu
eu não vou correr todas as 12, tá, gente? Porque senão vai ficar bem repetitivo, né? Ah, que legal, ele indica o que você tem que fazer. Bacana, hein? É interessante, poxa. Pra quem gosta de corrida, é um diferencial dentro do jogo, né? É que eu vou ser bem sincero com vocês, galera. Eu tô fazendo isso aqui só pra não ficar incompleto o vídeo. Porque eu mesmo não curto, mas tá legal, tá bacana. Ó, 1 minuto e 20 a volta. Vamos ver se a gente consegue uma volta melhor agora. Eu sou péssimo em jogo de corrida, tá? Que não seja Mario Kart, Crash Team Racing, coisas assim. Se for a sério mesmo, eu sou bem ruinzinho. Mas esse aqui é bem amigável, né? Há uns meses atrás eu fui me atrever a jogar um jogo de Fórmula 1. E, meu Deus do céu. O negócio... Ai, quase que eu fui. O negócio é um simulador de Fórmula 1. Imagina que eu quase não consegui sair com o carro. Ó, eu! Aqui quer dizer que eu tô fazendo uma volta ruim, né? Ô, droga. Nossa, gente. Ah, não tá acelerando, caracas. Aí fica difícil, né? Ele vira, mas não vira tanto, sabe? Olha lá, eu mesmo. Muito bom. Vamos lá, sem firula. Vamos ver se essa volta eu faço melhor, hein? Nossa, 4 segundos mais lento. Enfim, tentei jogar o joguinho de Fórmula 1. Que tristeza, galera. Nossa senhora. Um monte de opção, botão, aí você muda a tração pra roda não sei o que, ergue os aerofoles, nossa, um monte de opção. Aí eu fiquei pensando, poxa, você tem que ser um piloto de corrida pra jogar um joguinho de corrida. E aí eu lembrei com muito saudosismo o joguinho de Fórmula 1 do Ayrton Senna, que eu jogava no Mega Drive. Ó, o alpinista deu uma curtida ali pra gente, hein? Quase, hein? Aí, não fui tão mal, hein? Acho que eu consegui um tempo bom aqui. Nossa, falando em veículos, tem tanto veículo novo no Death Stranding 2. Pelos vídeos que eu tava acompanhando, eu não resisti, galera. Eu tive que dar uma olhadinha. Aê, conseguimos. Ó, o melhor tempo, hein? Ó. Bacana, galera. Gostei. Tiramos um A. Eu vou pegar as corridas que são diferentonas, tá? Então, ó, esse aqui é um carrinho diferente. Esse aqui é uma caminhonete. Triciclo a gente já fez. É, tem esportivo, caminhão e triciclo, né? É isso mesmo. Então, beleza. E cada um é um tipo de pista, né? Então dá pra fazer assim, ó. Eu fiz essa com um triciclo, aí eu vou fazer uma outra com... Ah, dá até pra escolher o percurso. Ah, todos eles são longos. Ah, esse aqui é mais curto, ó. Vamos pegar desses aqui, então. Porque aí a gente não fica tanto tempo, né? Longo... Caracas, curto só tem esse, é igual aquele outro. É igual o primeiro que a gente fez. Ou eu tô ficando maluquinho? Vamos ver. É, tá falando que é curto, é porque ele é o contrário, né? Invertido. Ah, vamos fazer esse aqui invertido, porque a gente já conhece esse carro. Ó, bonitão, hein? Podia usar um desse pra fazer as entregas, né?
Certo, vamos lá, hein? Agora de carrinho, hein? A pista tá invertida. Vamos nessa. Aqui é que o percurso é mais curto, né? Vamos ver se é verdade. Ó, da hora o carrinho, né? Esse carrinho me lembra o... Eita, ferro. Eita, nós. Me lembra o carrinho do Final Fantasy. Vocês sabiam que eles fizeram um modelo daquele carro do jogo? Eu não sabia, eu vi num vídeo. Tava vendo curiosidades sobre o Final Fantasy, né? Eu tenho vontade de trazer pro canal. Só tenho que ver como é que eu vou fazer pra não ficar algo maçante. E aí, uma das curiosidades é que aquele carro ele foi produzido para venda como item de colecionador. Agora eu fico pensando, quanto que não custa um carro desse, né? Mas deve ser legal você ter um, né? Nem para andar com ele, só para falar, olha, esse aqui é o carro da família real, Noctus. É um mundo bem diferente quem tem dinheiro, né, galera? Eu, sinceramente, não faço a mínima ideia de como que é. Mas como prometido, tá aqui a corrida. Então, minha parte estou fazendo. Ó, ali atrás, hein? Meu fantasma. Ah, e tem uma coisa sobre o carro no Final Fantasy, isso é no jogo. Que eu só descobri depois que eu já não tava jogando mais. Dá pra você fazer ele virar uma nave. Você pega umas peças lá e ele voa. Bem mais fácil, né? Pra fazer as missões secundárias. Se eu soubesse, não tinha me matado, que nem eu me matei quando lançou o jogo. Olha aí, de carrinho eu acho que eu tô indo melhor, né? Ai, falei cedo demais. Ó, meu eu do passado. Cometeu alguns erros ali atrás. A gente começou igual. Ai, que da hora, mano. Nossa, olhando esse jogo aqui, eu tô realmente muito ansioso. Não sabia que eu tava tão ansioso pro novo jogo, viu? Death Stranding 2. Tô olhando aqui, tô lembrando dos vídeos com os carros novos, os veículos novos, né? Uma galera aí torcendo por nós. Ó. Ui, bati. Lembrando que assim, galera, eu vou deixar tudo na descrição lá, os capítulos, tá? Então, se é uma coisa que você não quer ver, não tem problema, tá? É só ir lá nos capítulos e pular pro próximo. Tranquilo. A amizade continua mesmo, sem problema nenhum. Aê. O bom é que não tem perdedor nesse, né? Aí, beleza. Eu achei que era uma voltinha só. Certo, agora vamos pegar uma caminhonete com uma pista diferente. Vou pegar essa aqui, ó. Que também não tem muito pra onde ir, né? Deixa eu ver as músicas que tem. Ah, são as músicas do jogo mesmo. É, galera, infelizmente não vou poder pôr. Que aí é brincar demais, né? Aí é brincar demais com o YouTube, né? Não tomar um strike ou uma redução do alcance aí. Então são 3 veículos, né? A caminhonete, a moto e um carrinho esportivo. E aí você corre nessa pista aqui. Assim, é um agrado, né? Você vê que isso não é o forte do jogo. De fato, não é. Só um agrado. E pra mim não faz, assim, mal nenhum. Muito pelo contrário, né? Ó. Oh, não bate não.
Aê. Eu confesso que tá fazendo essa parte extra pra vocês. Tá sendo muito bom, porque eu tô aprendendo uma série de coisas novas. Por exemplo, o robô pode mudar de cor, aquele robô amigo. Dá pra gente usar ele como transporte também. Eu não sabia. Essas coisinhas, sabe? Ah, uma outra coisa também. Os chips. Para você encontrar os chips, você precisa ter acesso a todos os e-mails. Porque de fato tem e-mails que identificam os chips na tela pra gente. Então eu vou trazer para vocês todos os chips. Mas para isso eu tenho que fazer todas as estrelas de todos os abrigos para poder saber onde tá os chips. Esse jogo é muito redondinho, galera. Ele é muito bom mesmo. Recomendo muito. Quem puder jogar, jogue. Se não puder, não tem problema. Assiste os vídeos aí. Vou trazer completinho para vocês. Inclusive, esse vídeo aqui vai ser o vídeo mais longo. Tirando o vídeo da história completa sem comentários, que vai ser bem grande, creio eu. Mas que não é de história completa sem comentários. Eu acredito que esse aqui vai ser o maior vídeo dessa saga, né? Death Stranding. Aí a galera tá curtindo, hein? Mas vai estar tudo aí na descrição pra vocês os capítulos, então vá tentando ver o que vocês querem ver aí da melhor forma possível. Mas a ideia é fechar tudo nesse vídeo. Então nesse vídeo aqui a gente vai ter uma sessão com a aquisição das estrelas que estavam faltando, todos os chips, todos os e-mails restantes e as missões secundárias, né? Que ficaram pendentes também. E se porventura no futuro vocês quiserem vídeos separados para cada uma dessas coisas, como eu fazia na saga do Batman, aí vocês avisam aí nos comentários, né? Porque aí vai ser um trabalho muito mais minucioso. Então dá um pouco mais de trabalho aí. Vocês podem ficar tranquilos porque o jogo completo vai estar aqui. Todos os extras, né? Ao longo dos vídeos eu já fui fazendo bastante coisa, né? Então aqui vai ser só mais um bônus aí pra alegrar a galera. Até chegar o novo jogo, né? Nossa, essa pista é muito grande, gente. Quase 2 minutos. Ó, até agora a gente não foi... Ai, droga. Falei cedo demais. Falar que a gente não foi encontrado pelo fantasma da última volta. Aí deu pra ver a pista certinho, tudo bonitinho. Só mais uma volta aí. A volta da vitória de mim contra mim mesmo. Vamos pulando. Bom que pular não desacelera, né? Ou desacelera? Ah, desacelera, ó. Aí, ó, sempre pelas beiradinhas. Eu não manjo como é que funciona jogo de corrida, mas eu tenho um amigo que ele é fascinado por jogo de corrida. Inclusive, é o dono da Pumps Geek. E ele adora jogos de corrida. Oi, se ele souber que tem esse jogo, que tem corrida nesse jogo, eu acho que ele joga. Pra ver qual é que é. Mas ele gosta de acompanhar as corridas mesmo. Será que a gente consegue bater nosso próprio tempo? Vou tentar, hein, galera? Não sei, hein? Não existe muita variação de velocidade, né? Aí fica difícil de ter uma competição mesmo, né? Aí eu acho que é mais técnica, né? Tem ela andar pela bordinha aqui, ó. Ganha uma velocidadezinha, ó. Reduzir nas curvas e tal, né? Ó, aqui já deu ruim aqui pra gente da outra vez, né? Ixi, nossa, que horrível. Não vai rolar não, galera. A gente perdeu pra segunda volta que a gente fez.
Mas pelo menos a gente tá perdendo pra gente, né? Imagina se fossem várias pessoas na pista, né? Ser vergonha muito maior. Nossa, foi pior do que o nosso primeiro tempo. Aê, maravilha. Nossa, tiramos um S ainda. Muito bom. Tenha uma viagem agradável. Aí sim. Tenha uma viagem agradável. Continue persistindo. Aí sim. Aí sim. Aí, olha suas armas invocadas.
Valeu pela ajuda. Aí sim.
Aí sim. Restrições a armas revogadas. Eu tô bem aqui! Aí sim. Restrições a armas revogadas.
Mantenha calma. Continue persistindo. Descanso recomendado. Aí sim. Tenha uma viagem agradável. Continue persistindo. Tenha uma viagem agradável. Restrições a armas revogadas. Essa é pra você. Valeu pela ajuda. Aí sim. Continue persistindo. Restrições a armas estão persistindo. Restrições a armas revogadas. Aí sim.
Esse é dos grandes. Aí sim. Restrições de armas empolgadas. Aí sim. Restrições de armas empolgadas. Hoje é um bom dia. Essa é pra você.
Beleza, galera. A gente tá aqui no quarto agora para ver os e-mails, né? Lembrando que a gente tem e-mails, a gente tem entrevistas e chips, sendo chips por último, tá certo? Então vamos lá, começando aqui pelos e-mails, sempre do último pro início, né? Lembrando que são os e-mails que ficaram pendentes desde quando a gente zerou o jogo, né? Lá atrás. Então, sentem aí, fiquem bem confortáveis, peguem um suquinho, alguma coisa para vocês ir beliscando, porque aqui vai demorar um pouco, tá certo? Que é para quem gosta de fato da parte de background do jogo e tudo mais, certo? Vou deixar na descrição do vídeo, inclusive, para facilitar justamente para quem gosta assistir essa parte. Benjamin Hancock. Reconstrucionismo americano. Não é só um sonho. Caro Sam, agradeço mais uma vez. Estamos chegando num ponto, se é que já não passamos dele, em que palavras não são suficientes. Quebraram o molde depois que fizeram você, só pode. Estou aqui desde que a Bridges 1 apareceu e senti muito orgulho quando me colocaram nessa posição. Porém, para falar a verdade, teve momentos em que temi que a segunda expedição nunca fosse acontecer. E se eles não conseguissem colocar o Cupid para funcionar? E se o reconstrucionismo americano fosse apenas um sonho bobo e impossível? Pensando bem, não posso me culpar por quase perder a fé. Eu nunca vi a verdadeira América por conta própria. Mas daí você veio e me deu algo que acreditar novamente. Você tem que terminar o que está fazendo, por todos nós. Nos torne um só de novo. Colecionador? Tínhamos coisas chamadas revistas. Antes do Stranding, existia um meio de comunicação conhecido como revista. Um conjunto de artigos e fotos impressos em papel. Algumas revistas tinham milhares, até mesmo milhões de leitores. No auge de sua popularidade, não era raro as pessoas buscarem todas as informações e notícias por elas. Jornalistas e editores reuniam dados e entrevistas para compilá-los em edições semanais ou mensais que os leitores devoravam com prazer. Meu próprio pai foi o editor de uma revista bem famosa, onde ele publicava dicas e estratégias para vencer os melhores jogos de videogames. Infelizmente, não muito antes do Stranding, a mídia digital cresceu bastante, o que levou ao fim das publicações impressas. Graças à internet, qualquer um conseguia produzir e consumir esse tipo de conteúdo. As pessoas se tornaram suas próprias editoras, seus próprios curadores da verdade, por assim dizer. Mas meu pai sempre foi do tipo que nadava contra a maré, então continuou com o papel, sem perceber que não tinha muito futuro. Era chamado de o último editor-chefe. Com o passar dos anos, meu pai foi acumulando todo tipo de jornais e revistas, os quais eu tinha total liberdade para examinar enquanto crescia. Depois que ele faleceu, assumi o seu papel e continuei a expandir a coleção. Mas agora, nesse mundo, pós-Stranding, temos a Rede Kiral. A tecnologia é incrível. Mas no fim, não será a mesma coisa que a internet? Eu sinceramente não desejo vê-la se transformar em um poço de abuso e desinformação. Se não há como evitar isso, quero distância dela. Olha aí, profético. Toda tecnologia precisa ser usada com cautela, sabedoria e como ferramenta. Quando foge disso, na minha opinião, claro, as coisas ficam bem complicadas mesmo. Primeiro Prepper. Foi bom conhecê-lo finalmente. Foi tão bom te ver no outro dia, Sam. Você não acreditaria quanto tempo esperei para te conhecer. Agradeço também pela entrega, sabe? Acho que faz mais de uma década desde a primeira vez que ouvi rumores sobre você. Você é o portador mais famoso que existe. Falando nisso, também sou meio que famoso. No mundo prepper, pelo menos. Afinal, meu tataravô já vivia nos abrigos muito antes de qualquer pessoa sequer imaginar o que era um abrigo. É isso mesmo. Sou um prepper de 7ª geração. Uma das primeiras famílias preppers. Os originais, por assim dizer. Sabe quem tem essa linhagem nas veias? Somente eu e mais ninguém. Um fio de cabelo meu tem mais sabedoria prepper concentrada do que a soma de todo o couro cabeludo do resto desses armadores. Não me leve a mal. Não tenho nada contra portadores. Mas se acha que quero qualquer relação com esse dito país, pode esquecer. Aposto que você também sente isso às vezes, né? Bem, o que me diz? Que tal largar o trabalho com a Bridges e se juntar a nós? O portador veterano. Obrigado, você salvou minha vida. Sam Porter Bridges, certo? Ouvi muito a seu respeito. Também sou portador e tenho interesse em saber quem são meus outros companheiros de entrega. Olha, você não deve saber, mas a verdade é que após o Death Stranding, o governo não veio ajudar. Sendo sincero,
A toda poderosa pátria americana não fez porra nenhuma. E sabe para quem sobrou? Os portadores particulares. Fazer entregas fundamentais para a sobrevivência alheia, dando a cara a tapa e fazendo o que mais ninguém poderia fazer. Foi nesse mundo que eu cresci. No fim, aprendi que você só pode confiar em pessoas, indivíduos, não em organizações. É por isso que eu não quero fazer parte da UCA ou da Bridges. Lamento, mas é assim que me sinto. Mesmo assim, quero dizer que sou muito grato por ter trazido esses remédios. Não estou doente, só para avisar. Nem machucado. Apenas exausto. Muito exausto. Exausto pra caramba. É isso que acontece quando você não respeita seus limites, fazendo entrega sem parar. Não tinha uma montanha que eu não pudesse escalar. Cruzava o sul para chegar a lugares que a maioria dos portadores nunca ouviu falar. Muito menos ver. Isso acabou. Não me aposentei por completo, mas seria mentira se eu dissesse que não me preocupo mais com a distância das entregas. Tenho que confessar, fiquei bem feliz quando passou por aqui. É bom saber que tem um amigo por aí. Alguém que continuará o serviço depois que eu me for. Você vai fazer isso, né, Sam? Ah, falando de lugares ao sul, lembro que da última vez que passei por lá, eu vi uma coisa. Uma coisinha luminosa. Não faço ideia do que era, mas não parecia ser algo esquecido por aí. Já viu alguma coisa parecida com isso? Aqui é o seguinte. Todas as vezes que eles citam alguma coisa que brilha e tal, é um chip. Então, ele só fica habilitado no mapa quando a gente lê o e-mail. Por isso que a gente tem que ter acesso a todos os e-mails. E para isso, a bendita das 5 estrelas com todos os abrigos. O músico. Música ilimitada. E aí, Sam? Cara, obrigado por vir. Pra ser sincero, não estava esperando visita, mas foi muito bom ver alguém. Enfim, decidi me juntar ao CA só pra ver como é. Quer dizer, eu ouvi os rumores, mas sempre fiquei com o pé atrás. Não acho que países, fronteiras ou qualquer coisa assim tem a ver com música. Mas me enganei. A rede Kiral é incrível. Dá pra ouvir qualquer música que quiser. Aqui tem coisa boa pra caramba. Só que é tudo muito antigo. Até onde vi, ninguém compõe nada novo há séculos. Ninguém além de mim, claro. Vocês podem gostar de colocar os clássicos pra repetir, mas não é o meu jeito, cara. Não vale a pena viver ouvindo o mesmo som, entende? O fã de Ludens. Ludens são nossa salvação. Foi ótimo ver você de novo, Sam. Você é realmente um tipo raro. Ah, aliás, eu comecei a usar a rede Kiral para buscar toda aquela história do Ludens. Ainda não descobri tudo, mas ficou claro que ele era bem importante, isso é. O jogo que ele simbolizava era enorme e completamente diferente de tudo o que veio antes. Ele explorou as potencialidades humanas em jogar exatamente como Huizinga descreveu quando cunhou o nome Homo Ludens. Ele tinha uma teoria de que o jogo é mais antigo que a própria cultura e é a essência daquilo que nos torna o que somos. Acredito que, se redescobrirmos de que tipo de jogo ele estava falando, poderemos desfazer o dano causado pela contaminação quiral e livrar o mundo dos Homo Gestalt e dos Homo Demens, de uma vez por todas. E pensar que jogos podem ser a chave para salvar a humanidade. George Batum. Onde leva a estrada. Obrigado por passar aqui de novo, Sam. Enquanto estava fazendo a manutenção nos prédios um dia desses, vi umas pegadas que você deixou. Levei um tempo retraçando seu caminho, como se eu estivesse seguindo literalmente os seus passos. Fiquei me achando o máximo, não vou mentir. Infelizmente me empolguei demais e acabei parando em território de mulas. Me dei conta antes que eles me achassem. Mas cara, você tinha que ter visto a velocidade com que botei o rabo entre as pernas e piquei a mula. Eu é que não quero me deparar com aqueles caras, não, senhor. Mesmo assim, foi divertido andar por aí onde você passou. Me senti conectado a você e ao seu legado nesses momentos. Só faça o favor de voltar inteiro como eu. Jake Wind. Reconstruindo a América. E indo além. Caro Sam, foi ótimo você ter vindo mais uma vez nos visitar. Não deve ser fácil fazer o que você faz, nem para o corpo, nem para a mente. Acho que é isso que o torna uma lenda, não é mesmo? Bem, quem quer que tenha tido a ideia de enviar mensagens usando a praia também é uma lenda. Pelo menos na minha opinião. Que tipo de pessoa pensa numa coisa dessas? É como quem um dia decidiu domar os raios. Imagina que alguém olhou para aqueles violentos clarões de eletricidade e disse: posso tentar controlá-los, criá-los. E conseguiu. Talvez a praia seja o mesmo tipo de fenômeno.
algo que agora não podemos entender muito bem. Mas quando conseguirmos, quando aprendermos a dominar o seu poder, nos levará a uma revolução que mudará tudo. Imagine se pudéssemos não só reconstruir a América, mas criar um mundo melhor do que o anterior. Esse é um otimista, hein? Nick Aston. Você é mesmo o grande entregador. E aí, Sam? Você é impressionante, né? Entregando uma carga aqui completamente sozinho, costurando os pedaços da América acolá. Quer dizer, não estou surpreso com o que está fazendo. Você é um repatriado, afinal de contas, e um membro da Bridges também. Mesmo assim, são coisas incríveis. Acho que você é mesmo especial. Talvez tenha algo a ver com sua conexão com a Presidente e Amelie. Bem, não sei do que se trata, mas seja o que for, ainda vai salvar o mundo, isso eu sei. O diretor de filmes. O incrível potencial dos geradores holográficos. Sou muito grato, Sam. Era você mesmo, sempre foi. Tenho que admitir, me juntar à UCA rendeu acesso a um verdadeiro tesouro de dados. Mas pelo visto, não foi só eu que consegui novos brinquedinhos. Já experimentou o novo gerador holográfico do seu Odradek? É bem bacana. Os hologramas não só parecem rochas de verdade, mas também passam despercebidos pelos scanners dos mulas. Você pode usá-los como camuflagem. Não é nada diferente da tecnologia e técnica já usadas nos antigos filmes. Luzes e sombras, ilusões de ótica, mas o nível de realismo é algo magnífico. Vou te contar um segredinho. Usei um gerador holográfico para entrar em um acampamento de mulas e fazer gravações. Não perceberam nadinha. É incrível ver o tipo de gravação que você pode conseguir quando ninguém sabe que está lá com a câmera na mão. Na verdade, decidi que vou usar a mesma técnica para gravar o filme inteiro. Vou chamá-lo de O Grande Entregador. Você já é o protagonista, Sam. Não vai me decepcionar, né? A cosplayer. Usando a rede para espalhar a palavra do cosplay. Entrar para a UCA me ajudou muito a divulgar minhas fantasias. Todo tipo de pessoa tem conversado comigo e mandado ideias para novos projetos. Isso nunca teria acontecido se não fosse por você, Sam. Valeu. Não sei se já disse isso antes, mas tenho uma irmã gêmea. Talvez você já a conheça. Ela também é prepper, mas não faz cosplay. Tem mais interesse pela espiritualidade e coisas assim. Você sabe, essas baboseiras místicas e tal. Na verdade, acho que são dois lados da mesma moeda. A razão do cosplay é a metamorfose, unificar-se com a natureza. Você deveria bater um papo com ela, caso ainda não tenha ido. Ela é bem interessante, do seu jeito. O apresentador errante. Meu sonho de uma convenção nacional de cosplay se tornou realidade. Sam, pensei que esse dia nunca chegaria, mas aparentemente vamos sediar uma convenção nacional de cosplay. Os méritos são seus, é claro. Bom, seus e da Rede Kiral. De qualquer modo, estamos muito ocupados com os preparativos agora. Queria apenas lhe contar algo que talvez ache interessante. Cada vez mais portadores estão entrando no cosplay e se transformando em você. Sam, não são só as mesmas roupas, estão com a sua voz, com o seu jeito, tudo. Sendo sincero, eu realmente achei que era você quando vi nas primeiras vezes, mas é impossível alguém ser tão rápido, até mesmo o homem que entrega. Mas olha, as pessoas estão ficando tão boas em cosplay que até assusta. Deve ser uma honra pra você, não é? Orgulhe-se, Sam. Colecionador. Tínhamos coisas chamadas cartas. Jornais e revistas eram publicados regularmente, algumas mensalmente, ou, no caso dos jornais, diariamente pela manhã ou à tarde. Eles faziam parte do cotidiano de todo mundo na época do meu pai. A rotina de algumas pessoas praticamente girava em torno delas. Mesmo desejando ansiosamente a edição seguinte, não havia escolha a não ser esperar pacientemente até que fosse publicada. Era a mesma coisa com as cartas. Havia uma época em que era impossível simplesmente escrever e enviar uma mensagem e entregá-la ao destinatário quase que instantaneamente. Não, era preciso pegar uma caneta e um papel, cuidadosamente escrever o que queria, colocar em envelope, selar, deixar em uma caixa de correio, esperar ser recolhido pelo carteiro, processar e então entregar. Poderia demorar dias para que algumas cartas fossem entregues. Até mais, se tivesse que ir de avião ou de navio. Então, depois de toda essa espera, não havia escolha a não ser esperar mais ainda por uma resposta. Mas acho que era algo bom. Imagina o suspense de passar dias esperando, fantasiando sobre o que o carteiro poderia lhe trazer. É um belo exercício para a mente.
Olha, poderia ser um exercício para a mente. Hoje em dia seria um ataque de ansiedade coletivo e monstruoso. Ai, caracas, as pessoas estão ficando cada vez com menos vontade de esperar as coisas. E jogar um jogo como esse é um exercício de paciência, em vários aspectos. Então, se vocês estão aqui, meus parabéns. Seguindo aqui, galera, vamos lá. O portador veterano. Graças a você não tenho pedidos. Como estão as coisas, amigo? Muito obrigado pelos remédios. Agora dá pra suportar melhor essas dores. Antes tinha uma ótima instalação de entregas por essas bandas até que tudo foi pelos ares. De todo modo, o pessoal daqui ainda precisa de um monte de coisas. O país está complicado. É difícil criar raízes ou sair quando as coisas esquentam. Fazia o que podia para ajudar quem precisava. Tentava garantir que não seriam abandonados para os vermes. Até que a coisa mais estranha aconteceu. Meus pedidos foram diminuindo mais e mais. Fiquei pensando se estava acontecendo alguma coisa. Acontece que era só você mesmo, dando conta do recado quando eu mais precisava de um belo descanso. Valeu, Sam. Você é o melhor. Veja bem, eu não ficava para trás, não. Uma vez fui até Ed Knot City, passei pela zona de Alcatrão e tudo. Lugar estranho, com um centro de distribuição bem no meio da cidade. Carga estranha também, do tipo que não se vê no leste ou em qualquer outro lugar. Aproveitando a prosa, já ouviu falar da febre do ouro? Aconteceu há muito tempo atrás. O povo ficou sabendo da existência de ouro no oeste e começou a ir para lá aos montes, buscando fazer fortuna. Bom, por incrível que pareça, acho que vi ouro quando passei lá. Talvez fosse outra coisa. Mas tinha aquele brilhinho dourado, sabe? Ó, outro toque aí de chip, né? Mas esse aqui a gente pegou quando a gente foi pra lá, se eu não me engano, tá? O filho do escritor. Filtro dos sonhos, cabaças e quipos. Sr. Sam Bridges. Depois de pensar bastante, decidi me juntar ao CA. Fiquei intrigado depois de saber que o mundo tá cheio de talismãs. Seu filtro dos sonhos, o quipo da Amelie, minhas cabaças. Eu sei que existem muitas pessoas que desvalorizam essas tradições e acham que são superstições e bobagens. Mas eu acredito que deve haver uma razão para que diferentes culturas tenham tantos objetos e símbolos utilizados para afastar o mal. Será que eram artefatos criados a partir de algum conhecimento que todos tinham, mas foi esquecido? Muitas coisas intrigantes já foram ditas sobre as cabaças, que elas simbolizam o útero e o universo, por exemplo. Certamente tem grande importância. E é por isso que não posso guardá-la só para mim. Decidi que vou mandar um talismã que criei com o formato de uma cabaça para impressoras quirais de todo o mundo. Talvez algum dia alguém consiga usá-las para prender um EP, como em meu sonho. Cabaças e suas particularidades, não é mesmo? A fotógrafa. Coisas estranhas nas fotos do meu pai. Escute, Sam. Tem algo que você precisa saber. Os dados que trouxe do alpinista pertenciam ao meu pai. Minha mãe fica muito estressada quando eu saio, por isso parei. Então comecei a revisar as coisas velhas do meu pai. Algumas dessas fotos são bem interessantes e bem estranhas. Há várias fotos da região de Mountain Knot City, por exemplo, de antes do Alcatrão aparecer e se espalhar. E tem algo muito curioso nessas fotos. Algum tipo de objeto, algo luminoso. Estaria mentindo se dissesse que não quero ir lá ver com os meus próprios olhos, mas não vou fazer isso com a minha mãe. Acho que você poderia verificar, caso passe pelo lugar. Aqui seria outro chip, salvo engano, né? O primeiro Prepper. Como começaram os Preppers? Então você apareceu de novo. Ora, sou ou não sou o cara mais sortudo daqui? Aposto que tá tentando me bajular para eu compartilhar algumas pérolas de sabedoria Prepper. Tudo bem. Aula número 1. Lá no início, quando minha família decidiu que a vida nos abrigos era a melhor opção, uma guerra fria estava acontecendo, o que significa que existiam dois grupos. Um apontando mísseis nucleares para o outro, só esperando qualquer deslize. Nem preciso dizer que a guerra nuclear é o mesmo que morte para todo mundo. Então meus familiares tiveram a ideia de que talvez fosse melhor criar abrigos no subsolo para que alguém ainda pudesse se erguer das cinzas quando o grande dia finalmente chegasse. Aí os idiotas que estavam no poder quase apertaram o grande botão vermelho. Depois o presidente levou um tiro. E de repente parecia que o mundo estava mesmo se preparando para ir para o abismo. O que veio depois? Mais preppers. Mais gente percebendo o início do fim e decidindo que não queria morrer ali. Como as histórias da família contam, não demorou muito para ter uma vila inteira de abrigos, só com pessoas esperando o fim do mundo moderno. Tem certeza de que não quer se juntar a nós, Sam?
é um outro ponto de vista da Guerra Fria, né? Eu gosto dessas releituras da história. Eu acho muito legal. A forma como se mescla a história que a gente conhece com a ficção. A Espiritualista. Um guia para os mortos e para os vivos. Sam, descobri algo muito interessante. É sobre um dos tesouros tipicamente encontrados nas câmaras funerárias das pirâmides egípcias. Você já deve saber disso, mas as pirâmides eram de fato portais para a praia. Os egípcios já conheciam tudo o que agora sabemos sobre aquele misterioso reino. Possivelmente até mais. O livro dos mortos descreve em detalhes como a alma sai do corpo após a morte, e também funciona como um tipo de guia para que elas encontrem o caminho para o jardim do além. Em outras palavras, auxilia aqueles que procuram um caminho através da praia para o que há depois. Como pode ver, a praia sempre esteve conosco. Nós simplesmente esquecemos o conhecimento para acessá-la e atravessá-la. Talvez seja por isso que as EPs encontraram um caminho para cá. Ninguém entre os vivos sabe como pará-las. Se porventura recuperarmos esse conhecimento, poderemos acabar com Death Stranding de uma vez por todas. Vale a pena tentar, não acha? O primeiro Prepper. Preppers na virada do século. Você voltou! Obrigado, Sam. Me sinto bem mais próximo de você desde que entrei na Bridges. Meu avô nasceu na transição do novo século. Um século que muita gente pensava que talvez não vivêssemos para ver. Tinha mais gente do que nunca incorporando nosso modo de vida. De um dia para o outro, a Vila Prepper se tornou a cidade Prepper. O caso é que o fim do mundo nunca veio, e o século começou sem problemas. Só que um ano depois teve um enorme ataque terrorista, o pior de todos que já haviam ocorrido. Com isso, a América passou a lutar por justiça. Ou era o que diziam. Nos afundamos em guerras estúpidas fora do país e dentro dele encarávamos níveis absurdos de desigualdade. As pessoas perderam completamente a fé no governo, então outra geração de preppers se criou. É isso. Não dou a mínima para o reconstrucionismo americano. Mas gosto de você. E gostaria de te ver de novo. É legal ver a evolução da amizade entre os preppers e o Sam, né? A bióloga Evo Devo. Uma nova forma de vida pode surgir do alcatrão? Permita-me agradecê-lo novamente pela ajuda, Sam. Minha análise do alcatrão está em andamento, mas me surpreendeu descobrir que continha compostos químicos muito semelhantes aos D-aminoácidos. Esses chamados aminoácidos destros raramente são encontrados em organismos vivos. Os canhotos, L-aminoácidos, são os normalmente esperados. Entretanto, essa amostra de alcatrão continha apenas a variante mais rara. A hipótese de que este alcatrão possa funcionar como um meio de trazer o passado para o presente ainda está incompleta, pois ele pode também dar origem a uma nova forma de vida baseada em D-aminoácidos. Uma vida mais adaptada para se desenvolver em um mundo pós-Stranding, talvez? Estaria a sua ascensão ligada ao declínio das formas de vida baseadas em L-aminoácidos como nós? Tudo o que sei por hora é que o Stranding é provavelmente a fonte deste e de outros incontáveis fenômenos inexplicáveis. Contudo, o que está reservado para este planeta e seus habitantes ainda é um mistério. O portador veterano. Cheguei ao meu limite. Tudo certo na estrada, Sam? Confesso, você é motivo de orgulho para todos os portadores. Sério, de verdade. Antes de trabalhar sozinho, eu fazia minhas entregas com esse equipamento. Não era fácil. Essa terra não costuma ter dó. Mas isso não parava o nosso pessoal. Tínhamos um excelente líder, sem dooms ou algo assim, mas tinha um ótimo faro para IPs, o que fez dele um problema ainda maior quando se juntou aos Demons. Sim, isso mesmo. Higgs é meu antigo chefe. Mas você tem que entender, foi uma época bem bizarra. Por todo lado as pessoas estavam enlouquecendo, se tornando mulas. Parecia que tínhamos um bilhete só de ida para o inferno. Alguns, como eu, se tornaram independentes, mas a maioria não conseguiu aguentar. Saíram do jogo antes de perderem toda a aposta. O cabeção aqui resolveu continuar e continuar. Mas essa vida tem um preço. Ainda bem que você apareceu, meu amigo. O Higgs é um personagem muito complexo, né? A gente descobriu que ele conhece intimamente a Fragile, né? Porque a mãe dela meio que deu a incumbência dele cuidar dela, né? Se eu não entendi errado, tá, gente? Não tô viajando. Se não é isso, me desculpem, mas comentem aí pra gente trocar ideia. O fazendeiro de chuva temporal. Acabou o problema dos mulas. Valeu, Sam! Sam, os mulas ao norte têm estado bem quietinhos ultimamente.
Cheguei até a me perguntar o que andava acontecendo por lá. Então percebi que deve ser coisa sua. Quero dizer, uau, de verdade, você é incrível. Enfim, acho que ficará contente em ouvir que, como consequência do seu heroísmo, estamos cultivando trigo novamente. Você sabe o que isso significa? Cerveja, e pão, e pizza. Valeu por toda a sua ajuda, Sam. O primeiro Prepper, entrando na UCA. Quer ouvir o resto da minha história? Bom, vou contar de qualquer forma. Te contei sobre o ataque terrorista que aconteceu quando meu avô era pequeno, né? Então, não muito tempo depois aconteceu o Death Stranding. E isso fez o terrorismo parecer brincadeira de criança. Obviamente o governo dos Estados Unidos inicialmente pensou que fosse outro ataque. Foi por isso que reagiu tão mal. Por isso que o país se afundou. Mas não foi nenhum problema para preppers como meu avô. Eles já haviam se preparado para uma situação assim. E não precisavam de um país para tomar conta deles. Porém, também não me iludo. Não acho que preppers como eu sejam autossuficientes. Sei bem que eu não estaria vivo se não fosse por portadores como você me trazendo o que eu preciso. Olha, não sou especialista. Mas se quer saber, acho que o Death Stranding só vai piorar daqui em diante. As pessoas nas cidades precisam se preparar para isso. E você também. Estar preparado não é exclusividade dos preppers. Enfim, o caso é que caras como eu só querem ser livres. Só queremos viver nossa vida em paz. Se entrar na UCA significa poder fazer isso, então sem problemas. Darei uma chance. Pelo menos poderemos trabalhar juntos. Que tal, hein? Um portador veterano, de olho em seus líderes. E aí, Sam? Sei que tem trabalhado muito, mas me perdoe se eu ficar com um pé atrás para acreditar em alguma outra união disso ou daquilo. Já vi o que acontece quando bons líderes se corrompem. Não é legal. Não estou afirmando que é inevitável, mas Bridges, ou UCA, ou qualquer outro fracasso liderado por um babaca sedento de poder, onde isso vai nos levar? Agora eu só ouço elogios sobre a Presidente Strange e sua filha. Mas quem garante que elas não irão mudar? Ou se quem vier depois também será digno? Não me entenda mal. Não gosto das coisas como estão e concordo que é melhor nos unirmos do que nos separarmos. É só que... me dê uma chance para ver primeiro como as coisas andam, ok? Espero que não pense que sou algum tipo de conservador antiquado, julgando sem saber. Eu quero acreditar, mas já me dei mal antes. Se eu conseguir superar, quem sabe? Talvez eu possa até me unir a essa tal UCA. Se eu que joguei não confio na UCA, imagine esse cara. O portador veterano. Ainda não consigo acreditar em organizações. Desculpa, Sam, eu acredito em você mesmo. Só não tenho tanta certeza sobre essa Bridges. As coisas tendem a dar errado quando as pessoas se unem. Pelo menos minha experiência foi assim. Afinal, mulas trabalham em grupo, certo? Assim como os terroristas. Devemos seguir esse exemplo? Olha, Sam, você realmente conhece os caras da Bridges? Confia neles? Tem certeza de que quer o mesmo que eles? Não tô falando que sou totalmente contra a ideia da UCA ou qualquer coisa assim, mas... bom, preciso de algum tempo para pensar sobre o assunto. Totalmente válido, né? O ancião. Até mais, Sam. Onde você está, Sam? Como estão as coisas por aí? O que será que se passa na sua cabeça? Lembra quando me visitou pela primeira vez? Quando eu estava completamente sem remédios e com o pé na cova? Bem, você pode ter estendido um pouco minha expectativa de vida. E sou muito grato por isso. Mas ela foi breve. Acho que está chegando o momento da partida. A dose de hoje será minha última. Já vivi tempo bastante. Vi coisas demais. Não tenho grandes arrependimentos, apenas gratidão por você e pelo seu pessoal. Vocês me trouxeram as coisas que eu precisava, me colocaram na rede, me ajudaram a sentir que não fui deixado para trás, mesmo tendo feito o meu melhor para ser deixado. Vocês estão consertando e reconstruindo a América, mas países têm fronteiras. Nesse mundo de aqui e agora, sem nada disso, eu me sinto conectado e gosto disso. Vejo você por aí, Sam. Não deixe os desgraçados te derrubarem, ouviu? E essa é uma carta de despedida, tá, gente? Porque quando a gente vai no abrigo dele, ele não tá mais. E tem aquele holograma da EP. Então é isso. Esses foram os e-mails. Agora nós lemos todos os e-mails. Vamos para as entrevistas. Entrevista tem entrevista pra caramba, hein, gente? Lembrando que as entrevistas são a parte histórica do jogo, né? Então tudo que aconteceu na história, que a gente não joga, a gente consegue identificar aqui. Então, começando aqui com o Die Hard Man.
Síndrome de um encarceramento. Foi decidido que a Amelie vai liderar a expedição. Em termos de talento e temperamento, só poderia ser ela, ou Sam Strand. Mas não sabemos onde o Sam está, o que facilitou a decisão. Além disso, não há como negar que ela é especial. Amelie nasceu na praia, ou melhor, seu corpo físico, seu Ra, nasceu neste mundo, e sua essência espiritual, Ka, nasceu na praia. Clinicamente falando, os médicos não tinham certeza de como chamar a situação da Amelie. No fim, deram um diagnóstico parecido com o que é conhecido como Síndrome do Encarceramento. Uma condição em que o sujeito está mentalmente presente, mas não consegue se mexer, a não ser os olhos, algumas vezes. A presidente conseguia se comunicar com a alma de Amelie na praia, mas o corpo dela permanecia igual a quando nasceu. Mas depois de um tempo, graças principalmente aos esforços da presidente, ela começou a mostrar algum progresso. As partes física e espiritual da Amelie gradualmente se uniram e seu corpo começou a se desenvolver normalmente. Foi logo depois que perceberam que ela também tinha Dooms e começaram a conhecer suas incríveis habilidades. Ela consegue se transportar fisicamente para sua própria praia. Acho que faz sentido. Aquele mundo é mais real para ela do que esse. Ela pode ter superado suas dificuldades iniciais, mas passou a maior parte da sua vida do outro lado. Lá, o tempo não passa. É por isso que, mesmo agora, ela parece ter 20 e poucos anos. Por fim, a presidente começou a sentir que sua filha já havia passado por muita coisa. Daquele dia em diante, toda a comunicação com a Amelie é feita por holograma. Até mesmo durante a expedição. Ela não terá contato direto com a maioria da equipe. Não é um plano ruim, para ser sincero. Vai deixá-la fora do alcance dos terroristas. Olha, galera, eu não vou fingir que eu entendi muito bem esse lance aí da divisão das Amelies, viu? Se alguém souber e quiser explicar, fiquem à vontade, viu? Criando a bandeira da UCA. Dar Hartman 3 meses antes da inauguração. QG da Bridges. Bridget e eu tivemos uma discussão sobre a bandeira da UCA. Ela queria que fosse baseada na antiga bandeira americana. Você sabe como é? 50 estrelas e 13 listras, estados e colônias. O clássico símbolo do orgulho nacional. O presidente queria que as pessoas se lembrassem desse orgulho enquanto seguíamos com a reconstrução. Mas eu tinha outra opinião. A antiga bandeira americana foi reformulada 26 vezes. Toda vez que um novo estado entrava para a União, eles precisavam adicionar uma nova estrela. Era fácil acreditar que o país iria crescer para sempre e acabaria tomando todo o mundo. Caramba, a maioria das pessoas acreditava justamente nisso. A boa e velha doutrina do Destino Manifesto. O mantra que usavam para justificar incontáveis atrocidades séculos atrás. Claro que eu disse para a presidente que a melhor coisa seria deixar essa droga de legado para trás. Independência, liberdade e igualdade. Esses princípios deviam ser consagrados e nunca negados. As estrelas da UCA não são estados, são indivíduos. Cada um com o seu valor. Cada um com uma parte de algo bem maior. É isso que a nossa bandeira e a UCA representam. O colar da Bridget, 3 meses antes da inauguração. Me lembro como se fosse ontem, estava muito ansioso, mas por dentro havia um tipo estranho de euforia. Diferente da tensão que senti quando entrei em combate pela primeira vez anos antes. Um soldado sem importância tropeçando desengonçado, cercado de veteranos já acostumados com tudo aquilo. Não que eu tivesse ficado anônimo por muito mais tempo. Acontece que sou um sobrevivente nato. E antes mesmo de perceber, consegui fazer meu nome e tive uma audiência com a presidente Bridget Strand, alguns meses depois de sua posse. Ela me olhou bem nos olhos e me disse que daquele dia em diante eu responderia a ela. Disse também que juntos reconstruiríamos a América. Pode ter soado um pouco intimidador, mas eu sabia, até mesmo naquele momento, que não era a sua intenção. Sua voz era de alguém que já teve uma dúzia de vidas e que aproveitou ao máximo cada uma delas. Após seu discurso, ela sorriu e se aproximou de mim. Estava com um colar bem simples, formando um Y em seu pescoço. Então ele recebeu uma luz e por um instante vi algo impossível. O colar brilhava, radiava, espalhando luz pelo seu corpo, do peito à barriga. Na época me pareceu que algo estivesse saindo de seu Ra, mas não sei falar o motivo. Toda vez que a encontrava com aquele colar, lembrava-me da luz. Só depois de muito tempo a Bridget me contou sobre sua filha, Amelie, e que deu à luz mesmo sendo virgem. Caracas, olha aí. Confissões de Die Hardman. Experimentos da Bridges com bebês. Parte 1. 3 meses antes da inauguração. Enquanto Deadman estabelecia o rumo de suas investigações,
Os experimentos com os bebês continuaram tudo de forma confidencial. Deadman também afirmou corretamente que os bebês eram considerados tanto um meio de fazer comunicações quirais como, essencialmente, sacrifícios humanos. Bridges 1 entregava as cápsulas de bebês. Algumas delas foram parar nas mãos dos terroristas a oeste que adaptaram a tecnologia para seus propósitos. A maior prova disso é que as cápsulas que os terroristas usam são idênticas àquelas que foram entregues pela Bridges 1. Podemos apenas presumir que foram roubadas. Em todo caso, a real natureza dos bebês permaneceu um segredo bem guardado, e não poderíamos nem iríamos revelá-la a ninguém. Foi assim desde o começo. É por isso que após Death Stranding, oficiais do governo que não sabiam das pesquisas acreditavam que tinha sido um ataque terrorista. A causa real, claro, foi a cesariana feita na mulher com morte cerebral. Como você já sabe, o cirurgião que fez a operação viu um EP naquele momento. Bridges, recém-empossada como presidente, acreditava que os bebês poderiam ser usados para provar a todos que as EPs de fato existiam. Ao tornar pública essa ameaça invisível, as pessoas poderiam se unir novamente em vez de se distanciarem. Os riscos eram terríveis. Ela sabia disso. Mas se a América conseguisse ser uma novamente, as EPs não seriam um segredo. Se apenas soubéssemos o que aconteceria quando fossem reveladas ao mundo... Me desculpe, isso está exigindo muito de mim. Podemos continuar depois? Confissões de Die Hardman, experimentos da Bridges com bebês. Parte 2. 3 meses antes da inauguração. Me desculpe por antes. Realmente precisava de uma pausa. Estou pronto para continuar se quiser. Os experimentos com os bebês seguiram após Stranding. Mesmo que oficialmente eles digam que não existam mais. Foi através deles que aprendemos que os bebês não são apenas meios pelos quais podemos ver as EPs. Eles possuem um poder de nos conectar com o outro lado. Claro que um poder como esse nos ajudaria a tornar a América inteira novamente. Era o que pensávamos naquela época. Nem todos os bebês são criados iguais. Um, em particular, tinha um potencial gigantesco. Sim, você sabe de qual estou falando. Ele foi escolhido para ser o primeiro sacrifício. Mas não tive coragem de continuar. Não podia fazer aquilo. Não com o filho dele. Não abandonaria essa conexão pessoal para salvar o mundo. Então tentei arrumar um resgate. Traí minha presidente e meu país. Por minha culpa, Cliff e seu bebê acabaram mortos. A Bridges deve ter se sentido muito mal também. Como não se sentiria? Por que outro motivo pegaria como filho aquele pequeno bebê que morreu e voltou à vida? Outra mentira para nos confortar e consolar. Mas não tem como fingir que não aconteceu. Não depois de Sam me contar sobre os flashbacks que teve quando se conectou ao seu próprio bebê. Não depois de eu entender que o Cliff voltou e que não estava procurando por um bebê Bridges, mas por seu próprio filho. Sangue do seu sangue. Agora você sabe por que dediquei toda a minha vida ao CA. É a única forma que tenho para começar a pagar pelos meus pecados. E assim fica um pouco mais esclarecido as coisas, né? Agora o Deadman. Ecolocalização de bebês. 1 ano atrás, QG da Bridges. Os golfinhos usam um mecanismo sensorial conhecido como ecolocalização para controlar tanto outros membros de seus grupos como quaisquer presas em potencial. Como o nome sugere, eles produzem sons que refletem em objetos e retornam como ecos, possibilitando que eles tenham uma ideia dos arredores. Isso por si só já é muito interessante, é claro. Mas o que acho mais interessante é a pesquisa recente que sugere que bebês usam um método semelhante para detectar EPs. Como você sabe, cápsulas de bebês são projetadas para imitar as condições dentro de um útero humano e são essenciais para preservar as conexões do bebê a este mundo e ao próximo. Bem, pesquisas mais recentes sugerem agora que os bebês são capazes de produzir algo parecido com as ondas de som de um golfinho. Esses pulsos se propagam pelo fluido amniótico e atravessam para o outro lado, ricocheteando em EPs e retornando como ecos, possibilitando que um bebê confirme a localização de ameaças. Bem legal, não acha? Medo como prazer. 3 anos atrás, QG da Bridges. Percebendo isso ou não, as pessoas de nossa nação decadente sofrem muito com o efeito da separação e isolamento que todos temos que suportar. É por isso que a suplementação de ocitocina é tão vital. Entretanto, nem todos precisam dela para sobreviver. Na verdade, estudos recentes mostram uma tendência bastante interessante. Um aumento no número de pessoas que consideram o medo não como uma experiência estressante a ser evitada, mas como uma experiência prazerosa a ser almejada. Em humanos, a amígdala regula as respostas emocionais a estímulos que induzem ao medo
e ao prazer. Alguns cientistas teorizam que, como essas emoções contraditórias são processadas pela mesma região, pode ser que nós tenhamos a capacidade de converter uma em outra. Do contrário, se as duas fossem controladas por partes diferentes do cérebro, tal transformação seria impossível. Em uma época repleta de ameaças como EPs, chuva temporal e terrorismo, será que a habilidade de vivenciar o medo como o prazer poderia servir como uma mutação útil? Até mesmo uma adaptação? Não vejo por que não. O que aconteceu com Deadman? 1 mês atrás. Não estou conectado a ninguém nem a nada. Nem com a minha mãe ou com o outro lado. Nada. Toda essa conversa sobre como fui criado a partir de células-tronco pluripotentes é tudo invenção. Na verdade, fui gerado em um útero, ainda que artificial. Um óvulo de uma mulher foi fertilizado por um espermatozoide de um homem. Até aí, processo natural. Mas depois a tecnologia sumiu. Foi transplantado qualquer órgão que eu não tivesse ou que não funcionasse bem. Considerando tudo isso, muitas vezes me perguntei quando tecnicamente nasci. A fertilização? Quando me tiraram da incubadora? De toda forma, não havia nada de normal. Cheguei a esse mundo desconectado. Não é de estranhar que eu não tenha a minha própria praia. Pode me culpar por desenvolver uma obsessão? Afinal, sem uma praia, a morte é realmente o fim. Acabou o jogo. Adiós. Ou era o que eu pensava. Descobri recentemente que estava errado sobre tudo isso. Com a ajuda de Lu, finalmente consegui visitar a praia. Pode ser que eu não tenha uma minha, mas parece que não estão fechadas para mim, desde que eu esteja conectado a alguém. A praia nada mais é do que um lugar entre a vida e a morte. Não ter uma não significa não ter vida. Eu definitivamente estou vivo. Pelo contrário, não ter uma própria significa já estar conectado com todos deste mundo. Essa é minha conclusão. E certamente coloca todas as minhas preocupações em perspectiva. Descobrimento da América, 1 ano atrás. QG da Bridges. Diga-me, quanto da América você conhece? Acho que não muito, afinal já era um entulho quando nós dois nascemos. Ainda assim, como todo o propósito da Bridges é sua reconstrução, pensei que seria uma boa ideia aprendermos um pouco mais sobre o que estamos tentando colocar de volta no lugar. Imagino que você já saiba que a América foi fundada por colonizadores europeus. Mas você sabe o nome do primeiro colonizador? O homem que descobriu esse lugar? Muito bem, Colombo. Mas não daremos muito crédito a ele. Aparentemente morreu pensando que a América era alguma ilha, não uma piada no meio da Ásia. Precisou outro explorador europeu perceber que a América era um novo continente sem nenhuma relação com a Ásia. O nome dele era Américo Vespuccio, e em homenagem a ele nós chamamos América. Por isso, existem aqueles que questionam se Vespuccio realmente merece essa honra. Existem poucas evidências que provam se algumas de suas viagens ao Novo Mundo realmente aconteceram. Alguns pensam que ele mentiu para garantir que o novo continente teria o seu nome e não o de Colombo. Essa questão foi motivo de grande debate acadêmico por séculos, acredita? Mas se me perguntar, realmente não importa. Nenhum dos dois descobriu a América. Ninguém descobriu. Estava aqui todo esse tempo e já era o lar de muitas pessoas. A ideia de que os europeus descobriram esse lugar, ou qualquer outro, é a maior mentira de todas, não acha? Se a gente levar em consideração que tudo existe, independente de ser descoberto ou não, né? Mas é aquela máxima que todo mundo quer ser dono de alguma coisa, né? E no final das contas não é dono de nada. Estamos aqui com o nosso excelentíssimo Hartman sobre o filtro dos sonhos, 1 ano atrás, laboratório do Hartman. Existe uma abordagem da psicologia que supõe que a personalidade humana seja composta por diversos cordões. Nossa consciência e nossa subconsciência. Cada uma é um cordão. O fio, feito por fios ainda menores que se entrelaçam para nos tornar o que somos. Ao cuidar de cada cordão, nos tornamos pessoas melhores e nos protegemos contra os danos psicológicos. Pelo menos é o que diz a teoria. Por mais estranho que pareça, não é uma ideia tão diferente daquela que está por trás do artefato mais comum dos índios Ojibwas, o filtro dos sonhos. Você já ouviu antes, não? Uma rede entrelaçada de fios que dizem proteger a mente ao capturar pesadelos, assegurando que apenas bons sonhos passem. Não é coincidência que esses amuletos começaram a simbolizar o movimento indígena norte-americano do século XX. As diversas tribos nativas dos Estados Unidos lutaram para deixar suas diferenças de lado a fim de criar uma identidade de grupo. Um único sonho. Sendo assim, o filtro dos sonhos começou a simbolizar o que os transformava em um único povo, o que os unia. Essencialmente,
Cordões podem representar aquilo que nos torna o que somos, o que nos diferencia daquilo que não somos, e os laços que dividimos uns com os outros. Quipus. Há 1 ano atrás, laboratório do Hartman. Quipus significa nó, na língua quechua. Objetos que recebiam esse nome eram usados na antiga sociedade inca para registrar e transmitir as informações, e sim, Amelie usa um destes objetos. Os incas enviavam os quipus de um lugar para o outro por uma rede de mensageiros conhecidos como chaques. Você ficaria surpreso pela complexidade do que pode ser comunicado usando um simples sistema de nós, não apenas informações numéricas. Dizem que histórias inteiras poderiam ser contadas nessas intrincadas redes. Algumas teorias sugerem que os quipus também tinham propriedades místicas. Por exemplo, certas combinações de nós eram feitas para fazer com que os mortos durmam tranquilamente em seus túmulos. Sabemos então que o quipu é ao mesmo tempo uma ferramenta para se comunicar, contar histórias e fazer rituais. Sobre o retorno de Sam, 1 semana após a volta de Sam. QG da Bridges. Sam voltou são e salvo. Ele foi para a praia da Amelie há cerca de 1 mês. 30 dias nós procurando incessantemente, mas para ele deve ter parecido uma eternidade. Não consigo imaginar a solidão e o desespero que ele teve que suportar. Um sofrimento que apenas a Amelie e Bridget conhecem. Sam nos contou sobre a entidade de extinção e como ela deu um tempo a mais para a humanidade. Mas não quis nos falar sobre mais nada. Bem, não devemos pressioná-lo. Francamente, acho que seria bem difícil entender qualquer outra coisa que ele nos dissesse. Já basta saber que o último Death Stranding foi evitado, mesmo que o anterior tenha mudado nosso mundo para sempre. Daqui a milhares de anos, se a próxima vida inteligente que habitar nosso planeta encontrar os nossos fósseis, provavelmente vão deduzir que o Homo sapiens desapareceu devido à sexta extinção. Talvez, se tivermos sorte, eles até possam encontrar os registros que deixarmos para trás. Mesmo assim, não podemos esperar que entendam muito sobre quem fomos. Afinal, a inteligência deles não será como a nossa. Terão uma nova compreensão sobre o mundo e o universo. Seres diferentes, que pensam de outra forma sobre o significado da vida. Invariavelmente também vão encarar a morte de outro modo. Mas tanto faz se eles nunca entenderem quem fomos. Tudo o que importa, em minha opinião pelo menos, é que saibam que estivemos aqui. O que aconteceu com Hartman 1 mês atrás? Incontáveis viagens até a praia, todo santo dia. Passei cada um deles procurando em vão por minha esposa e minha filha. Essa é minha vida. Ou, se preferir, esse é meu destino. Afinal, se cada pessoa tem sua própria praia, então faz sentido que o mundo onde cada um de nós habita, após a morte, seja diferente. Se for esse o caso, então nem mesmo a morte vai me reunir à minha família. É por isso que preciso procurar em cada praia que encontrar por qualquer rastro, qualquer pista, qualquer coisa que possa me levar de volta a elas. Afinal, a morte não é o fim e o passado nunca está morto. Na verdade, nem mesmo é passado. Decidi abandonar minha busca. Percebi que ela não mudaria nada. Preciso seguir com a minha vida. Na verdade, já comecei. Conheci uma pessoa. O nome dela é Samantha Spade. Chamo ela de Sam. É uma latina bem animada. Dá pra imaginar como é frustrante viver em intervalos de 21 minutos. Falando nisso, olha aí, meu, Hartman arranjou uma parceira, quem diria, hein? Todo mundo tem direito a uma tampa, né? Uma presidente que não envelhece? 1 semana após a volta de Sam. Existe ainda uma questão muito peculiar que me incomoda. Bridget estava entrando na terceira idade, e ainda assim sua aparência era de alguém muito mais nova. Aliás, continuou parecendo extremamente jovem até que o câncer começou a cobrar o seu preço. Sam tem uma fotografia dela de uns 10 anos atrás em que ela aparenta ser apenas uma jovem mulher. Alguns achavam que poderia ser sua força de vontade, seu desejo de reconstruir a América, que manteve sua juventude, mente sobre a matéria. Deve existir alguma verdade nessa hipótese. Entretanto, suspeito que o segredo para a aparência de Bridget possa ser encontrado na praia. Deadman fez o favor de me trazer o cordão umbilical dela, sem que Sam soubesse, claro. Consegui confirmar que ele mantinha uma conexão com a praia e que é certo estar relacionado à razão de seu envelhecimento desacelerado. Claro, não temos como realmente entender a conexão entre Bridget e a praia ou saber por quanto tempo ela existiu. Da mesma forma, não temos nem ideia de como Amelie nasceu. Podemos apenas suspeitar que essa conexão de Bridget garantiu que seu Ra não sofresse totalmente pela passagem do tempo.
Isso significa que eu também não mudarei muito em minha velhice? Só o tempo dirá. Agora tenho algo mais urgente para resolver. A Virgem do Fuso, de Da Vinci, 3 anos atrás. Leonardo da Vinci, o mais talentoso erudito da Renascença, criou uma vez uma obra que viria a ser conhecida como Madonna dei Fusi, ou a Virgem do Fuso. Nele, Maria aconchega o menino Jesus em seus braços enquanto olha, atônita, para o fuso que segura o fio. Um fuso com o formato de uma cruz. Maria parece mais do que simplesmente aflita. Talvez tenha tido uma premonição de que seu filho se sacrificaria para salvar a humanidade? Quanto a mim, gosto de pensar no fuso como aquele com que as moiras da mitologia grega determinavam o destino dos homens. Nos contos da antiguidade, o comprimento do fio ditava o tempo de vida que uma pessoa teria. Das 3 irmãs, era Cloto quem desenrolava o fio, Lachesis quem media seu comprimento e Atropos quem, na hora marcada, dava o último corte. Se Maria conhecesse o destino reservado para Jesus, teria interferido? Cortado o fio em um ponto diferente para libertá-lo de seu fardo? Não posso evitar de me perguntar. Entretanto, mesmo normalmente preferindo a nomenclatura grega, tenho uma estranha simpatia pelo nome romano de Lachesis, 10º. É sempre muito confuso, né? As leituras do Hartman. A perspectiva egípcia do cérebro, pelo menos para mim, é bem confuso. 3 anos atrás. É comum hoje em dia pensar que a personalidade, a mente, a consciência como um todo são fenômenos criados exclusivamente pelo cérebro. Contudo, para os egípcios antigos, as coisas eram diferentes. Eles acreditavam que a alma de uma pessoa, a essência espiritual, encontrava-se no coração. Como consequência disso, o processo de mumificação envolvia a retirada de todos os órgãos internos, inclusive o cérebro, com exceção do coração. Para os egípcios, o Ka de um homem era representado e contido pelo coração, enquanto o Ra consistia nos outros órgãos e no restante da carne. Uma imagem não muito compatível com a ciência médica moderna. Mas considere por um instante os bebês que portadores utilizam em campo, e as matrimortas que sofreram morte cerebral e às quais eles se conectam. Ao voltar nossa atenção para seus corações, úteros e umbigos em vez de seus cérebros, será que não poderia ser dito que, em nossa missão de nos aproximarmos do mundo dos mortos, talvez estejamos voltando aos velhos métodos? Olha aí o choque de realidade, hein? Repatriados e obliterações, 3 anos atrás. Tenho me deparado com um grande número de relatórios antigos que fazem menção a humanos que possuem certos poderes. Poderes que os levaram a ser conhecidos como repatriados. Como sabemos, quando um humano e uma EP entram em contato, ocorre uma obliteração análoga ao que os físicos chamariam de evento de aniquilação. Esses eventos ocorrem quando a matéria encontra a antimatéria, e a massa é convertida abrupta e violentamente em energia. O processo é altamente eficiente, embora alguma energia seja perdida na produção de neutrinos. Da mesma forma, em uma obliteração, uma vasta quantidade de energia é liberada, resultando em destruição em uma escala devastadora que deixa para trás uma enorme cratera. Obliterações desencadeadas pelo contato com repatriados, no entanto, resultam em crateras consistentemente menores. Suspeita-se que isso aconteça porque a energia é perdida para a praia. Da mesma maneira que ela é perdida na produção de neutrinos em um evento de aniquilação convencional, sendo que no caso dos repatriados a quantidade de energia perdida é particularmente maior. Dito isso, como o corpo de um repatriado sobrevive intacto, é um mistério bem maior que vou me abster de comentar até ter a chance de examinar-o pessoalmente. Um repatriado notável é Sam Strand, um membro da Bridge Zoom, que saiu há alguns anos e tem feito seu nome no mundo como portador desde então. Espero poder encontrá-lo algum dia, considerando o quão valioso ele seria para expandir nosso conhecimento sobre a verdadeira natureza das praias e do Death Stranding. Olha aí, você teve sua chance, hein, meu amigo? Mama não tem nada, Lockney. O que aconteceu com Mellingen e Lockney, 3 meses antes da inauguração? Esquecemos do sonho de irmos ao espaço. Era um sonho de uma época passada e mais simples, de antes de percebermos que nosso bebê era uma EP nos prendendo ao outro lado. E antes de termos que cortar o elo entre nós. Depois disso, Mellingen não conseguia nem ao menos sair do laboratório, e Lockney jurou que viveria isolado em Mountain Knot City. Não havia lugar em nossos corações para o espaço.
Mas agora que somos uma, tudo se tornou muito claro. Ao escolher o isolamento, escolher esquecer do resto do mundo, estamos apenas sendo humanas, apenas fazendo o que todo mundo faz. Olhamos para dentro, nos aprofundando cada vez mais em nós mesmas, centradas no nosso mundo interior, à custa daquele que dividíamos. Talvez seja isso que querem dizer quando falam que a praia é um reflexo da nossa alma. Nos prendemos nos multiversos que existem dentro de nós, mas pelo menos temos uma chance de escapar. Agora que a América está novamente unida, podemos expandir novamente nossas fronteiras. Os laços que criamos podem nos levar além destas nuvens. Já passou da hora de vermos novamente as estrelas. Caramba, olha aí. Fragile! O que aconteceu com a Fragile? 3 meses antes da inauguração. Ultimamente tenho pensado muito em meu pai. Acho que ele ficaria feliz se estivesse aqui. Agora que Sam nos uniu novamente, ele teria sua América de volta. Não que as coisas estejam perfeitas, longe disso. O Death Stranding ainda existe e as pessoas não são livres para irem onde quiserem. Não sei se a UCA dará certo, mas não ficarei parado e deixarei que tudo desmorone. Afinal, é o símbolo de tudo o que meu pai amava: liberdade e comunidade. É maior do que qualquer um de nós, maior do que todos que ainda estão de pé. Apenas estamos aqui por conta daqueles que vieram antes. Meu pai e todas as gerações passadas. Hoje valorizo bem mais isso tudo e quero honrar as pessoas que me fizeram ser quem eu sou. Por isso, entrei para Bridges. Passei muito tempo lutando contra o passado, obcecado em me vingar de Higgs. Mas não posso mudar o que já aconteceu. Agora tudo o que posso fazer é construir em cima do que já foi e ajudar a entregar a todos um futuro melhor. Fragile Express está de volta aos negócios. Fragile, grande Fragile. Devia ter uma DLC que jogar só com ela, né? Só pra gente ver qual é que é. Funcionários da Bridges. Revestimento de Kiralion. George Batum, 2 anos atrás. Estação de acesso a oeste de Capital Knot City. A verdade é que descobrimos isso por pura sorte. O povo fez o possível para construir cidades fora das zonas de chuva temporal, mas as estações de acesso e as distribuições eram outra história. Não tinha como contornar o problema, mesmo que toda a exposição significasse que acabariam se deteriorando mais rápido. Só que quando você está observando as coisas se deteriorarem, logo nota como os cristais de Kiralion reagem quando expostos à chuva temporal. Ou melhor, como eles não reagem. Eles não exibiam sinais de qualquer degradação, mantiveram-se firmes e sólidos, mesmo após encharcados. Até que faz sentido. O Kiralion vem da praia, não é? E lá o tempo não passa. A chuva temporal não afeta os cristais porque pode-se dizer até que eles existem fora do tempo. E quando fizemos alguns experimentos, foi basicamente isso que comprovamos. Sei o que você deve estar pensando. Por que não construir estações de acesso de Kiralion, não é? Pois é, quem dera. Acontece que a superexposição a esse negócio é letal. E ele também não pode ser armazenado em grandes quantidades. Mesmo assim, pelo menos o revestimento de Kiralion que inventamos é bom o bastante para manter a deterioração controlável. Isso já é alguma coisa. Ocitocina, Victor, 2 anos e meio atrás, Port Knot City. Antes do Stranding, as pessoas não dependiam tanto de drogas inteligentes como a ocitocina. Provavelmente porque elas não eram tão isoladas. Meu irmão, Igor e eu nos separamos de nossos pais após a primeira obliteração. A coisa foi doida. Eu era criança, mas ele era ainda menor. Novo demais para ter que passar por isso. Dormir noite após noite escondidos naquelas ruínas foi difícil. Mas nós tínhamos um ao outro. Podíamos nos abraçar para nos manter aquecidos e isso tornava as coisas melhores. Os doutores dizem que é a ocitocina fazendo efeito, o hormônio que o corpo libera quando tocamos uns aos outros. É o motivo pelo qual as mães formam laços com seus filhos quando os seguram, entre outras coisas. Mas com as redes de comunicação diferentes do que eram antes, é mais perigoso do que nunca sair por aí. E mesmo quando você se aproxima dos outros, eles não parecem muito dispostos a ter contato físico. Uma aversão coletiva devido ao meio profundo de EPs e obliterações. Ou foi o que me disseram. Somando tudo isso, temos pessoas isoladas, espalhadas, estressadas e inseguras. Assim, não temos escolha senão suplementar nossos níveis de ocitocina. Preencher o vácuo deixado pela afeição física com carinho sintético. É foda, não acha? Sei que a gente costumava brigar sobre raça e religião e tudo mais antigamente,
Mas talvez isso ainda fosse melhor do que viver assim. Olha, a gente só se dá conta do que tá perdendo ou do que perdeu depois que de fato perde, né? Por que aeronaves e drones não podem voar? Igor, 3 anos atrás. O Igor foi aquele agente de descarte, né? Logo no começo do jogo, o irmão do Victor. Central Knot City. Sabe o que eu queria ser quando criança? Um astronauta. Acredite se quiser. Deve ser difícil imaginar isso agora, mas antes do Stranding, os céus eram cheios de drones, aeronaves, todo tipo de porcaria andando pra lá e pra cá. De continente em continente, alguns até em direção ao espaço sideral, mas as nuvens quirais colocaram um fim nisso tudo. Nada mais voa agora. Veio tudo abaixo. Junto com meus sonhos. Essas nuvens desgraçadas bagunçam todos os sistemas de voo de alguma forma. Não me pergunte como. Também engolem sinais de comunicações, que é o motivo pelo qual sinais de longo alcance não conseguem mais se propagar. Por isso não temos nem ideia do que está acontecendo em outros países. Isso nos fez voltar um século nessa questão. As pessoas falam muito sobre como o Stranding fez a gente correr para as cidades, cortou laços entre nós, mas foi mais do que isso, ele separou a terra do céu. Faz sentido, né? O Fantasma da Presidente, parte 1. Antigo guarda da Bridges, 15 anos atrás, QG da Bridges. O que vou lhe contar aconteceu já tem alguns anos, então espero não ter problemas por abrir a minha boca. Acredite ou não, as pessoas diziam que a residência oficial da Presidente era mal assombrada. Eu sei que a maioria das pessoas nascidas depois do Stranding não acredita em nenhuma dessas superstições. Porque deveriam. Já sabem que EPs não apenas existem, mas querem nos pegar. Mas para caras como eu, é diferente. Mesmo sem acreditar em fantasmas ou conhecer qualquer coisa sobre eles, sei não. Deve ser coisa da geração. Acho que a maioria dos seguranças falaria a mesma coisa se você os colocasse contra a parede. Agora, a história fica um pouco mais estranha. Esse fantasma sobre o qual as pessoas cochichavam era a Presidente. Eu a vi muitas vezes. Praticamente todas as vezes que fiquei no turno da noite, lá estava ela no escritório. Ou em um corredor, ou qualquer lugar, apenas parada. Tentei chamá-la algumas vezes, mas ela sempre desaparecia depois. Diria que ela, quer dizer, o fantasma, tem 20 e poucos anos. Mas não estou brincando quando falo que ela se parece muito com a Presidente Strange. Só que mais nova. Antes que você me pergunte, não existe chance de ser um intruso. Mas também não poderia ser a Presidente. Ela estava sempre dormindo quando o fantasma aparecia. Mesmo se não estivesse, nenhum truque de luz a deixaria com a cara tão mais nova. Sei que parece loucura, mas depois de um tempo não tinha outra resposta a não ser acreditar que era um fantasma. Seja da Presidente ou de qualquer pessoa que se parecesse muito com ela. Eu sabia que ia me lascar, mas tive que contar para o Die Hardman. Era um problema de segurança em primeiro lugar, e pode ser que a Presidente sofresse de sonambulismo ou algo assim. Falando a verdade, eu também estava preocupado, achei que fosse meu dever informar. Vou lhe contar, nunca havia passado pela minha cabeça a resposta que recebi. Ele me disse que na verdade o fantasma era a filha da Presidente, Amelie. Nem imaginava que a Presidente tinha uma filha. Ele me disse que ficou sabendo recentemente e estava esperando o momento certo para nos contar. Aparentemente, ela sofria de algo chamado de síndrome do encarceramento desde que nasceu. Ficou hospitalizada quase a vida inteira. A Presidente também não falou para ninguém, só para as pessoas de confiança, que eram mais próximas. Então, depois de 20 anos de tratamento, Amelie se recuperou milagrosamente. Conseguia andar de novo. A Presidente e sua filha viviam separadas, mas depois de se recuperar, ela veio morar com a mãe. No começo, só o necessário foi informado. E para poucas pessoas. Apenas o chefe de segurança e alguns guardas. Nunca falei nada para ninguém. Até agora. O Fantasma da Presidente, parte 2. Die Hartman, 3 anos atrás. QG da Bridges. Quando eu vi pela primeira vez sobre a Amelie? Deixa eu pensar. Faz mais ou menos 10 anos que a Presidente me falou sobre ela. Existem rumores circulando entre os seguranças da Presidente sobre um fantasma na residência oficial. Pensei que fosse conversa fiada de soldados que não tem o que fazer, mas a Presidente me chamou e foi direta. O fantasma era sua filha, Amelie. Os rumores chegaram até a Presidente e ela ficou com medo das coisas saírem de controle. Explicou que Amelie sofria desde que nasceu de uma doença chamada Síndrome do Encarceramento, mas que finalmente conseguiu superá-la e poderia ter uma vida normal junto da mãe. Mas havia um problema. De alguma forma, a alma de Amelie nasceu na praia, por isso seu corpo sofria com essa síndrome. Nunca realmente compreendi o que ela quis dizer.
mas entendi quando ela ordenou que eu mantivesse essa informação em segredo até que seu plano da reconstrução caminhasse, até que Sam e Amelie estivessem prontos para liderar a Bridges. O repatriado e a filha Condum serão imbatíveis. Ela sabia que os separatistas iriam se armar se descobrissem sobre os dois. Olha aí, vários planos escusos. Preppers... Não temos nada. Diário de Higgs. Opa, temos mais coisas aqui, hein? Diário parte 10. Higgs. Ano de escrita desconhecido. Local desconhecido. Samantha America Strand. Amelie. Logo que a conheci, sabia que estava destinada a nos unir de novo. Ela disse que a gente ia fazer isso juntos e até me deu um presente, um bebê Bridges. É um detector de EPs, mesmo parecendo um recém-nascido, mas não é. A Amelie disse que ele nasceu na praia e que serve como uma ligação entre o nosso mundo e o outro lado. Entre mim e ela também. Se eu ficar sempre com ele por perto. Ela o chamou de um novo bebê para uma nova era. Eu não sou mais apenas o cara que faz entregas. Sou um arauto dela e de seu novo mundo. Ela me deu tudo o que eu sempre quis e precisei. E agora estou livre para me libertar da Fragile. Olha aí o plano, hein? Diário parte 11. O bebê parece uma boneca. Mas não é um brinquedo, com certeza. Nem morto, nem vivo. Meio humano, meio outra coisa. Um habitante do meio termo. Tipo uma múmia. Um pedaço de carne enrolado em um coração murcho. Mas que ainda bate. Tantos símbolos para escolher. Todos significam que a humanidade chegou ao fim da linha. O Stranding foi a grande cesta. Agora eu enxergo isso. E muito mais. As obliterações, as EPs saindo dos corpos, todos os aspectos de um único fenômeno que existe apenas para nos exterminar da face da Terra. Não tem como impedir o que vai acontecer. É inevitável. Juntar os caquinhos não vai mudar porcaria nenhuma. E colocar a vida em risco tentando é coisa de imbecil. Para que sacrificar o pouco que a gente tem aqui e agora por um futuro que nunca vai existir? É só perda de tempo. A Amelie com certeza concordaria. Diário parte 12. Encontrei a Amelie na praia de novo e a pressionei para saber mais sobre Stranding. Mas ela não disse nada. Talvez ela não tenha mais nada para dizer. Talvez esteja esperando a hora certa. Sei lá, tanto faz. Todo mundo sabe que não tem como escapar da extinção. Não consigo entender o método dela. Para que fingir a reconstrução? Para que lutar contra o inevitável? Se tem algo por trás disso, eu não consigo entender. Estou ficando bem cansado de tentar. Se ela não compartilhar os planos dela comigo, vou ter que presumir o pior e agir por conta própria. Dar o golpe de misericórdia na humanidade sozinho. Só preciso do poder para fazer isso. Meio que ele era um lacaio que achou que poderia ser o líder, né, em algum momento. Parte 13 do diário. Querido diário, hoje eu bombardeei Midnight City. Tirei ela do mapa. Não fui eu que carreguei a bomba, é claro. A Fragile fez as honras, entregando a minha misericórdia para as pessoas como uma boa portadorazinha. Com certeza ela ficou surpresa, mas não deveria. A morte e a destruição fazem parte da condição humana. E unir as pessoas só agrava isso. Cuidado com o que deseja, hein? É como quando os nossos antigos antepassados saíram do velho mundo e foram para o novo, levando todas as doenças com eles. Os nativos não tinham imunidade, e mais da metade morreu num piscar de olhos. Bum! Desde então, só inventaram maneiras melhores e mais eficientes de matar. Essa sempre foi a conclusão lógica dos nossos objetivos. Os meus e os da Fragile. Acho que foi por isso que eu virei parceiro dela. Porque bem no fundo do meu coração eu sabia que chegaria a esse ponto. Diário 14. Sam Porter. Por onde eu começo? Duns. Repatriado? Lobo solitário. Irmão adotado da Amelie. Filho da puta. A impressão que eu tenho é que ele é um bicho do mato que gostou de ser um bom samaritano. Pois é, eu experimentei essa máscara uma vez por um tempinho. Mas pobre Amelie, ela acredita nele. Acha que ele tem o potencial para ajudar a unir a América de novo. Quer saber? Quanto mais eu penso nisso, mais parece que ele realmente acredita. Que inferno! Enfim, ele é um condenado ambulante, mesmo com a ajuda da Amelie. Logo logo ele deve chegar em Central. E assim que ele aparecer, eu vou mandar uma caralhada de EPs para ele e transformar aquele lugar numa cratera. Aí já era pro pequeno Sam Porter, pro QG da Bridges e pra equipe de expedição. E a gente tá tendo o passo a passo do Higgs por trás das câmeras, né?
Diário 15. O Sam ainda está vivo. Nenhuma obliteração é o bastante para acabar com o repatriado. Eu fico puto da vida. A segunda expedição foi exterminada, obviamente. Mas o Sam parece ter ficado feliz por ir pro oeste sozinho. Aquele imbecil de merda é mais louco do que eu. Ou desesperado, talvez. Ainda não entendo por que reconstruir a nação é tão importante para ele. Ah, sei lá. Se ele quer continuar tentando, à vontade. Mesmo se ele tivesse os outros para dar apoio, não faria diferença. O destino já foi escrito. Já planejei tudo. Planejei exatamente como vai acontecer. Mas só Duns não é o bastante. Preciso de um poder maior para finalizar o serviço. Para fazer chover fogo e enxofre sobre essas Sodomas e Gomorras dos dias de hoje. O cara achava mesmo que era o emissário do Galactus, né? Diário parte 16. Agora eu sei a verdade sobre Death Stranding. Os poderes da Amelie não têm nada a ver com Duns. Ela é a própria encarnação da destruição. O anjo do Death Stranding, a entidade de extinção. Agora eu compreendo qual é o meu verdadeiro papel. A ponte que vai trazer o julgamento para esse mundo. O executor do final. Ninguém sabe, nem o Sam. Mas eles vão saber. Diário 17. O Sam chegou em Port Knot City. E com a Fragile. Ainda por cima. Acho que vou encontrar eles lá. E levar 1 ou 2 EPs para passear. Já tá mais do que na hora da Bridges ver todo o meu poder. Venham todos. Vamos fazer uma festa de aniquilação. E quando acabar, não vai sobrar ninguém além de mim, da Amelie e o fim do mundo. Diário 18. Merda, esse Sam teimoso mesmo. Nunca desiste. Parece que tá influenciando a Amelie também. Ela tá tentando lutar contra a verdadeira natureza dela, mudar tudo. Por todo o bem que isso vai fazer pra ela. Qual a diferença de acabar amanhã ou daqui a 1 milhão de anos? Esse planeta já tem 4,6 bilhões de anos. E o universo? Só Deus sabe. A história toda da humanidade é um pontinho nisso tudo. Porra, qual é o objetivo de lutar por um pouco mais? Enfim, o Sam e a Fragile chegaram a Lake Knot City. O que é bom. Acho que a minha antiga parceira vai ter ótimas lembranças. Um passeio perto da cratera que ela criou com aquela minha bomba. Ora, quem sabe o Sam acompanha ela? Isso. Acho que vou pedir pra ele fazer uma entrega especial por mim. Que é aí quando ele dá a bomba, né? Que aí o Sam leva pra Fragile e os dois descobrem que é uma bomba pra explodir a cidade. Caracas, que bacana, né? Tô tendo uns déjà vus aqui. Diário 19. Caralho, o Sam e a Fragile conseguiram se livrar da minha bomba antes dela explodir. Não me reconheceram com o meu disfarce, mas outra coisa deve ter alertado eles. Deve ter sido o que eu escrevi na etiqueta. Sabia que deveria ter resistido à tentação, mas... quem é que ainda lê aquelas porcarias? E agora ele já tá quase na costa. Mas agora ele tá na minha região, e ninguém vai pegar leve. Ele vai se arrepender de ter cruzado o meu caminho. Aqui a gente tava tendo contato com os terroristas, né? Diário 20. Que porra de tempestade foi aquela que sugou o Sam? Uma supercélula ou algo assim? Eu conectei o meu bebê logo antes de chegar e ele começou a se sacudir e piscar e... deu tudo errado. E tem mais alguma coisa por aí. Algo bem fodido. Nem preciso que o bebê me diga. Aqui é a interferência do Cliff, né? Diário 21. Até que enfim, peguei a Amelie, porra. Ela está presa em Edge Knot City, com um bando de EPs em volta. Ela não vai pra lugar nenhum agora. Não. Vou cuidar muito bem do meu lindo anjo da morte. Minha entidade de extinção. Eu e ela temos planos. Já você, pequeno Sam, vai ver o que é sofrer de verdade. Diário 22. Bem-vindo a Edge, Sam. Você é mesmo um babaca. Mas admito que tem garra. Nesse sentido, você parece comigo. E a gente também tem uma ligação com a Amelie. Ela te deu o seu filtro dos sonhos e pra mim o meu Kipo. Mas você nunca viu o rosto dela, né? Nunca olhou nos olhos dela e viu como ela é de verdade. Tá na hora de acordar e sentir o cheiro das cinzas, Samzinho. É hora de eu contar pra você e pra todo mundo a verdade sobre Stranding. Você vai adorar. Se eu fosse você, daria uma descansada em algum centro de distribuição. Tem um confronto vindo aí. E é bom você estar bem preparado. Mas não me deixe esperando muito tempo, ok? Diário 23. Agora você tá sozinho, perdeu tudo. Sua máscara, o Kipo dela, a boneca de bebê, tudo. Acho que tinha o poder. Que o seu destino era levá-los à extinção.
Mas aí está você sozinho. Achou que estava no controle, que esse era o seu papel, o seu sonho, à beira da vitória, do esquecimento para todos. Mensageiro, executor, peão, partícula de Deus. Um nome idiota para um imbecil de merda. Essa foi a sua vida, Higgs. Sua história, contada por um idiota, cheia de pura fúria, e que não significa nada. Caracas, claramente aqui ele estava tendo uma ruptura mental, né? Diário 24. A primeira coisa de que eu me lembro é ficar olhando para o teto do nosso abrigo e chorando quando era bebê. De repente, a mão de Deus aparece, apagando o céu de aço. Papai, me pega no colo, nada gentil, mas também não forte demais. Grita algumas coisas, mas é tudo baboseira que eu não consigo entender. Mas ele não é meu pai de verdade. O de verdade morreu antes de eu nascer. E a minha mãe logo depois. De doença ou alguma coisa, sei lá. O irmão dela me acolheu, me tirou daquele abrigo que fedia mijo e morte e me trouxe pra cá. Papai número 2. Ele nunca conseguiu. Ele era um cara feio e violento, cheio de raiva e sem rumo. Tentou me amar, do jeito dele. Mas não sei se ele era capaz. Meu pai disse que o nosso abrigo era o nosso mundo e eu acreditava nele. Eu cresci achando que só havíamos nós dois no mundo. Depois, quando fiquei mais velho, comecei a fazer perguntas. Perguntas simples sobre de onde a comida vinha, esse tipo de coisa. Levava tapa toda vez, mas por mais que ele tentasse, eu não ficava menos curioso. Um dia eu dei uma olhada no monitor dele. Foi a primeira vez que eu vi o mundo lá fora. Perturbei meu pai e claro que paguei caro por isso. Mas insisti tanto que uma hora ele falou a verdade e admitiu que existia um mundo inteiro lá fora. Ensopado de chuva temporal e controlado por demônios que me devorariam. Só depois me dei conta de que provavelmente foi todo esse terrorismo dele que acabou matando a minha mãe. Enchendo a cabeça dela com as paranoias dele sobre os mortos caminhando pela terra e como o único lugar seguro era embaixo da terra. Diário 25. A minha mãe me deixou aos cuidados do irmão dela, então ele não teve escolha a não ser me criar da melhor forma possível. Digam o que quiserem sobre o cara, mas ele tinha senso de obrigação. Talvez até tenha desenvolvido uma afeição por mim, mas seja lá o que ele tinha no coração, expressava com as mãos, com os punhos. Qualquer esperança e sonho que ele poderia ter para mim e para nós foi por água abaixo bem rapidinho. Logo virou uma rotina de avisos para ficar dentro da porra do abrigo, seguidos de surras para ter certeza de que o recado estava dado. Às vezes acredito que ele realmente achava que era o único jeito de me proteger, mas eu não ia viver assim. Não tem como prender o ânimo de um garoto. Se eu tivesse ficado, teria morrido, meu corpo e minha alma. Eu precisava ir embora. Comecei a acumular suprimentos escondido, mas ele descobriu. Aquele foi o começo da pior surra de todas. Ele começou a pegar tudo o que tinha ao redor para usar como arma, destruindo o nosso abrigo e os móveis enquanto chorava como um animal ferido, as lágrimas escorrendo. Ele me segurou, com lágrimas e cuspe voando na minha cara enquanto ele falava sobre como eu não entendia a dor dele. A porra da dor dele. As mãos dele no meu pescoço, a escuridão chegando, a maldita dor dele, o caralho da dor dele, a faca da cozinha na minha mão, no pescoço dele. As mãos dele, as malditas mãos dele foram enfraquecendo e ele apenas se esvaziou, como um balão, bem em cima de mim. Tirei ele de cima e encarei seus olhos vidrados, cheios da sua maldita dor e refletindo o nosso céu de aço. Caracas, ele matou o tio, né? Mas você vê que a situação dele também era uma bosta, né? Caracas, que personagem, gente. Diário 26. Não sabia o que sentir depois. Fiquei a noite toda do lado dele, pensando em nada. No fundo, eu ouvia uma voz irritante dizendo que precisava me livrar dele. Meu pai não tinha me dito muita coisa, mas tinha me falado sobre como os corpos necrosam e surgem EPs e tudo mais. Era uma bela história de ninar, então eu sabia o que aconteceria se deixasse ele daquele jeito. A morte entraria na nossa casa e transformaria tudo numa cratera. O fedor dele começou a infestar a sala. Eu tinha que dar um jeito nele. Precisava tirar ele dali. Levar para o mais longe possível. Então peguei ele pelos braços e o arrastei para um novo mundo com um novo céu. Maior, mais vazio. Rochas cheias de arbustos em volta, montanhas. Porra, montanhas ao longe. Nuvens quirais tocando seus picos. Minhas pernas começaram a ficar bambas e tudo começou a girar. Mas eu sabia que não tinha muito tempo. Olhei para baixo. Preciso dar um jeito no meu pai. Eu estava andando num bom ritmo quando vi.
Tinha Kiralion saindo do meu pai, pequenas partículas de luz brilhante. Não tinha mais tempo. Deitei ele na terra, mas antes de soltar, tive uma visão. As minhas mãos, ainda no corpo dele, sumiram. Viraram pó. Puf! E aí eu senti outra presença. Um EP, chegando lentamente, como se estivesse caminhando desde os primórdios do tempo. A detentora do meu pai. Aquela foi a primeira vez que eu senti, mas não foi a última. Por muito tempo depois, eu sempre percebi a presença delas, no sexto sentido, o presente de despedida do meu pai. Com o tempo, foi sumindo. Mas eu sabia como tinha conseguido e como recuperar. Eu só precisava de outro corpo. E eu virei um expert em fazer elas. A morte pela vida, a deles pela minha. A troca justa. Certo, Higgs. Essa é a história do Higgs. Relatório de Lucy. Temos alguns novos relatórios aí. A Lucy era a esposa do Sam, né? Inclusive tem a fotinha dela ali no canto meio apagadinha, mas ela tá ali. Beleza, vocês vão perceber que a tela tá diferente aí, né? Milagre da edição. Mas os arquivos que estavam faltando eu já peguei. E eu peguei outros arquivos, inclusive. E fica uma dica aí pra vocês, caso vocês forem jogar, depois que vocês salvarem. Vai lá na dificuldade do jogo, coloca no nível máximo. E faz as entregas padrão no modo lenda, que é aquela entrega mais difícil. Porque aí vocês vão receber mais arquivos e mais e-mails também, tá certo? Então vamos voltar aqui, porque tem alguns e-mails, algumas entrevistas que apareceram. Aqui em cima não apareceu nenhuma, né? Vou mostrar para vocês. Mas a partir da Fragile já tem uma nova. Certo? Só para vocês saberem aí o que eu fiz e fazerem no jogo de vocês, caso vocês venham a jogar, beleza? Vamos retomar aqui. A miçanga da minha mãe. Fragile, desconhecido, desconhecido. Minha mãe abandonou a gente quando eu tinha 12 anos. Pelo menos é o que meu pai me disse. Mas não soa como algo que aconteceu comigo. É a história de outra pessoa. O drama de outra pessoa, não o meu. Na verdade, eu mal lembro da minha mãe. O único elo que temos, uma com a outra, são nossas miçangas iguais. Meu pai me disse que ela era uma mulher forte, que ela sacrificou tudo por um ideal de América, como uma terra cheia de esperança onde a gente seria livre. Isso quer dizer que ela sacrificou a gente também? Perguntei uma vez para ele. Um coração só aguenta até certo ponto. Você tem que endurecer o seu, se quiser continuar inteira. Foi isso que ele me disse, como um tipo de mantra. Eram as palavras dela para seguir em frente quando as coisas ficaram difíceis. Ele disse que eu entenderia um dia. Vai saber. Espero que ele esteja certo. Beleza? Essa aqui era uma das novas, né? E do Higgs a gente recebeu 2 arquivos também. Que estão aqui. Diário do Higgs, Coffin 1. Ano de escrita desconhecida, localização desconhecida. A líder que reconheceu meus talentos e me procurou era uma mulher que se autodenominava Coffin. As coisas que ela me disse... Ah, nossa. Eu já tinha ouvido dizer que a Bridges queria reconstruir a América, o que era muito bom, mas não fazia diferença para mim. Já tinha me acomodado ao meu círculo menor de associados, cuidava só de mim mesmo e só queria sobreviver. Mas a Coffin me mostrou uma versão diferente da história. Disse que a Bridges queria foder totalmente com o mundo. Que o plano de reconstrução da América envolvia, juro, sacrifício humano, de fetos, ainda por cima. Os tais bebês eram transportados para alguma fábrica aos montes para serem abatidos. Ela e o pessoal dela já tinham até feito alguns transportes pessoalmente, a contragosto. Ela não suportava a culpa, então a Bridges estava usando as crianças para seus próprios fins. Eles e o meu pai iam se dar muito bem. Mas não a Coffin. Parece que ela e a equipe dela estão por trás da recente onda de terrorismo. Ela não considera terrorismo, claro. Nem eu. Se a Bridges está fazendo o que ela disse, então alguém tem que fazer eles pagarem, não é? Uma conexão falsa não tem valor. Principalmente quando tem um custo alto como esse. Certas coisas a gente não pode tolerar. Então vou ficar do lado da Coffin e seguir o comando dela, mesmo que tenha que ser em segredo. E aí, essa Coffin será que é a mãe da Fragile? Diário do Higgs, Coffin, segunda parte. A Coffin me deu uma missão. A gente se despediu e seguiu por caminhos diferentes. Ela pegou uma equipe e invadiu a fábrica de bebês. A estratégia era boa e devia ter funcionado bem.
Salvar as crianças, acabar com a operação e todo mundo voltaria para casa feliz. Mas a Bridges mandou toda a instalação pelos ares. Eliminou tudo e todos em 1 segundo. Claro que essa não foi a história que contaram para o público. Em vez disso, anunciaram que, apesar da destruição e das mortes terríveis, finalmente tinham conseguido eliminar a ameaça terrorista. Ou alguma lorota parecida. Mal sabiam eles que a Coffin tinha sobrevivido. Acho que os túneis que eles construíram no subterrâneo aguentaram melhor do que o previsto. Não faço ideia de quem mais está lá ou de como estão se virando. Faz tempo que não tenho notícia dela. Melhor manter distância e deixar a Bridges achar que ela está morta. Afinal, eu tenho a minha própria missão. Tenho que ir para o oeste e bancar o bom portador mais um pouco. É a única maneira de salvar os bebês e acabar com a Bridges. E fazer justiça pela Coffin e a filha dela, se um dia a gente se cruzar. Será que algum dia a gente vai se encontrar de novo? Em um sonho, talvez? Olha aí, o Real Higgs tinha um lado bom. Ou não. Aparentemente as coisas não são preto e branco por aqui, né? Relatório de Lucy. Então tava faltando aí o 5, né? E o 7 dos 13 relatórios dela. Agora tá completo. Relatório 5. A Presidente Strange ama o filho. Sem dúvida alguma. O meu encontro com ela confirmou isso. A questão, na verdade, é se o Sam percebeu ou não o amor da sua mãe. Tanto o Sam quanto a Presidente falam sobre a praia como se fosse um lugar físico real, mas continuo convencida de que não existe de verdade, que é um delírio compartilhado e que as tais visitas do Sam e da Amelie são construções mentais. O Sam não teria conhecimento disso. Necessariamente, ainda mais que isso foi plantado na cabeça dele. Uma explicação assim faria sentido com as afirmações dele de que nunca conseguiu visitar a praia por conta própria. E se o Sam inconscientemente desenvolveu um apego ou uma nostalgia pela praia? Algo que se assimila aos seus sentimentos em relação à sua irmã e à sua mãe? Além disso, e se elas se tornaram, em essência, objetos de veneração? Considerando bem, não é tão difícil de imaginar. A Presidente Strange é uma mulher extraordinária que exibe qualidades pan-românticas. Assim como sua filha Amelie. Isso certamente é um dos motivos pelos quais elas conseguiram se comprometer tanto com a causa do reconstrucionismo americano, o maior amor delas. O Sam, por outro lado, eu diagnostiquei como demissexual. Os desejos sexuais dele ficam limitados a pessoas com quem ele formou um laço emocional, com exceção de membros familiares como a Amelie, é claro. É natural ter um apreço maior por pessoas com quem desenvolvemos laços emocionais íntimos. Em crianças, isso pode levar a uma veneração. No entanto, há uma contradição inerente em relação a isso, pois a divindade é distante por natureza, por mais que se tente chegar perto. Cheguei à conclusão de que essa contradição está na base da afefobia do Sam. 6. Decidi compartilhar com o Sam na minha teoria quanto à condição dele. Estava pronta para uma relutância, mas a intensidade da raiva dele foi surpreendente. Ele ficou me encarando enquanto reformulava a minha avaliação como se fosse uma especulação de que ele tinha sofrido uma lavagem cerebral em um culto. Foi a primeira vez que eu consegui tirar uma resposta emocional tão poderosa dele. Achei um pouco assustador, mas fiz tudo o que pude para ser profissional, recebendo bem o avanço, a redução na distância entre nós. Foi assim que eu me apresentei. Mas pensando bem agora, parte de mim estava contente com a reação agressiva dele. Sam disse que é um repatriado. Eu desafiei e disse que a repatriação era apenas uma ficção usada para explicar o fenômeno de experiências de quase morte, uma que também faz o uso da praia, também fictícia. Decidida, eu pressionei ainda mais, até que por fim disse para ele sair dessa, para abandonar as fantasias sobre o outro lado. Por um momento achei que ele iria explodir de raiva de novo, mas em vez disso ele ficou quieto e depois de um longo momento se levantou e saiu da sala sem falar mais nada. Espero não ter pressionado demais. Relatório 7. Minha nossa, por onde eu começo? O Sam não apareceu para a consulta dele hoje, pontualmente. Lembro que ele parecia mais calmo do que de costume, mas pode ter sido ilusão minha. Ele tinha pensado bastante sobre a nossa última sessão e como ela terminou. Disse que queria que eu estivesse certa sobre a praia e o que significava ser um repatriado. Que ele era grato pelo tempo que passamos juntos, que eu passei escutando as histórias dele, e então ele pegou uma seringa. Ele ainda estava bem calmo, já eu nem tanto. Ele disse que não era coisa da cabeça dele e que tinha como provar. Então enfiou a seringa no peito. Aconteceu tudo tão depressa, eu fiquei paralisada na cadeira enquanto ele tinha uma convulsão, o que o fez cair do assento.
Corri até ele, que estava deitado no chão, imóvel. Eu tirei a seringa e fiz massagem cardíaca, mas era tarde demais. Fiquei ali, sentada do lado dele por uma eternidade, ou pelo menos parecia. E então ele abriu os olhos e levantou, ainda parecendo calmo. Tinha mais uma marca de mão no braço dele, uma nova, deixadas pelos mortos, ele havia me dito. Eu sou um repatriado, ele disse. Sempre que eu morro, eu fico preso no meio do caminho e aí eu volto. Agora ele estava olhando bem nos meus olhos, procurando as palavras difíceis de dizer. Aquele mundo não me quer, e nem esse aqui. Eu só tenho liberdade para ir e vir quando estou com ela, com a Amelie. Havia lágrimas em seus olhos. Ele parecia tão sozinho. Então, comecei a chorar também. Peguei sua mão sem nem mesmo perceber, mas ele não se afastou. Eu o apertei e ele também. Ele precisa de alguém para ficar próximo, íntimo. Alguém de fora da família dele. Alguém que não seja Bridget ou a Amelie. Alguém com quem possa se abrir completamente, que vai se dedicar a ele. Eu não me lembro do que disse, mas lembro que ele concordou, que ele sorriu, que nós ficamos abraçados por muito, muito tempo. Ah, ela se apaixonou pelo Sam, gente. Olha aí, que coisa, não? Já sabíamos que ia acontecer, né? Dada a fotografia, mas não que ia ser assim, né? Relatório 8. Alguns dias após o incidente no meu consultório, eu pedi demissão. Um caso clássico de contratransferência, em que o terapeuta se envolve emocionalmente com seu paciente. E não tinha como meu orgulho profissional me deixar continuar trabalhando. Eu me sentia culpada, é claro. Há uma escassez permanente de terapeutas, e muitos dos meus pacientes vão ter dificuldade em encontrar ajuda em outro lugar. Mas depois do que houve com o Sam, não vejo outra saída. Para ser sincera, eu já aceitei bem. O que eu estou fazendo pelo Sam já compensa muito. Normalmente eu jamais uso essa palavra, mas acredito mesmo que a fefobia dele foi curada. Ele demonstrou tanto progresso que, a menos que haja uma experiência muito traumática, duvido que os sintomas dele voltem. Para minha surpresa, a presidente não teve nenhum problema com o nosso relacionamento. Na verdade, ela ficou contente. Acho que isso significa que eu vou fazer parte da família Strand, junto com essa nova vida que está se formando dentro de mim. Olha aí, o Sam foi curado. Só que depois do que aconteceu, ele voltou a ter a fefobia. Interessante. Relatório 9. O nosso bebê está bem. Ficamos sabendo que vai ser uma menina. O Sam já escolheu um nome para ela. Louise. Lou, como ele gosta de chamar. Ele conversa bastante com ela, tocando na minha barriga, dizendo para ela crescer e ficar bem forte. A Bridget ficou encantada quando descobriu e sugeriu que tirássemos uma foto em família. A Amelie tinha viajado, então fomos só nós três. Ficando vermelhos, sorrindo, e essa mesma vermelhidão, esse mesmo sorriso, quando recebemos a cópia impressa com pedidos de desculpas por ser antiquado. Tinha uma breve mensagem engraçada que dizia: alastrando esses laços de amor que para sempre a cercarão. Escrita à mão e assinada. É um trocadilho, né, com Strange. Ficou bem legal. É única. Não tem como digitalizar ou copiar. Vou me lembrar dessas palavras e desse momento para sempre. Relatório 10. Lou está com 28 semanas agora. A médica nos examinou e disse que estamos bem, mas eu não tenho tanta certeza. Ando tendo o mesmo pesadelo toda noite. Eu abro os olhos e estou completamente sozinha na praia. Estou isolada e com medo, então começo a caminhar procurando alguém, qualquer pessoa. Eu vejo Sam e a Amelie, à beira da água, de costas para mim. Aliviada, eu chamo eles. O cabelo dela brilha na luz cinza, mas quando ela se vira, é o rosto da sua mãe. Mas com muita tristeza e dor. Ela me diz: vou ficar te esperando na praia. E eu grito, eu berro, e aí eu acordo. Relatório 11. Deu tudo errado. Eu não entendi na época. Eu era terapeuta. E das boas. Mas nem eu consegui entender os pesadelos. O que estava acontecendo comigo? A Bridget veio visitar outro dia. Não são pesadelos, ela disse. Eu não tinha contado para ela ainda. Senti a luz se revirando dentro de mim enquanto ela continuava falando. Ela disse que sentia muito, que não sabia que isso aconteceria. A Lu é especial. Ela disse isso várias vezes. A Lu tinha o sangue do Sam, e por meio dela eu fiquei ligada à praia. Não fica com medo. Ela também disse isso várias vezes. Eu tinha curado Sam, completado ele. Dei uma vida para ele viver, para proteger. Tornei ele parte desse mundo. Ela falou muito sobre isso, sobre como o mundo era uma bagunça.
vida e morte misturadas, mas que o Sam, o meu Sam, pode ser aquele que vai ajudar a unir tudo de novo, como eu o havia ajudado. Sem ele, o nosso destino estava definido, mas com ele havia esperança para um futuro. E então ela disse que eu tinha razão. A praia existe na mente de cada um de nós, mas isso não significa que seja apenas fruto da nossa imaginação. Ela tinha um valor, um propósito, e na hora certa, eu iria entender. Ela pegou na minha mão como eu havia pegado na dele aquele dia séculos atrás. Ela sorriu e apertou. E lá estava eu na praia. Tudo que eu tinha visto nos meus pesadelos vi naquele instante. Em algum lugar dentro de mim, Lu estava rindo. E aí tudo se encaixou. O nascimento do Sam na família dele, o Death Stranding, pela primeira vez eu vi como todas as peças se encaixavam e revelavam algo que eu não queria acreditar. Mas não podia negar. Eu também vi qual era o meu propósito, e o da pequena Lu. Aquelas palavrinhas engraçadas na foto, alastrando esses laços de amor que para sempre a cercarão. Eu estava cercada mesmo. Relatório 12. Você vai ter muitas perguntas, e quem dera eu tivesse todas as respostas. Mas não é o caso. Eu só espero que isso te ajude a entender. Os chutes da Lu me acordaram. Eu estava sozinha, ainda meio dormindo. Então tudo estava meio borrado. Aquela sensação bem familiar do acordar e do sonhar meio misturados. Mas você e a Bridget e Amelie têm vidas ainda mais embaralhadas, né? Uma realidade entre a vida e a morte, entre esse mundo e o próximo. Por causa de todo esse caos e confusão inimagináveis que estão encalhados na nossa praia. Tem comprimidos na mesinha do meu lado que eu acabei de tomar. Tudo de uma vez. Eu tentei entender, mas esse nunca foi o meu mundo. Eu nasci em um mais antigo, um sem uma praia, onde os mortos ficavam enterrados e a vida seguia em frente. Droga, eu tô tremendo tanto. Acho que os comprimidos não estão funcionando. Eu tenho algumas seringas cheias de sedativos. O bastante, eu acho. Vou usar elas uma após a outra até acabar. Eu te amo, Sam. Vou te amar pra sempre. Caracas! Pesado, hein? Como eu disse, isso aqui é o plano de fundo da história que a gente viu jogando, né? Então, quem se deu ao trabalho de esperar e assistir as tratativas no quarto e tudo mais, vai ter um conhecimento maior, né, sobre o universo Death Stranding aí. Beleza, o próximo, passado de Die Hardman. Registrador desconhecido. Data e hora de gravações desconhecida, onde desconhecido. Então é um arquivo secreto, né? Registro de alistamento nas Forças Especiais dos Estados Unidos da América, John Blake McClane. Nome, John Blake McClane. Nacionalidade, americano. McClane ficou acima da média nos testes de aptidão física e mental. O talento dele foi reconhecido pelo capitão Clifford Unger, que decidiu dar um treinamento especial para McClane. Sob comando do capitão Unger, McClane participou de diversas missões, ganhando uma reputação de alguém que sobrevive a qualquer adversidade, conforme demonstra seu apelido, Die Hardman, o duro de matar. Igual o Bruce Willis, né? Passado do Die Hardman, segunda parte. As seguintes informações sobre a morte de John Blake McClane foram recuperadas após a atividade da Rede Kiral. Elas são apresentadas sem comentários ou interpretação. Todos os dados pessoais e documentos oficiais relacionados ao sujeito indicam que ele faleceu. No entanto, até mesmo após a reconstrução e a compilação dos dados de fontes adicionais, não fomos capazes de confirmar a cremação do cadáver do sujeito. Infelizmente, é difícil recuperar os registros do incinerador da época em questão devido à proximidade do incidente ao Death Stranding. Embora não seja possível descartar por completo a possibilidade de que o cadáver tenha necrosado e se transformado em uma IP posteriormente, a probabilidade é muito baixa, ou seja, não há provas de que o sujeito tenha de fato morrido. Quantidades significativas dos dados pessoais do sujeito parecem ter sido modificadas e eliminadas sigilosamente. Mas estudos forenses levaram à descoberta de um indivíduo vivo que tem uma semelhança notável com o falecido. Análises posteriores de amostras genéticas confirmam uma correspondência de DNA com esse Die Hardman. Nossa, mas é descarado, né, gente? Dooms e o Zodíaco. Olha, será que vai explicar o começo do jogo, que você escolhe pela data do aniversário, né? Quem? Astrólogo. Quando? 5 anos atrás. Onde? Gabinete em Central Knot City.
Astrólogos como eu costumavam ter seus trabalhos desprezados. Injustamente, é claro. Como se fossem baboseiras sem base científica. Mas desde o Death Stranding, cada vez mais pessoas começaram a mostrar interesse por aquilo que se conhece como astropsicologia. Uma disciplina que combina astrologia com várias formas de psicologia. O fato de cada pessoa ter uma praia a qual é espiritualmente conectada sem dúvida contribuiu para essa tendência. Hoje em dia, existem até psicoterapeutas que usam técnicas astrológicas em suas sessões de terapia, porém, talvez o desdobramento recente mais interessante disso tudo seja a descoberta de que o alinhamento dos corpos celestes no momento de seu nascimento pode influenciar na sua relação com a condição conhecida como Dooms. Claro, o Kiralion na atmosfera da Terra torna difícil, até mesmo impossível, observar de fato as constelações em qualquer ponto. Contudo, chegar à conclusão de que elas não têm qualquer efeito sobre as vidas humanas seria sem dúvida um erro tolo. Certo? Análise do caso Clifford Unger, parte 1. Registrador desconhecido, data e hora de gravação desconhecidas, onde desconhecido. O capitão Clifford Unger, ex-membro das Forças Especiais dos Estados Unidos da América, dispensado com honra, morreu com um tiro em uma instalação governamental sob supervisão executiva. Ressaltamos que antes do ocorrido ele havia cooperado integralmente com os nossos pesquisadores e contribuído para os nossos experimentos que estão em andamento com bebês. No dia do incidente, o capitão Unger tomou um bebê experimental como refém e se trancou em uma das salas da instalação. Depois de avaliar a situação, a presidente ordenou que a situação fosse resolvida sem violência para garantir que nem o capitão e nem o bebê se machucassem. No entanto, essa ordem foi desrespeitada diretamente por John Blake McLean, o assessor presidencial, que atirou e matou Clifford Unger. Após o incidente, McLean não quis se entregar e fugiu, e foi designado um fugitivo procurado. Os esforços para localizar e prender McLean não tiveram sucesso. No entanto, a busca foi cancelada posteriormente quando uma investigação não relacionada sobre um suicídio revelou que o falecido tinha o mesmo número de identidade de McLean. O corpo foi cremado antes que a identificação física pudesse ser realizada. Nossa, muita podridão, né? Caracas, a gente sabe que não foi desse jeito. Mas vamos lá. John Blake McLean foi colocado sob o comando do Capitão Unger quando foi aceito nas Forças Especiais dos Estados Unidos da América. McLean teve um desempenho extraordinário no treinamento e em missões posteriores, recebendo louvor e uma reputação de sobrevivente nato. Pois mesmo nas piores situações imagináveis, ele saía ileso. Na época em que o Capitão Unger foi dispensado, McLean foi escolhido para servir a presidente Bridget Stranding como assessor especial. Embora sua função principal fosse garantir a segurança pessoal dela, ele acabou se envolvendo bastante com a iniciativa Bridges 1, conforme estabelecida pela presidente Strand. Dias antes do incidente do refém, suspeitou-se que McLean tivesse colaborado com o Capitão Unger para sequestrar um bebê. Desde então, foi confirmado que McLean violou protocolos de segurança de um modo que auxiliou diretamente o Capitão Unger em sua tentativa. Portanto, parece provável que McLean resolveu matar o Capitão Unger após concluir que o plano deles havia fracassado. Embora seus motivos ainda não estejam claros, especula-se que o Capitão Unger tivesse informações comprometedoras relacionadas ao seu ex-subordinado e que as usou para garantir o auxílio de McLean no sequestro de um bebê. Quando sua tentativa fracassou, McLean matou o Capitão Unger em um momento de desespero para evitar que ele revelasse o que sabia. Depois, quando McLean se deu conta da seriedade da situação, ele decidiu tirar a própria vida em vez de enfrentar as consequências de suas ações. E assim todo mundo morre em desonra, né? Que situação. Devido às circunstâncias acerca do homicídio do Capitão Unger e do suicídio posterior de John Blake McLean, a presidente Strand assumiu o controle direto da Bridges para garantir o prosseguimento dos experimentos com bebês. Conforme crescia o alcance da organização, suas restrições eram reduzidas. Elas se tornaram o principal instrumento de segurança da presidente Strand. Uma organização de elite comandada diretamente por ela e dedicada integralmente à sua missão do reconstrucionismo americano. Posteriormente, foi designado um novo diretor para liderar a Bridges, um indivíduo conhecido apenas como Die Hardman. Coincidência? Acho que não! Beleza, anotação de um portador, parte 2, para nossa querida filha. Não muito depois de você nascer, nossa equipe estava trabalhando com a Bridges,
transportando coisas por toda parte para tentar ajudar as pessoas a deixar a América de pé novamente. Perdemos muita gente para IPs, mas mantivemos o curso, sem jamais perder as esperanças. A gente engoliu toda a conversa da Bridges sobre a reconstrução, sabe? Nada além de mentiras a serviço de uma falsa visão. Nos faziam transportar um tipo de carga sem o nosso conhecimento. Eles construíram essa instalação. Disseram que ajudaria a América a se reconectar com o futuro ou algo assim. Mas sabe o que eles realmente faziam? Sacrificavam fetos humanos. E nós é que levávamos os cordeirinhos para o abate. Quando ficamos sabendo e tentamos nos recusar a fazer isso, eles nos ameaçaram. Você não se importa com o que pode acontecer com a sua filha? Sim, eles achavam que nos tinham na palma da mão. Mas sua mãe não é o tipo que aguenta essas coisas. Eu falei para você que ela nos deixou, nos abandonou. A verdade é que ela pediu para que eu dissesse isso. Mas ela mentiu para nos manter seguros. Ela entrou na clandestinidade para reunir uma nova equipe e proteger você. E para concretizar as esperanças dela para a América. Ela viajou por todo o país, recrutando e treinando portadores para que eles pudessem enfrentar a Bridges quando chegasse a hora. Mas é impossível fazer uma coisa dessa sem chamar a atenção. Então ela escolheu outro nome para si. Coffin significa caixão em inglês. Você pode achar meio sinistro, mas lembre do propósito de um caixão. Preservar algo muito importante para nós. Algo precioso, fugaz e frágil. Aí já conecta com o Peter Englert, né? O Higgs. Uma carta de um portador. 1. Meu amor, enquanto escrevo essas palavras, espero e rezo para que um dia você tenha a oportunidade de as ler. Já imagino o que você vai dizer. Uma carta escrita à mão, nos dias de hoje? Pode parecer engraçado, mas escrevo assim por necessidade. A comunicação analógica é mais difícil de interceptar. Pedi para uns amigos nossos entregarem essa carta e sei que eles farão com que ela chegue até você, esteja onde estiver. Nossa menina está bem. Às vezes percebo que ela tem os seus olhos, mas tento não demonstrar isso. Só que não há como negar que ela é sua filha. Ela é muito inteligente e durona. Eu disse para ela uma vez o quanto ela era parecida com a mãe. Ela sorriu e disse: Eu também pareço com você, papai. Eu trato as pessoas muito bem. Enfim, nós montamos uma nova base de entregas a oeste do Marco Zero. Dizem que a Bridges está planejando ir até a costa distante para tentar recrutar pessoas com Dooms, para se juntarem à caravana. Eu não posso fazer parte de um plano desses. Não. Eu vou prosseguir com o meu. Vou continuar trabalhando com uma entrega por vez, na reconstrução da verdadeira América. A terra da esperança e liberdade. E eu vou fazer isso pela nossa garotinha. Tome cuidado aí. Não deixe a Bridges destruir nosso futuro. PS. Eu ainda tenho a miçanga que você me deu. Quando chegar a hora certa, vou passar lá adiante, eu prometo. E assim, chegamos à miçanga, né? Uma carta de um portador. 2. Ouvi dizer que a instalação da Bridges perto de Capital Knot City explodiu. Os terroristas, é assim que estão chamando vocês, foram todos mortos, aparentemente. Acho que isso significa que você não vai ler essa carta. Mas aqui estou eu, escrevendo mesmo assim. Você conseguiu, amor. Você acabou com o projeto bebê. Talvez até tenha ajudado a Presidente Strange a encontrar um novo propósito. Ela está reafirmando a própria autoridade, dizendo que quer nos ajudar a reconstruir a América. Sabe de uma coisa? Eu acredito nela. Ela não é um nada. Ela não é nada como a vice-presidência. Ela está reformulando a expedição, propondo uma rede quiral que pode ser estabelecida sem o custo humano. Mas ela disse que não pode fazer isso sem nós. Ela precisa dos nossos contatos na nossa experiência. Parece que o novo plano é que o filho dela, o Sam, lidere a expedição. Se tivermos sorte, ele vai ser uma pessoa honesta, que vai nos ajudar a reconstruir a América do jeito certo. Nos ajudar a honrar o sacrifício que você fez. PS. Nossa filha cresceu e se tornou uma mulher incrível. Não que houvesse alguma dúvida quanto a isso, mas espero que essa informação deixe você orgulhosa. Mensagem 3 de mãe para a filha, de Coffin. Quando desconhecido, onde desconhecido. Essa fábrica era da Bridges, até a gente invadir o local. Aqueles filhos da puta da Bridges mostraram quem eram de verdade naquele dia, acredite. Foi uma luta brutal. Mas quando entenderam que a gente não ia recuar, ficaram desesperados e demoliram o lugar. Muita gente morreu. Pesquisadores, guardas, bebês, o próprio pessoal deles. E a Bridges encobriu tudo. Isolou a área.
Mas alguns de nós sobreviveram, escondidos sob os escombros. Essa região tá cheia de Kiralion. Quase todo mundo virou Gestalt. A mesma coisa vai acontecer comigo em breve. Eu sempre vou te amar. A gente pode nunca mais se ver. Mas eu sei no meu coração que você se tornou uma pessoa forte. Você e seus amigos vão reconstruir a América. Eu tenho fé nisso. Mensagem 4 de mãe para filha. Há muito tempo, meu marido e eu, junto com alguns amigos nossos, estabelecemos uma operação de entrega para ajudar as pessoas a reconstruírem e se reconectarem. Estávamos todos a bordo do trem da Bridges, a questão do reconstrucionismo americano e tudo mais, e felizes em cooperar com eles. Então um dia, percebemos que a gente não estava mais só entregando documentos e mantimentos. Estávamos entregando vocês, bebês. Oferecendo vocês para o altar do progresso, para fornecer a base para a rede de comunicação de última geração da Bridges. Isso pode muito bem ter unido mais a América, mas o preço disso era alto demais. Fizemos objeções, mas a Bridges não quis ouvir. Então decidimos resolver o problema por conta própria. Demos uma investigada. Descobrimos que a presidente Strange não estava envolvida no plano. Foi a vice-presidência agindo por iniciativa própria, provavelmente traindo a Bridget e a América. Assim que souberam que a gente sabia, eles vieram atrás de nós. Começaram a ameaçar nossas famílias. Eu tinha um marido e uma filha recém-nascida e não podia deixar que nada acontecesse com eles. Eu tive que desaparecer e entrar para a clandestinidade. Adotei o nome Coffin e comecei a recrutar patriotas que pensavam como eu para formar uma organização e lutar contra Bridges. Foi minha tentativa de me redimir, eu acho, pelo papel que desempenhei naquela maldade tão grande. Logo comecei a treinar portadores dia e noite, ensinei eles a lutar e sobreviver. Então certo dia ouvi falar de um garoto, um freelancer com habilidades únicas. Não era Dooms, mas algo parecido, um sexto sentido para IPs. Só que ele não tinha muita certeza se queria entrar para a causa. O pai dele foi uma pessoa complicada, do tipo que fala com os punhos. Ele carregava esse legado de violência e a ideia de enfrentar mais disso deixava ele apavorado. Dava para ver, mas eu não podia deixar ele ir embora. Viramos a noite conversando e, no final, olhei nos olhos dele e disse: um coração só aguenta até certo ponto. Você tem que endurecer o seu, se quiser continuar inteiro. Ele se juntou a nós no dia seguinte. Um portador que consegue rastrear IPs, uma habilidade inestimável. Foram inúmeros sacrifícios. Rezei para que esse fosse o último. Mensagem 5 de mãe para filha. O nome do freelancer era Peter Enlart. O pai dele morreu quando ele era jovem, e o Peter teve que se virar sozinho. Havia tanto medo nele, mas uma raiva terrível também, do mundo e de todos. Na época, achei que isso era a manifestação de uma paixão por construir algo melhor. Me convenci disso. Ou tentei. Contei pro Peter o que a Bridge estava fazendo e pedi para ele me ajudar a acabar com isso. O plano era simples. Eu atacaria a instalação de produção de bebês com o meu grupo e ele levaria o pessoal dele para o oeste, para estabelecer uma base de operações da nossa resistência. Ele agiria como um portador, mas ficaria de olho em potenciais recrutas. Faz tempo que não tenho notícias do meu marido e comecei a temer o pior. A Bridges pegou ele? E a minha filha? Será que ela está segura? Eu queria ter mais tempo. Ainda não contei para ninguém, mas não estou bem. Esse corpo já tem muita quilometragem. Posso sentir ele falhando. Tenho tão pouco tempo para deter a Bridges, para consertar as coisas. Mas a causa não morrerá comigo. Ela precisa continuar. Fiz o Peter prometer que ele vai manter a chama acesa, mesmo depois do meu marido e eu partirmos. Eu fiz ele prometer que vai cuidar da nossa filha também. Ela é forte à maneira dela, mas ainda frágil demais para esse mundo receio. Rezo para que ela não se quebre, para que viva em um futuro melhor, e para que o Peter também viva isso. Pobre menino. Putz, mal sabia ela, né? Mas é isso, essas foram as entrevistas, galera. Beleza, como prometido, fui à caça dos chips. Diga-se de passagem, deu bastante trabalho, tá? Mas valeu bastante a pena também. Vi lugares incríveis aí, que vocês também viram. Afinal de contas, eu mostrei pra vocês. E é isso, galera. A título de curiosidade é o seguinte. Precisa, além das estrelas, completar algumas missões padrão de entrega, tá? Então o toque é o seguinte. Muda a dificuldade para dificuldade mais difícil e faz as entregas próximas aos locais
como eu fiz no vídeo. Então, próximo aos centros, faz algumas entregas, e aí você vai receber o e-mail que tiver uma exclamação é o e-mail que libera o chip. A localização do chip, aí libera ele no mapa, você vai lá e busca, certo? Eu só fiz dos que estavam faltando, são esses com exclamação aí, e a gente vai ver agora. Então, beleza, começando aqui pelo terceiro. Frame Arms, Kagetora. Os robôs de Frame Arms eram mecanoides adaptados para o combate, construídos sobre uma armação chamada de estrutura base. Eles foram desenvolvidos originalmente para aumentar as habilidades naturais do corpo humano para que novos territórios pudessem ser abertos para uma população progressivamente crescente. Mas quando a luta por recursos cada vez mais limitados se intensificou, eles foram adaptados para propósitos bélicos. Kagetora, uma versão aprimorada do modelo de Byaku, foi apenas uma destas máquinas de guerra. O Oriente gosta bastante, né, desse lance de mecatrônicos e tal. Tanto que o Evangelion tá aí, né? Pra provar isso e várias outras obras, né? Ludens Figma da Max Factory. Já foi dito que toda a cultura e civilização humana foi construída com base no jogo. Foi esta crença que começou a mania do Homo Ludens entre os preppers, fazendo com que eles colecionassem qualquer item relacionado ao Ludens que encontrassem. Essa action figure da série Figma é um destes itens. Ele tem partes articuladas e plástico flexível em alguns pontos para conseguir fazer o máximo possível de movimentos sem afetar a proporção. É um excelente boneco. A peça foi criada para transmitir a ideia de fusão representada pelo uniforme do Ludens, que lembra tanto os uniformes dos astronautas como as armaduras dos cavaleiros medievais. Aqui tem um Nendoroid desse. Muito bom, né? Próximo, A Travessia. Esse filme, dirigido por Robert Zemeckis e baseado em uma história real, foi lançado em 2015. Ele conta a história pouco conhecida do acrobata francês Philippe Petit e sua ousada caminhada sobre uma corda bamba entre as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York. Ao possibilitar que o espectador veja as coisas da perspectiva de Petit, o filme oferece à sua audiência uma experiência inédita, algo em comum com Death Stranding e a emoção nunca antes experimentada de acompanhar Sam em sua jornada ousada entre as duas costas da América. A Hora do Espanto. Tom Holland escreveu e dirigiu esse filme de comédia de terror lançado em 1985. Nele, o aluno do colegial, Charlie, pede a ajuda de Peter, apresentador de seu programa de TV favorito, A Hora do Espanto, para acabar com a ameaça de seu vizinho, que é um vampiro. A ideia de um apresentador de TV se tornar um caçador de vampiros já era bem original, mas foram as imagens de vampiros explodindo quando expostos à luz solar que realmente grudou na memória dos telespectadores e fez com que houvesse uma enxurrada de sequências e refilmagens. Matango, A Ilha da Morte. Um filme de terror de 1963 criado por Ishiro Honda, diretor de muitos títulos da série Godzilla. Neste filme, um grupo de 7 náufragos se encontram presos em uma ilha deserta com apenas uma regra: não coma os cogumelos. Mas pouco tempo depois, a única coisa que encontra para comer são os cogumelos. O restante do filme segue o destino daqueles que foram forçados a experimentar esse fruto proibido. Os cogumelos, neste clássico cult, são os precursores dos criptobiontes Death Stranding, ou possivelmente até dos corais encostrados na emenda. Pelo menos é o que dizem alguns fãs. A ponte do rio Kwai. No auge da Segunda Guerra Mundial, o exército japonês tentou construir uma ponte sobre o rio Kwai, na Tailândia. Uma empreitada que usaram o trabalho forçado de ingleses prisioneiros de guerra. Enquanto o projeto seguia, tensões emergiram entre aqueles que queriam ver um trabalho bem feito e aqueles que queriam destruir a ponte. Conflitos que se tornaram ainda mais complicados devido ao contexto de guerra em que a história se passava. O filme ganhou diversos prêmios da Academia depois de seu lançamento em 1957, incluindo o de melhor filme. O roteiro foi baseado no romance de Pierre Bouleau, que se tornaria mais conhecido pelo seu clássico de ficção científica, O Planeta dos Macacos. Mesmo que não fique muito claro em sua obra mais famosa, costumava-se dizer que os dois títulos tiveram como inspiração as experiências de guerra do autor. Xícara de Café.
Diferente das taças de bronze da antiguidade ou dos copos de aço inoxidável da modernidade, xícaras são objetos frágeis, pelo menos as de cerâmica. Cafeterias foram muito populares na Inglaterra durante o século XVII, dando origem a uma próspera cultura do café. Mas em meados do século XVIII, o chá teve sua ascensão. Foi por essa razão que, quando as colônias da Inglaterra decidiram se rebelar contra as políticas opressoras de seus mestres, elas jogaram ao mar caixas de chá em Boston, ajudando a provocar a Revolução Americana. Mas vamos voltar às humildes xícaras que são usadas tanto para o chá quanto para o café. Elas quebram facilmente e, por isso, são uma carga difícil para qualquer portador. Inclusive, no Assassin's Creed a gente faz uma missão sobre isso, né? Bolha de sabão. Nada é tão frágil ou efêmero como uma simples bolha de sabão. Ela flutua pelo ar, refletindo em sua superfície todas as cores do arco-íris. Dança com o vento e, de repente, puf, desaparece. Com certeza foi por esse motivo que um certo poeta uma vez comparou a beleza fugaz das bolhas à própria existência humana. Felizmente, não existe nenhum registro de que alguém já tenha encomendado a entrega de uma bolha de sabão, e os portadores do mundo inteiro rezam para que continue assim. Não faz nem sentido, né? Pedirem uma coisa dessa. Convenhamos, né? Taça de vinho. O vinho é adorado em todo o mundo e por uma boa razão. É a bebida alcoólica mais antiga de que se tem conhecimento, produzida há pelo menos 8.000 anos. Entretanto, é uma substância delicada e instável, e a luz, a vibração e a temperatura devem ser cuidadosamente controladas durante o processo de fabricação. As recompensas por tal cuidado e atenção valem muito a pena, pois não há nada no mundo como um belo vinho. Os conhecedores acreditam que, para apreciar autenticamente um vinho desse tipo, é melhor usar a taça mais fina possível. Mas entregar esse tipo de taça é um desafio que também requer extremo cuidado e controle. É um verdadeiro teste da habilidade do portador. Coincidentemente, há pesquisas em andamento sobre como usar a praia como uma forma de preservar bons vinhos. Olha, num lugar que o tempo não passa da mesma forma que no nosso mundo, é até interessante o processo, né? Cerâmica. Cerâmica é feita da argila cavada do solo e endurecida a altas temperaturas. Mas mesmo que o material final seja duro, ele também é frágil e quebrará a menor queda ou batida. Charles Darwin foi o neto do fundador da maior dinastia de cerâmicas da Inglaterra, os Wedgwoods. Foi seu tio, Josiah Wedgwood II, quem insistiu que ele embarcasse no HMS Beagle para sua famosa viagem com o objetivo de aprofundar suas pesquisas científicas. Se isso não tivesse acontecido, a teoria da evolução talvez nunca existisse. A história está repleta de conexões delicadas como essa. Pense nisso quando realizar a delicada tarefa de entregar cerâmica. Sílica fundida. Vidro é conhecido por sua fragilidade, mas nem todo vidro quebra facilmente. Alguns tipos são fortes o suficiente para aguentar longos períodos no espaço. Durante o desenvolvimento do ônibus espacial, a NASA procurou por um material que pudesse aguentar a alta temperatura da reentrada na atmosfera terrestre, que pode chegar a 1.000 graus ou até mesmo 1.600 graus. Finalmente decidiram usar a sílica fundida, um vidro que tem condutividade ao calor extremamente baixa, sendo perfeito para partes que precisam ser resistentes ao calor. Sua alta estabilidade e transparência também fazem com que seja ótimo para lentes telescópicas de fibra ótica. E até mesmo existe uma pesquisa sobre como usá-lo como uma possível mídia de gravação com enorme capacidade. Tudo isso mostra que entre as coisas frágeis pode também existir algo inquebrável. Olha aí a Fragile sendo citada novamente de forma indireta, né? Death Stranding. Disco de 12 polegadas do jogo lendário Death Stranding, contendo faixas como All Keep Coming e Easy Way Out. Ouvi-lo é a garantia de ter uma liberação de ocitocina em seu sistema que vai relaxar até a sua alma. Quando ele chegar ao fim, você estará de mãos dadas com qualquer pessoa que, por acaso, esteja ao seu lado. O diretor do jogo, Hideo Kojima, descobriu a música do Lohar por acaso enquanto andava por uma loja de discos na Islândia e decidiu usar All Keep Coming no primeiro trailer do jogo. Um exemplo perfeito dos elos do destino em ação. Lucio Fulk Horror.
e Thriller Compilation, um álbum compilado com faixas usadas nos filmes do mestre italiano do terror sangrento, Lucio Fulci, incluindo músicas de clássicos como Uma Lagartixa num Corpo de Mulher, O Estripador de Nova York, Manhattan Baby e O Terror nas Trevas. Infelizmente, não há nada do clássico de zumbis de 1969, Zumbi 2, A Volta dos Mortos, cujo design de zumbis, atuações inovadoras e música inesquecível foram de grande influência para outros diretores. Se tiver a oportunidade, essa é outra trilha sonora que vale a pena ouvir. Trilha sonora original, Prelúdio para Matar. Trilha sonora de Prelúdio para Matar, do genial Dario Argento. Foi o filme que deu origem a um gênero que viria a ser conhecido como giallo, em seu país natal, a Itália, após o lançamento em 1975. Embora anunciado como um filme de suspense, ele é uma obra-prima mais aterrorizante do que muitos filmes de terror de sua era, com músicas do grupo de rock progressivo Goblin, que também fez a trilha de Suspiria, de 1977. Na verdade, Suspiria foi lançada antes de Prelúdio para Matar, no Japão. O filme foi um grande sucesso por lá, o que fez com que o Prelúdio para Matar fosse lançado como Suspiria 2, apesar de os dois filmes não terem nenhuma relação. Olha aí, conhecimento é tudo, né? Once in a Long While, Lohar. Para o terceiro álbum do Lohar, lançado em 2017, Kojima expressou sua admiração da seguinte forma: é simples, acústico, eletrônico, melódico. É nostálgico, porém totalmente novo. E acima de tudo, é lindo. O álbum anterior foi uma obra incrível, mas este aqui é quando o zero se torna o infinito. A partir desse momento, Lohar não pôde mais ser considerado música indie. E nostálgico, porém totalmente novo, também resume perfeitamente o espírito de Death Stranding. Trilha sonora Bronson. Tom Hardy estrelou neste filme de 2008 de Nicholas Winding Refn, baseado na história de vida ultraviolenta de um lutador que se chamava Bronson. Winding Refn trouxe sua marca única de ação brutal para uma produção repleta de vitalidade e intensidade. Após Bronson, ele dirigiu também O Guerreiro Silencioso e o sucesso de crítica Drive. Hideo Kojima contatou Winding Refn pessoalmente, e os dois acabaram se encontrando por coincidência em Londres, tornando-se ótimos amigos desde o primeiro momento. Winding Refn se lembra até hoje que esse encontro foi como rever um velho amigo. E por fim, não menos importante, trilha sonora original, O Guerreiro Silencioso, de Peter e Peter Kyde. Caracas, quantos Peter! Música original do filme O Guerreiro Silencioso, estrelado por Mads Mikkelsen e dirigido por Nicholas Winding Refn. O filme conta a história de One-Eye, um guerreiro lendário da época dos Vikings. Interpretado por Mikkelsen, tendo perdido sua voz e um de seus olhos, ele irradia a aura mágica quase sobre-humana de um herói típico das sagas da antiga Escandinávia. Vale muito a pena assistir ao filme e ouvir a trilha sonora composta por Peter e Peter Kyde, colaboradores de longa data de Winding Refn. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Por fim, o fim do vídeo. Foram algumas horas aí pra vocês, pra mim, muito mais horas, mas eu fiz com muito prazer, com muito carinho, gostei muito. Agora a gente só tem mais um vídeo aí do Death Stranding 1, que é o jogo completo sem comentários, que eu vou lançar em breve, fica de olho aí no canal. E também tem o Death Stranding 2, né, que já vai ter o lançamento dele aí. Pra quem conseguiu, aguentou chegar até aqui, meus mais sinceros agradecimentos. Eu sei que não é fácil, mas eu fico muito feliz de saber que vocês valorizam o trabalho que eu faço aqui. Então, é isso, a gente se vê na próxima. Até mais! E assim seguimos pelos caminhos finais da nossa saga, galera. Se curtiram esse episódio, deixa o like, comenta aí embaixo e já se inscreve para não perder o que vem a seguir. Lembrando que temos vídeos todas as terças, quartas e quintas às 18. Tem muito conteúdo vindo por aí e cada comentário, like, compartilhamento ajuda demais. E se quiser apoiar o canal ainda mais de forma direta, pode usar o QR Code aí na tela ou o link na descrição. Qualquer valor já é uma baita força nessa jornada, tá certo? Nos vemos no próximo episódio de Versus Players. Então conferir as outras playlists que eu deixei aqui pra vocês. Só até sair o próximo vídeo. Tem muita coisa boa lá te esperando. Nos vemos em breve.